o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 20 horas mais 3 minutos. Boa noite pra você. Gustavo Marques. Esse sou eu, hein? Esse sou eu desde 1994, contando a história para a nação bugrina. Guarani em campo em Campinas. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouquinho tem Guarani e América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Série B. O Guarani que vem de derrota. Perdeu, hein? Para o Coritiba jogando fora de casa e agora em casa busca reabilitação. E você, amigo bugrino? Tudo bem com você? Que ótimo, hein? Aqui também tá tudo ótimo, está tudo numa boa. Oferecimento aí é a Rádio Valinhos FM que tá com a gente também, né? Na verdade não é um oferecimento, mas sim, mas sim chegou até nos sobre que faz, hein? Hoje a noite promete, quem sabe uma vitória bugrina. Falamos também pelos canais Futebol Interior, que tem a direção executiva de Elcio Paiola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo de Felipe Marques. E a Rádio Valinhos FM, agora sim, 87.9, que tem o diretor de programação Ismael Neto, presidente Wagner Faneco, equipe técnica Maila Siqueira e Gustavo Baldezin. Daqui a pouquinho tem Guarani, América Mineiro e Guarani. Falamos em nome de Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá Delivery, 997-883821 ou 3242-3125. Chamou, pediu, chegou! Canais Futebol Interior, deixa eu dar uma boa noite a ele, Albert Cavalcante, o homem que vai me auxiliar, o repórter da Nação Bugrina, né? O repórter Albert Cavalcante, hoje trazendo o seu destaque inicial, daqui a pouquinho tem Guarani e América Mineiro. O Bugre dentro de casa tenta a reabilitação nesse campeonato. Boa noite pra você, Albert. Albert Cavalcante. Sobe o hino, Felipe Marques. Mais uma vez, hein? Pela sexta rodada, iremos fazer aqui em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Opa, legal! Boa noite a você, Gustavo Marques, ao nosso querido Felipe Marques e a você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior e também da Rádio Valinhos FM 87,9. Pois é, o Guarani entra na sexta rodada num período muito conturbado, hein? 5 jogos, 4 derrotas e apenas uma vitória. Isso mesmo, torcedor bugrino. O Guarani está na zona do rebaixamento, na última colocação. E o Guarani vive um momento muito conturbado nesse Campeonato Brasileiro. Porém, entretanto, o Guarani tenta a sua segunda vitória, jogando nos seus domínios, né? O Guarani que jogou, né, na segunda rodada e acabou sendo derrotado pela equipe da Chapecoense por 1-0 e depois venceu, né? Venceu por 2-0 a sua última partida dentro de casa, graças a Deus. Porque se não fosse contra o Botafogo, né? Porque se não fosse essa vitória, estaríamos aí, né, pior do que estamos, né? Lembrando que esse é o pior início do Guarani no Campeonato Brasileiro e o Guarani precisa da vitória, obviamente, né? E obviamente já começamos a fazer aquela famosa matemática, aquela famosa conta já, né? Torcer para que os seus adversários diretos, né, que estão no Z4 e também os que estão acima, né, à frente do Guarani, comecem a tropeçar. E o Guarani, que durante essa semana o Guarani passou por treinamentos, né? O técnico Júnior Rocha fez algumas mudanças na equipe, né? Uma delas, eu escalarei a equipe do Guarani, que já saiu, está na pedra, com Vladimir,
O Heitor, que estava cotado, né, na lateral direita, sentiu, né? O entorce está fora a partir de hoje. Nisso, o Diogo Matheus, ele de volta, né? Após algumas rodadas aí, até mesmo por opção técnica, ele volta na equipe titular. O Douglas Bacelar e o Lucas Adel. Jefferson, Camacho, Matheus Bueno e Chay. João Vitor, Reinaldo e Paraíso. Essa é a escalação do Guarani. Vladimir, Diogo Matheus, Douglas Bacelar e Lucas Adel. Jefferson, Camacho, Matheus Bueno e Chay. João Vitor, Reinaldo e Paraíso. O técnico Júnior Rocha repete, né? Repete fora a mudança do Heitor, repete, né? A mesma formação tática no 4-3-3. Vamos esperar que o Guarani possa performar melhor do que na partida contra o Curitiba. Até mesmo na entrevista coletiva do Vladimir durante a semana, ele disse, né, que o Guarani ali, ele acabou, por mais que ele tenha, né, jogado bem, o Guarani, ele gostou, né, como a formação Guarani jogou, porém, entretanto, faltou aí o Guarani ser um pouco mais agressivo, mais incisivo. Nós batemos muito nessa tecla que o Guarani precisa caprichar na frente do gol, porque o Curitiba estava pedindo para tomar um gol, pedindo. E o Guarani, né, por N motivos, o Guarani não consegue criar. Na parte defensiva, o Guarani foi muito bem, né? Se segurou bem, na verdade. E a chance que o Guarani teve, o Guarani não conseguiu concluir, colocar a bola dentro da rede. Quem sabe, né, que se repita o que aconteceu contra o Botafogo e o Guarani possa sair com os 3 pontos. Lembrando que o Guarani, né, vai joga na partida de hoje. Escalado, hein, Albert? Oi? Escalado. Já escalei. Você não. Opa, já escalei. Você ouviu escalando? Ah, então tá bom. Eu vou escalar de novo. Se você não ouviu, você. Não, eu ouvi, mas se você quiser então tá escalar bom. de novo, pode escalar. O Guarani vem definido escalado assim para Gustavo Marques e a você, amigo internauta conectado nos canais de Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87,9. Gustavo Marques não ouviu, tá? Vladimir, Diogo Matheus, o Douglas Bacelar e Lucas Adel. O Jefferson, Camacho, Matheus Bueno e Chay. João Vitor, Reinaldo e Paraíso. Então, o Guarani vem definido escalado. Como estava, né, dizendo aqui, o Gustavo Marques acabou me cortando. O Guarani vem com a mesma formação que jogou contra o Curitiba. Tomara que, né, nominalmente houve a mudança do Heitor no lugar de Diogo Matheus, o Heitor que sofreu um entorse. Tomara que o Guarani possa agora, as chances criadas, né, dentro de casa, o Guarani possa sair com os 3 pontos. E só lembrando, né, que ainda no Brinco de Ouro da Princesa, na partida contra o Botafogo, houve, né, a busca, né, dos recursos para a turma que está no Rio Grande do Sul, né, desse catástrofe que aconteceu. Catástrofe que aconteceu e ainda continua ainda, né, as doações ainda no jogo de hoje. E a torcida do Guarani, né, veio firme, né, ajudando bastante. E isso é muito bom, né? Falta o Guarani, né, com toda a ajuda aí. Vamos ver quantos torcedores estarão, né, no Brinco de Ouro da Princesa com a situação do Guarani. Porque a gente bate naquela tecla, né, Gustavo Marques e amigos, né? O Guarani ele vai se acertando fora de campo, né, uma recuperação judicial. Mas o futebol, né, na parte esportiva, o Guarani está, se não prestar atenção, está, né, fadado a falir. Gustavo Marques. Ô, Albert, tira uma dúvida pra mim. Confirma os 2 laterais do Guarani. Quem que o Júnior Rocha hoje Diogo colocou? Matheus e Jefferson. Diogo Matheus e o Jefferson. Então o Heitor hoje banco, o Heitor, vamos lá de novo. Por favor. O senhor... Sim. Não, o senhor não vem ouvindo que o Heitor não joga na partida de hoje porque ele sofreu um entorse. Então o Diogo Matheus, né, 3 partidas, se eu não me engano, 2 partidas está fora, e ele volta, né? Ele volta a figurar aí entre os titulares, o Gustavo Marques. Obrigado, isso, Albert. Na verdade, eu queria ver se você estava atento. Por isso que eu repeti. E talvez muitos bugrinos, né, entraram na live agora ou ligaram o seu rádio agora na Valinhos FM e aí ficaram com essa dúvida. E o Entendi. Albert acabou aí repetindo. Então quer dizer que o Diogo Matheus hoje volta, né, a ser titular por conta aí de um problema. Entorse, né? O entorse do Heitor, exatamente. Isso entorse aí é muitos dias, hein? Ou não, né? Albert. Tomara que não, né? Mas vamos lá. E pra você, Heitor ou Diogo Matheus? Pra mim, pela última partida, o Heitor, né? O Diogo Matheus, ele, né, não performou da melhor forma possível, né? E só lembrando que o Guarani tem 7 desfalques, né? O Pegorari, o Bruno Mendes, o Bruno Oliveira, Márcio Silva, o Luan Dias, o Ayrton, Caio Dantas e o Vinícius Cauê. Ele que entrou no segundo tempo no lugar do Jefferson, acabou sentindo, 15 minutos em campo, acabou sentindo o golpe, acabou sentindo aí a lesão. E mais um jogador no estaleiro. O Guarani que tem problemas, né? Problemas com
com seus jogadores, né? Estão estourando na 4ª rodada. E só lembrando, hein? Só lembrando que só no mês de julho, hein? Só no mês de julho que o Guarani pode ir ao mercado, né? Que estará aberta a 2ª janela. O Guarani pode contratar, Gustavo Marques. Só refugo no mercado, né? Não, aí depende, né, meu? Aí depende, né? Daqui a pouquinho, então, Robert, tem Arthur Eugênio Matias, nós vamos para o América Mineiro, tá pronto aí? Então vamos lá. América Mineiro, o destaque do América Mineiro, depois nós vamos para um rápido intervalo e hoje tem Arthur Eugênio Matias. O América Mineiro, né, que precisa dos 3 pontos para voltar ao G4. O time busca manter a invencibilidade no torneio. O Coelho tem 3 empates e 2 vitórias nesse início do campeonato. A equipe vem do empate sem gols contra o Mirassol em Belo Horizonte. E recuperado de um incômodo muscular, Benítez, ele ex-Vasco, São Paulo, né, volta a ser opção para o treinador. Ele disputa a posição com Moisés no meio de campo. Fabinho está recuperado de uma disposição que tirou do jogo contra o Mirassol. Gustavo Marques. Tá certo, esse é Albert Cavalcante com o destaque do América Mineiro. Albert Cavalcante, América Mineiro vem bem no campeonato? Vem oscilando, como é que está a situação de momento hoje dentro da competição? O América Mineiro oferece risco para o Guarani, qual que é a sua opinião? O Guarani tem chance de ganhar, é favorito? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também, daqui a pouquinho tem intervalo comercial aqui nos canais Futebol Interior. O América Mineiro aí é invicto, né, no campeonato, né? O América Mineiro, ano passado, ele caiu, né, da Série A para a Série B, é uma equipe que é estruturada, né? Apesar do tropeço em casa, né? O América Mineiro, você sabe, né? Tem que ter toda a atenção. E aquela, né? Eles estão em busca dos 3 pontos, como o Guarani. Pela situação que está o Guarani, será um jogo muito difícil. Mas o fator casa, esperamos, né, que possa aí fazer a diferença, porque o América Mineiro é uma bela de uma equipe, viu, Gustavo Marques? Tá certo, esse Albert Cavalcante, dando aí a sua opinião sobre o América Mineiro. Agora nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida e em definitivo para a transmissão de Guarani América Mineiro e Guarani. Falamos em nome de Concessionária Sim e também da Pizzaria do Dadá, já que nós voltamos. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques.
Estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior em mais uma jornada esportiva, em mais uma transmissão. Falamos também pela Rádio Valinhos FM 87.9 e os canais Futebol Interior. Hoje o Guarani jogando dentro de casa, como eu disse, tenta a reabilitação no Campeonato Brasileiro Série B. Será que dá Guarani? Será que o Bugre vai conseguir a reabilitação? O Albert Cavalcante nos bastidores disse pra mim, não, hoje vai dar Guarani. Mas o mesmo Albert disse pra mim semana passada, contra o Coritiba, que ia dar Guarani. E não deu Guarani. Será que hoje vai dar Guarani, Albert? Tem que dar, né? A situação do Guarani, por mais, né, que seja uma equipe qualificada como a América Mineiro, né? O Guarani precisa dos 3 pontos, né? Hoje é vencer ou vencer, né? E só lembrando, né, que olhando aqui a escalação do Guarani, né, com o Vinícius Cauê acabou sentindo, né, está aí fora, vai ficar fora por um período, né, eu estou olhando o banco de reservas, acabei me deparando aqui, né, com o Anderson Leite, né, o Anderson Leite que, né, sofreu uma lesão, ficou um bom tempo parado, ele está, né, virou opção do banco de reservas, e também o Ryan, o zagueiro Ryan, né, que nós tanto, né, gostamos, né, do futebol dele, e volta ao banco de reservas depois de um bom tempo. E o Lima, ele mesmo, o Lima, o volante Lima, que também um bom tempo aí acabou aí sendo emprestado, voltou, e pelo que foi, né, dito, né, o técnico Júnior Rocha gostou do que viu na apresentação dele nos treinamentos durante a semana, e ele está de volta, viu? Que bom, que bom. E não adianta só estar de volta, né? Se tiver oportunidade, tem que mostrar qual a razão, motivo, circunstância que ele está de volta na equipe do Guarani. 20h18 na cidade de Campinas. Vamos ouvir um pouquinho a história dos confrontos, né? Com ele, Arthur Eugênio Matias, vai falar aí sobre a história dos confrontos entre Guarani e América Mineiro. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos aproveitar este confronto para falar de um jogador que marcou época aqui no futebol interior. Vamos lembrar da história, da carreira do goleiro Neneca, o primeiro dos Nenecas. Depois, vários outros goleiros acabaram jogando com o nome de Neneca, mas o número 1 é o Neneca, o Hélio Miguel, cuja carreira nós vamos lembrar aqui no futebol interior. O goleiro Neneca começou jogando no Paraná de Londrina, que depois viria a ser o Londrina Esporte Clube, o Tubarão. Neneca começou muito bem na equipe do Londrina. Você está vendo aí uma foto de Neneca, novinho no time do Londrina. Olha outra foto de Neneca no Londrina, 1972, olha o técnico Orlando Fantoni, o mesmo Fantoni, o tio Fantoni, que levou o Neneca para o Náutico, levou o Neneca para o América Mineiro, em pé, Ditinho, Neneca, João Batista, Café, Jardel, Laurício e o massagista Lélio. O primeiro em pé, como eu disse, é o técnico Orlando Fantoni. Agachados, Zé Rubens, que jogou no Noroeste de Bauru, Neco, Jeremias, Petronílio e Canhoto. Neneca, no Londrina de 1972. Neneca foi muito bem no Londrina, chamou a atenção, passou um período fazendo testes, estágio no Santos. Isso só o futebol interior sabe. Mas no Santos, com vários outros goleiros, Joel Mendes, Serras, Cláudio, Neneca acabou não sendo aproveitado. Mas em 1973, ele foi negociado com o América Mineiro. Aí você vê uma foto de Neneca no gol do time do América, 1973. Neneca teve destaque no América no Campeonato Brasileiro, 1973, junto com o Juca Show, com outros jogadores que se destacaram na equipe do América Mineiro. Mas logo em seguida, Neneca, progredindo na carreira, foi para o Náutico. E no Náutico ele foi campeão pernambucano, chamou muita atenção, foi um destaque do time do Náutico. Você vê uma foto aí de Neneca no Náutico. Olha o timaço
do Náutico em 1975. O segundo é Pedro Omar, que também jogou na Ponte Preta. O goleiro Neneca, agachados, olha que ataque. Dedeu, que jogou no Guarani. Juca Show, Jorge Mendonça, o lendário Jorge Mendonça. O meia Vasconcelos, que depois foi para o Palmeiras, está hoje morando no Chile. E o ponta esquerda Lima, que jogou também no Corinthians. Neneca, no Náutico, em 1975. E em 1976, Neneca foi contratado pelo Guarani. Acompanhe a trajetória, a história de Neneca na equipe campineira. Neneca chegou ao Guarani em 1976. Em 1975, o Guarani atravessou um momento difícil em termos de goleiro. No começo do ano, Tobias, para mim o melhor goleiro da história do Guarani, foi negociado com o Sport. E o Guarani testou Sérgio Gomes, testou João Marcos, mas estava tendo dificuldade no gol. Tanto é que foi buscar de volta, já veterano, Sidney Poli, que encerrou a carreira no Guarani, começou no Guarani, jogou em grandes clubes, e Sidney Poli veio mais para tapar buraco. Tanto é que depois ele transformou-se em treinador de goleiros do próprio Neneca. E o Neneca chegou muito bem ao Guarani. Logo de cara, foi campeão paulista do primeiro turno. Olha o jogo que deu o título ao Guarani contra o São Bento de Sorocaba. O Guarani ganhou de 3-0, 1976. No futebol interior você acompanha a foto em pé. Miranda, Neneca, Amaral, Nelson, Deodoro e Flamarion. Agachados, Renato, Zenon sem bigode, André Catimba, Davi e Ziza. O Guarani de Neneca em sua primeira temporada na equipe bugrina. Mas o auge, o apogeu de Neneca foi em 1978. O goleiro campeão do time bugrino, Neneca, Mauro Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Zenon e Renato, capitão Careca e Bozó. É o time que todo torcedor do Guarani lembra, é o time histórico do Guarani. Neneca foi muito importante. Neneca, além de um grande goleiro, foi líder deste time bugrino. Ficou no Guarani até o início de 1980, quando foi negociado com o Operário de Campo Grande. E Neneca chegou no Operário e logo de cara foi campeão estadual, 1980. Olha no futebol interior, frisa na tela uma foto do Operário campeão sul-mato-grossense, revista Placar, 1980. Além do goleiro Neneca, alguns jogadores conhecidos, agachados. O segundo é Arthurzinho, o mesmo que jogou no Vasco, Fluminense, Corinthians e tantas outras equipes. Tem também trabalhado com um destaque como treinador. O centroavante, o terceiro agachado, é Lima. O centroavante que jogou no Inter, no Grêmio, no Corinthians. Fez muito sucesso, Lima, centroavante. E em pé, o penúltimo, em pé, é Cocada. Olha o Cocada com cabelo de exército. O Cocada também jogou no Guarani e no Vasco da Gama. E Neneca continuou sua trajetória de sucesso. Do Operário, ele voltou para Londrina e conquistou o título de campeão paranaense em 1981. Como era campeão esse Neneca, hein? Olha a Neneca campeão paranaense no Londrina. Mais uma vez, revista Placar, 1981. Neneca, o goleiro da foto ao lado dele. Logo na sequência, Fernando Nariz, que também jogou no Guarani, jogou no Santos. Agachados, o centroavante, no meio da foto, Paulinho, irmão de Juninho Fonseca, que foi revelado pelo ginásio pinhalense. Neneca, no Londrina, campeão paranaense em 1981. Depois do Londrina, Neneca começou a jogar em equipes de expressão menor, mas continuou agarrando muito. Esteve no Fluminense de Feira de Santana, no interior da Bahia. Olha uma foto de Neneca no Fluminense de Feira de Santana, 1985. Na sequência, Neneca voltou para o estado de São Paulo,
foi jogar no Bragantino, disputando o Campeonato Paulista da Intermediária. Olha a Neneca no Bragantino. Na foto, o último agachado é o ponta esquerda Osnir, que também jogou no Guarani. Em 1986, com quase 40 anos, Neneca ainda estava ativo. E seu último clube de destaque foi o Votuporanguense, disputando a divisão intermediária. Olha uma foto de Neneca no gol da Votuporanguense. Neneca fez poucas partidas na equipe de Votuporanga, foi substituído por Valô e depois passou a jogar na Seleção Brasileira de Master. Neneca, no final de carreira, jogou na Seleção Brasileira de Master e passou a ser treinador de goleiros. Chegou a trabalhar no Guarani, no Londrina e em algumas outras equipes. Mas, infelizmente, Neneca não estava com uma vida muito regrada, bebendo muito. O ex-goleiro Neneca, Hélio Miguel, e acabou falecendo na cidade de Londrina, sua terra natal, onde está sepultado. Neneca morreu no dia 25 de janeiro de 2015, aos 67 anos. Aqui no Futebol Interior, lembrando a história, a carreira do goleiro Neneca, com muito destaque. Guarani e Londrina, Neneca, goleiro que pegou muito nos dois times. Quer falar comigo? Aqui no Futebol Interior. Qualquer atleta do passado, fale comigo. Eu recordo a história. Sempre aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Esse é o Arthur Eugênio Matias. Como conhece, hein? Como conhece de Guarani. Tem tudo na memória. A história, os confrontos aí que envolveram o Guarani e os clubes em que o Guarani vai enfrentar no Campeonato Brasileiro Série B. E hoje ele lembrou de um ídolo do Guarani, né? O goleiro Neneca. Falando em ídolo, Albert, que coisa, você viu o que aconteceu com o Cássio? Eu sei que tem nada a ver com o Guarani, mas... E o Cássio? O que você achou? Gratidão, é um momento... Imagine, o Neneca foi ídolo do Guarani, né? Imagine o Neneca hoje na atualidade do Guarani, né? Se o Neneca estivesse vivo, fosse novo, estivesse jogando, né? Deixasse o clube aí por um momento complicado. O que você acha? Cara, o Cássio foi embora, vai com Deus e boa sorte. 12 anos, sei lá quantos anos estava lá no Corinthians, né? Então vai com Deus e boa sorte, né? Ele seja feliz e vida que segue, né? Jogadores aí, dirigentes passarão, a instituição não passará, né? Então... Eu acho que você não é possível, acho que você tem algo contra os jogadores, né? Porque não é possível o Albert Cavalcante, né? Parece que a história que o jogador fez pelo time, isso não é relevante, né? O jogador vai pra lá, não, parece que você tem algum karma, né, relacionado aos atletas que... Então, cara, tudo bem, a instituição lugar, é maior, né, do que qualquer atleta, cara, mas tem uma história. Tudo bem, né? Também tinha. Se dedicou ao clube, foi campeão pelo clube, e aí, é só mais um número, é empresa, cara, tchau e bênção. Mas aí que tá, né? Foi opção dele, né? Quis renovar, vai com Deus e boa sorte. Não, a opção dele não tinha condições, né? Ótimo, então você respondeu a minha pergunta. Condição, por quê? Mas por quê? Porque pesa o ambiente. A torcida não deixa o atleta jogar. Fase ruim, eu passo, você passa, você vai passar, o Felipe vai passar. Todos nós vamos passar por momentos ruins. Claro, né? Mas cabe apoio, né? Apoio. Cara do céu. Tá. Apoio. Mas eu não entendo essa história, né? Pra mim é aquela, né? O problema, né? O problema é como como é encarada a situação, né? O cara quis ir embora, meu. Ele já fez serviços prestados, vai com Deus e boa sorte. É a mesma coisa dos jogadores, né? Vamos cortar os T's e pingar os Is, que nem diz o Alberto César, né? Ele não foi embora porque ele quis. Ele foi embora porque ele não tinha mais clima para ele ficar. Não era um desejo dele. Eu recebi uma proposta, eu fui embora. Porque ele não tinha apoio de lado nenhum.
Você olha pra esquerda, não tinha apoio. Olha pela direita, não tinha apoio. Que nem ele mesmo disse lá na coletiva. Se o time sofre pênalti, é culpa do Cássio. Toma gol, culpa do Cássio. É complicado, né? Viu? Eu recebi uma mensagem aqui do Dr. Arthur Eugênio Matias, né? Que a segunda-feira movimentada. Tem no site Futebol Interior, viu? O Brusque anuncia a saída de Luizinho Lopes após 19 meses no cargo e já anuncia novo treinador para a Série B. Então você quer saber mais informações, já sabe, né? Se não deu nos canais Futebol Interior, não, né? No site Futebol Interior, é fake news, doutor Arthur. Um abraço, muito obrigado. Então, notícia agora em primeira mão, já está nos canais Futebol Interior. Então, a segundona movimentada, o Brusque anunciou então a saída do Luizinho, é isso, Albert? Luizinho Lopes, né? Após 19 meses no cargo, né? Você viu o tempo, né? No cargo. E acabou aí a demissão do treinador. Mas assim vai, né? Enquanto isso, né? 19 meses, né? E o Guarani aí, anualmente, né? Vamos dizer assim, 2 vezes ao ano, o Guarani faz, né? Gosta, né? De trocar treinador. Como se o problema fosse só o treinador, né? Como aquela, né? Me dê 2 limões aí para fazer uma bela limonada. Não adianta pedir laranja, né? Laranjada, etc, etc. E aqui, né? No nosso YouTube, né? Sim. Né, o Roberto Zappens, hoje ganha o América 2-0. Fala isso não. Não fala não. Qual que é o nome dele mesmo? É o Roberto Zappens, hoje ganha o América 2-0. Não, boa transmissão. Não fala isso não, Roberto. Pelo amor de Deus. O Fábio Bruno, vamos Guarani, vamos Guarani. Bora, vamos Bugrê. Vamos jogar para ganhar. Né? O Guarani precisa, mais do que nunca. Última colocação, o Guarani precisa. Eu não quero voltar naquele mesmo assunto, né? Mas se você lembrar aí 2022... né, o sofrimento que foi. O Guarani passou das 38 rodadas, passou 30 rodadas na zona de rebaixamento, foi sair só nas últimas aí com né, o Mozart Santos, aí, obviamente, né, com a chegada do Jamerson. E não é de com a hoje, chegada... Não então, é de hoje, o Guarani sempre é deixa para as últimas né? rodadas. Mas aí que tá. Aí vem o sofrimento, então, né? então. Mas, Albert, vamos analisar um pouquinho das partidas em que o Guarani disputou nesse Brasileirão Série B. Eu tive a oportunidade de narrar 3, né? Voltando aí ao futebol interior, 3 dentro do Campeonato Brasileiro. Acho que foi 5 rodadas eu narrei aqui nos canais Futebol Interior. O Guarani perdeu para o Coritiba? Perdeu. Mas, na minha humilde opinião, e se você discordar de mim, você tem total liberdade para falar, não, Gustavo, eu não concordo com você. Houve uma evolução. Na minha opinião, houve uma evolução, mesmo que foi pouca, o Albert, mas houve uma evolução desse time do Guarani. Guarani que jogou aí 5 rodadas nesse Campeonato Brasileiro da Série B, você colocando desde a estreia do Guarani para até a partida contra o Coritiba. Na sua opinião, Albert, você concorda comigo? Houve uma evolução do time do Guarani, mesmo que foi pouca, mesmo que o Guarani... Como é que tá aí? Você concorda, Albert? Gustavo, é assim, né? O treinador, ele tem aí as sessões de treinamento, né? E, obviamente, né, com o tempo... Agora sim, Felipe. Agora não, Felipe. Eu preciso de um pouquinho ganho, só um pouquinho... Mais um pouquinho, Felipe. Aumentar a trilha aí. Aí, boa. E o Guarani, né, nas primeiras partidas, né, nós vimos aí que o Guarani oscilou, que isso era normal, né? Para mim, o erro foi ter, né, mantido por 45 dias, né, na famosa mini pré-temporada, o Claudinei Oliveira. Então ele acabou montando a equipe, veio os jogadores, e aí do nada, né, depois de depois de 2 partidas, ele que chegou no Campeonato Paulista, ele acabou sendo demitido, e aí o Guarani foi em busca do treinador que poderia encaixar, fazer um bom trabalho no Guarani. Né? Então, você foi atrás do Júnior Rocha, né? O Júnior Rocha, né, nas suas primeiras palavras, também trouxe o Toninho Cecílio, também, que conhecedor de bola. Suas primeiras palavras, assim, ele passou muito entusiasmo, né? Agora precisa passar esse entusiasmo para dentro de campo. E a gente esperava isso, né? Nós tivemos aí a partida contra o Botafogo, beleza, legal. Depois, né, nós só perdemos para o Santos. E foi dito que esse campeonato não é o campeonato Guarani contra o Santos. Então, obviamente, iremos, né, disputar o nosso campeonato contra o Curitiba. E o Guarani jogando fora de casa, o Guarani até, né? Aquela síndrome dos 15 minutos, né? O Guarani soube sofrer, né? A gente até achava ainda que o Guarani usou e abusou do goleirão Vladimir, né? Sempre mantendo a posse de bola. E ali a equipe do Curitiba fez um gol e simplesmente foi para trás, né? E o Guarani, né, tem aquele velho problema, né? Quando o Guarani precisa propor o jogo, o Guarani sofre, né?
achávamos que o problema seria a ausência do Regis, né? Chegou o Luan Dias também não performou do jeito que todos esperávamos. Será que não precisa de tempo, Albert? Técnico novo, para ele sentir aí o time, para essa equipe desenvolver aquilo que o técnico pede? Não temos tempo. Você acha que ele não tem 3 rodadas de tolerância? Não temos, não, mas... Eu falo pelo técnico, não, tudo bem. Houve mudanças, houve mudanças no Guarani, houve troca de técnico, a gente também não pode cobrar, não tô dizendo que você tá cobrando, não é isso, né? Bom. Mas a gente não pode também botar uma pressão dentro da equipe, é claro que reflete ao treinador uma certa pressão. O treinador está conhecendo a equipe está conhecendo o treinador. E aí, como eu disse, você concorda comigo? Houve uma evolução, mesmo que foi pouca, mas houve uma evolução. Deu uma melhorada nessa equipe. Eu acho que no decorrer aí das partidas, e é claro, também concordo com você, que o Guarani não tem crédito para poder esperar 3 ou 4 rodadas para essa equipe se desenvolver aquilo que o técnico precisa, mas também o técnico não pode, não consegue. Aliás, não é que ele não pode, ele não consegue fazer milagre e fazer uma equipe redondinha em 2 partidas, 3 partidas que ele tá no comando da equipe. Você aceitou o desafio, né? Você pegou o Santos logo de cara, numa estreia, né, do técnico, pegou o Santos. Depois veio o Coritiba, mesmo que não passa uma fase muito boa, né? Mas é o Coritiba, jogando fora de casa. Pegou quem mais? O Botafogo? Ele pegou o Botafogo? O Botafogo venceu. Venceu. E aí, então, eu acho que ele tá no crédito. Tá no nível ali, né? Agora joga dentro de casa contra a equipe do América Mineiro. Eu acho que depois da partida de hoje, a gente pode fazer uma análise mais em cima dentro do treinador e dentro dessa equipe, né? E você sabe que eu sou crítico. Não, então, mas assim, o Júnior Rocha, né? O técnico Júnior Rocha, sim, ele deu uma clareada na equipe, sim, o sistema defensivo, por mais que venha tomando gols, né, nós temos uma ideia de futebol, uma ideia de jogo que ele pretende, né, mas o problema é não temos tempo, né, isso é uma questão, né, não temos tempo. E o Guarani precisa mais do que nunca, né? O Guarani agora, né, contra o América Mineiro, depois vai jogar em casa contra o Paysandu, vai jogar fora de casa contra a equipe do Mirassol, se eu não estiver enganado, e depois vai jogar em casa depois contra o Operário. Então, dessas 4 partidas que o Guarani vai fazer, o Guarani tem 3 partidas em casa. Então, a recuperação do Guarani no campeonato é agora. O Guarani precisa, porque desde o Campeonato Paulista, né, desde o final do Campeonato Brasileiro no ano passado, estamos falando, é agora. E quando o Júnior Rocha chegou, né, quando ele foi do Água Santa, ele, né, chegou pra cá, né, não Água Santa não, desculpa, agora esqueci da equipe que ele veio, chegou pra cá, cara, nós sabemos o que o treinador, quando ele aceita um desafio, ele sabe, que ele não chegou enganado. Ele sabe, né, ele chegou, já conhece a equipe, é verdade, as deficiências, etc. Mas só que não tem tempo. O Guarani não tem tempo para poder agora esperar, né? Não tem mais o que fazer. Vai passando, o tempo vai passando, faltam 32 rodadas. E vai passando. E volta a dizer... Mas você tem que lembrar, Albert, que não foi o planejamento do Guarani trocar de técnico. Como então, não foi no planejamento. Como Se não? ele começa com o Claudinei... Foi planejamento? Se ele começa com o Claudinei, o planejamento da equipe é que o Claudinei fica até a última rodada. Como em 2 rodadas você vai mandar o cara embora? Mas mandou, então houve uma mudança. Mas quem mandou embora? Foi a torcida ou foi o planejamento? Eu tô falando de quem quer a culpa. Mas houve mudanças de planejamento ou não houve? Você planejou algo. A diretoria. Eu vou começar o campeonato com o Claudinei Oliveira porque eu acredito que ele vai ser duradouro. Ou seja, sendo duradouro, vai vencer as partidas, não vai ter pressão e vai ficar na equipe. Se houve mudança, então muda toda a trajetória, muda todo o cenário. Claro. A gente tem que ter paciência com esse treinador. Mas a culpa não é do treinador. Não tô dizendo que a culpa é do treinador, não tô dizendo que a culpa é dele. Mas pra ele mostrar a cara dele, o jeito dele, o toque dele, o tempero dele, não é de uma rodada pra outra, é o que eu tô falando. Meu amigo, é assim. Mudou todo o cenário. Agora, se fosse o Claudinei Oliveira ou se o Júnior Rocha tivesse começado o campeonato, aí eu concordaria com você. Não, peraí, tem que ter mudança. Algo tá errado. Não, mas o treinador chegou faz 3 rodadas, pegou o Santos logo de cara.
Mas, né? Gustavo, mas quem tá falando? Mas a mudança que a gente pede não é mudança de treinador. De mudar treinador. Eu tô mudança dizer, nominalmente, acredito. O Guarani mostrou uma evolução, mas foi pouco. Precisa de muito mais, não precisa? É isso que eu tô querendo dizer. Ah, claro. Pra você conquistar um acesso, ou pra você não correr risco de cair, tô dando um exemplo. Acesso, esquece. A possibilidade. 45. A possibilidade. O campeonato do Guarani é 45 pontos. Mas há possibilidade. Não há possibilidade? O ano passado, de 360 equipes que disputam o Campeonato Brasileiro de 2006, na era de pontos corridos, 360 equipes disputaram a Série B. Desses 360 equipes, apenas acho que foi 3 equipes, as equipes que fizeram apenas 3 pontos, fizeram nenhum ponto em 3 rodadas, apenas uma subiu. Né? Ou seja, primeira rodada derrota, segunda rodada derrota, terceira rodada derrota. Foram vencer na 4ª rodada. Dessas 360 equipes, apenas uma subiu, né? Que, vamos dizer, eu vou dizer pra você quem é, né? O Thiago Carpini, um ano passado, ele com essa campanha, né? O Pintado começou depois do meu Thiago Carpini. O América Mineiro, o Juventude só veio ganhar na 4ª rodada contra o Guarani, 1-0 o gol do Nenê. E dentre as outras, né, 5 se permaneceram na Série B e 11 caíram para a Série C. Então, essa urgência, os números dizem. O pior início do campeonato, né, de um campeonato do Guarani está sendo esse. Então, assim, nominalmente, não mudar o Júnior Rocha, assim, como você disse, né, evolução. Sim, mas precisa de mais. O Guarani tem quase aí os mesmos jogadores, Diogo Matheus, o Lucas Adel, mesmo que foi por pouco tempo, o Camacho não, desculpa, o Matheus Bueno, o João Vitor, né, o Reina, eles estavam no Campeonato Paulista, eles fizeram o campeonato de 12 rodadas, o Guarani fez 10 rodadas. Então o Guarani precisa de mudanças, que eu acredito nominalmente, mas hoje eu não critico o treinador Júnior Rocha. Por quê? Porque o cara tem 7 jogadores aí fora. Luan Dias, o Caio Dantas, o Bruno Oliveira, né, que chegou, estão machucados. Que o departamento médico do Guarani, pelo amor de Deus, né, tá lotado, né? Então ele não tem as peças, não tem opções. Estamos aí, depois de um tempo, aí, nós estamos vendo o Ryan no banco de reservas, né? Mas eu fico perguntando, né? O Lima voltou no banco de reservas, eu fico perguntando, mas o Rafael Freitas, né? E o Gustavo França? Então esse é o meu questionamento, né? E quando você fala de planejamento, me traz uma revolta, de verdade. Lá no fundo, aquele sentimento bugrino, há uma revolta. Por quê? Eu, como torcedor, acredito que você também teve essa percepção que o Claudinei Oliveira não daria certo pro Brasileiro Série B. Eu acho que era a opinião de quase todos os bugrinos e de todos os cronistas esportivos da cidade. Cumprida, né? Missão cumprida. Missão cumprida no Paulista, mas beleza, foi. E só não caiu porque o Red Bull jogou com a equipe sub-20. Missão cumprida. Claudinei Oliveira não fez nenhum milagre. Agora você vai manter o mesmo treinador para um campeonato, sabendo que sabendo que se acontecer algo de errado, vai ter que mudar toda a alçada, vai ter que mudar todo o cenário. E o Guarani, será que tem tempo para mudar todo esse cenário? Você está usando as minhas palavras. Não estou usando as suas palavras. Sim, você está usando. Faltam 32 rodadas agora. Então, mas aí 32 rodadas, só que o tempo vai passando. O tempo vai passando, mas você vai cobrar algo de imediato? Claro. Ué, você tá na empresa hoje, eu vou querer que você executa da noite pro dia. Não é assim. Quando você aceitou a sua vinda para a equipe do Guarani Futebol Clube, com todo o seu tamanho, todo o seu gigantismo, toda a sua história, você acompanhou. Eu tenho certeza que todos, como disse o treinador Júnior Rocha, mas escuta, ele já veio sabendo os problemas que o Guarani tinha. Sei, ué. Agora, a questão é de urgência. Você então tá Futebol aqui, é resultado. Você tá aqui, você vai ter que resolver o problema. Futebol é resultado. Não aceitasse. Não quer ser cobrado, vai jogar beach tênis, sinuca, tênis. De cobrança, de não cobrança, de que vai ser cobrado não. A questão é que não podemos cobrar algo em 2 rodadas ou 3 rodadas que um treinador está treinando a equipe. Eu acho que a equipe não vai desenvolver o estilo que o técnico quer. Agora, uma coisa eu falo pra você. Sumiu aqui, uma coisa eu concordo com você. Muda o esquema tático, pô. Não tá dando certo. Não deu certo com o Claudinei Oliveira.
Não deu certo com quem mais? Não tá dando certo com o Júnior Rocha. Eu acho que sim, há tempo pra ele saber que dá pra mudar o estilo da equipe, o esquema da equipe, né? O problema é, né, mas ninguém muda. No banco. Não, mas é que tá, o Guarani, depois, né, até mesmo com o Claudinho Oliveira, né, quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez, né, ele pegou, mudou, colocou 3 zagueiros, né, jogou no 3-5-2 e o Guarani conseguiu aí os empates, conseguiu aí a vitória, né, por mais que seja sub-17, sub-11 aí do RB Bragantino. E quando começou o Campeonato Brasileiro, o Claudinho Oliveira voltou no mesmo sistema do Louser, né? 4-3-3, com quase aí com a mesma formação, etc, etc. E assim foi demitido aí o técnico Claudinho Oliveira. Passado isso, né, com a escolha do técnico Júnior Rocha, achei que teria alguma mudança, né? E ele acabou voltando no mesmo esquema, né? Então aí fica aquela história que eu bato na mesma tecla. Qual o critério? Critério é não ter critério? Quando eu estava mostrando as imagens do estádio Brinco de Ouro da Princesa, tomara que lote bombe, né? Bombe, né? A situação lógico que estamos no começo do campeonato, como diz o Gustavo Marques, né? Mas faltam 32 rodadas, né? E passa assim, ó, né? E vai aumentando mais o sarrafo. E só lembrando, vou passando aqui no chat, né? Nosso chat ao vivo, Futebol Interior. Mande mensagem no YouTube. Isso mesmo, mande mensagem no YouTube. Eu e o Gustavo Marques estamos ligadinhos aqui, ó. O Fábio Bruno, vamos Guarani. O Romeu 75, boa noite. Guarani 1, América Mineiro 1. Boa noite, profissionais. Não precisa da vitória, não precisa de empate. Hoje empate não dá, viu? Não precisa da vitória. Mas muito obrigado. Vai mandando aí a mensagem aí, viu? Manda mensagem, tô pensando no Gustavo Marques fazer aquela mágica, mas pelo jeito ele esqueceu. Não, já né? foi. Já fez aquela mágica? Mas foi, então beleza. Foi no Radiosnet. Então beleza, então. E não esqueça de nos acompanhar, hein? Aqui você que estava ouvindo pela Rádio Valinho 87,9, quer ver a imagem aí pelo YouTube, também estamos no Radiosnet, estamos aí em todas aí as plataformas, né? Que existem aí para você poder acompanhar essa jornada esportiva. Hoje Guarani América Mineiro, que daqui a pouquinho, 8h47, 9 horas, a bola rola, hein? A bola rola e vamos pra cima, Bugrê. Vamos jogar pra ganhar. Tá certo, então. 20 horas mais 48 minutos da cidade de Campinas. Daqui a pouquinho tem Guarani, América Mineiro e Guarani. O Bugre necessita, o Bugre precisa da reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro Série B. E hoje, junto com a sua torcida, vai tentar vencer a equipe do América Mineiro. E tomara que o Bugre vença. Todas as energias sejam levadas para o Guarani nesse exato momento e que o Bugre possa entrar em campo e trazer não, né? Deixar aí os 3 pontos para o torcedor que está na arquibancada, que está ouvindo aí os canais Futebol Interior, que está também na Rádio Valinhos FM, faltando aí pouco mais de 10 minutos para a partida começar, horário de Brasília, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Falamos em nome de Concessionária Sim, a maior concessionária Fiat da região. Restaurante do Dadá, liga e peça sua pizza. Comi a minha hoje, hein? 997883821. Júnior Rocha, fala. Vamos ouvir o técnico Júnior Rocha, rapidinho. Obviamente, depois se não ter o resultado, tem total liberdade de cobrar, né? E isso é justo. A questão do que a gente traz dos outros jogos é essa evolução. A vitória do Botafogo nos trouxe de novo a confiança, né? De persistir na nossa evolução no dia a dia. E a gente vem preparando ele. Tá aí o técnico Júnior Rocha, viu? Tem toda a liberdade de cobrar. Ele mesmo tá falando que a torcida tem toda, né, de cobrar. Ainda, não, o técnico Júnior Rocha disse pelo resultado, falou sim. Aí vem você falar que não pode cobrar o trabalho do canal. Não, eu não falei isso. Pelo amor de Deus, eu não falei isso. Eu não falei que o técnico não tem que ser cobrado, não pode ser cobrado. Eu não disse isso. Não, você disse que o trabalho dele só depois ser avaliado aqui. Eu disse que o trabalho dele... nós temos que esperar, não que ele não tem que ser cobrado. Eu disse, tem várias circunstâncias que você pode cobrar um treinador. Você poderia falar do esquema tático? Sim, como agora eu falei. Cobrar a vitória, negativo. Não pode cobrar a vitória. Não então entramos em campo para perder ou para empatar. O Campeonato Brasileiro é de pontos corridos, ou seja, a vitória vale 3 pontos e derrota vale nenhuma, empate vale 1. Não podemos cobrar a vitória, Gustavo. Vamos passar a escalação depois dessa. Você, na próxima partida, você vai colocar. Eu não. O Corsato vai te colocar na técnica aqui do Futebol Interior. Você vai ter que comandar a técnica
o melhor possível. Tem que ser melhor que o Felipe Marques. Beleza? Se eu me dispor... Não, assim. Peraí. Se eu me dispor... Agora, se eu me dispor aí a fazer... Aí dá problema no botão, você não sabe... Então mas o Júnior Rocha não sabe mexer no botão? O Júnior Rocha não entende circunstâncias. Ah, não, pode parar. São circunstâncias dentro do campeonato. São circunstâncias do elenco. Agora você tá chegando me deu toda a arma. Agora você me deu toda a arma. Então, Não. quer dizer, se o Carlos Corsato me colocar na mesa de som e eu for apto, eu iria aceitar. Se eu não for apto e aceitar, a responsabilidade é minha. Ou seja, o Júnior Rocha, qualquer treinador... A responsabilidade não é dele, eu não disse isso. Disse, se você eu acabou não de dizer. disse que a responsabilidade Vamos passar a escalação, porque passar. você se enrolou todo, Não, isso não me mesmo. enrolei, não me enrolei, 1-0 pra mim. Que seja 1-0 pro Pugre. Você é uns 3, 4-0. Vamos. 20 horas e 51 minutos, ficha técnica do jogo. Albert Cavalcante escala Guarani, escala América Mineiro e também escala o trio de arbitragem aqui nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. No Guarani do técnico Júnior Rocha vem definido e escalado assim. Vladimir, o capitão, goleiro, camisa número 89. Na lateral direita, Diogo Matheus, o camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão, Douglas Bacelaro, 23 e Lucas Adel, 12. Na lateral esquerda, Jefferson, camisa número 17. Os homens do meio campo do Bugrão, Camacho, 14, Matheus Bueno, 18. E o cérebro pensante do Bugrão, Chay, o camisa número 11. Os homens de frente do Bugrão, João Vitor, 19, Reinaldo, camisa número 20. E a esperança de gols do Guarani, ele, Lucas Paraíso, camisa número 7. Repeteco do Bugrão, Vladimir, Diogo Matheus, Douglas Bacelar, Lucas Adel e Jefferson. Camacho, Matheus Bueno e Chay, João Vitor, Reinaldo e Paraíso. Caso o técnico Júnior Rocha queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Douglas Borges, Léo Santos, Ray Anderson, Leite e Kaique. Marlon, Pedro Henrique, Lucas Araújo, Rafael Freitas, Lima, Gustavo França e Renier. Futebol Interior. E o América, o coelho do técnico Cauã de Almeida, vem definido e escalado assim. Dalberson, o goleiro, camisa número 31. Na lateral direita, Matheus Henrique, o 36. A dupla de zaga do Coelho, Éder, o 33 e o Ricardo Silva, o 45. Na lateral esquerda, o Marlon, camisa número 6. Os homens do meio campo do América, Ale, 16, Juninho, capitão, o 8. E o Moisés, o cérebro pensante, o camisa número 15. Os homens de frente do Coelho, Adson, o 44, Fabinho, 28. E o Renato Marques, o camisa número 78. Repeteco do América Mineiro, Dalberson, Matheus Henrique, Éder, Ricardo Silva e Marlon, Ale, Juninho, Moisés, Adson, Fabinho e Renato Marques. Caso o técnico Cauã de Almeida queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Elias, Daniel Borges, Júlio, Pedro Barcelos, Nicolas, Felipe Amaral, Rodriguinho Benites, Vitor Jacaré, Felipe Azevedo, Vinícius e Brenner. Arbitragem. O trio vem de Goiás. Quem apita a partida de hoje é ele, hein? Anderson Ribeiro Gonçalves, com seus auxiliares, Leone Carvalho Rocha e Thiago Gomes da Silva. O quarto árbitro é o Gustavo Holanda de Souza, de São Paulo. E na salinha da TI, o árbitro de vídeo, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, do Rio de Janeiro. Ficha técnica do jogo. Tá então a ficha técnica do jogo. Albert Cavalcante, o repórter da Nação Bugrina. É agora, Guarani. Boa sorte pra você, Guarani. Vamos, Bugre. Flechada neles, Guarani. O Guarani necessita da vitória. E nós estamos aqui vestindo a camisa, Bugre. O coração bate forte. A ansiedade então toma conta do meu corpo. Esperando uma vitória e esperando os 3 pontos. O cenário dessa partida é o Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O palco que viu o Guarani ser campeão brasileiro de 1978. E a torcida, a nação bugrina, se faz presente para empurrar você, Guarani.
Você é muito maior do que essa situação. Você é maior, Guarani, do que essa situação. Você é grande. Você é grande. Hoje eu acredito que nós vamos conquistar a vitória. E o Guarani, o Albert Cavalcante, é o que eu dizia pra você antes do seu comentário, antes de você trazer a ficha técnica do jogo. Guarani jogando de novo no 4-3-3. Será que não poderia haver uma mudança? Será que não, sei lá, o Guarani não ia funcionar em outra tática? Poderia ser feito um teste hoje. Poderia ter feito o teste na partida contra o Coritiba, por exemplo. É aquela, né? A situação, a ocasião faz o ladrão, né? Como a equipe do Coritiba, né? Contra a equipe do Coritiba, o Guarani, como disse você, né? A sua observação, o Guarani teve melhoras, né? Acredito, então você não concorda comigo? Acredito que o técnico Júnior Rocha também viu a mesma, né? O mesmo jogo, né? Que você, e acabou aí colocando aí, performando aí os meus jogadores. A mudança é do Diogo Matheus no lugar do Heitor, que teve, né, sentiu aí o entorse, né? Acabou aí fora. O Heitor, que acho que foi só o melhor jogo com a camisa do Guarani nessa temporada. E eu vou passar aqui rapidinho aqui no YouTube, sim, tá? O Fernando Donizete. Fala, Fernando! Beijo no seu coração, viu? Marques Pão, tô com saudade de você, hein? Boa noite, Albert e todos da mesa. O Márcio Carvalho na voz. Boa noite, Albert e Gustavo. Hoje será sofrível com o Diogo Matheus na lateral. Albert, esse é o cara, Fernando Donizete. Que isso? São seus olhos. E Márcio Carvalho na voz. Ótima transmissão pra vocês. É aquela, né? E assim, o técnico Júnior Rocha, ele acredita, né? Ele acredita que o Guarani renda mais com as peças que tem, né? Eu sei que muita gente não gosta de falar isso, peças, né? São jogadores, mas as peças que tem. Eu acredito que você deixar o Léo Santos no banco de reservas é um desperdício. O Léo Santos, ele pode jogar como zagueiro e também como, né, jogar como primeiro volante, assim como ele jogou aqui em Campinas, na Ponte Preta. E vamos ver aí, né, se o Guarani ele tem essa evolução tão vista por todos aí, que pra mim é o seguinte: o meio campo do Guarani não é inexistente, tanto com o Luan Dias e também como o Chay, por mais que o Chay se movimentou bastante, mas aquela movimentação que, né, não houve, né, não abriu espaço. E o João Vitor, na última partida, tudo que ele fez, ele errou. Só nos 45 minutos, quando deu os acréscimos no segundo tempo, o João Vitor ali acabou tendo algumas chances. Mas tudo que foi feito na partida contra o Coritiba pedia para tomar o gol, o Guarani não teve a competência. Tomara que hoje seja diferente, que o Guarani consiga, né? As chances que tiverem, que sobrar, manda para dentro do gol. Precisa mandar para dentro do gol. O Guarani está na antepenúltima posição, falei na última, está na antepenúltima posição. O Ituano venceu o líder do esporte, por incrível que pareça, e o Guarani precisa ir, precisa vencer aí a qualquer custo, porque a situação vai, como diria o outro, vai se criando um clima terrível, Gustavo Marques. Positivo, esse Albert Cavalcante na voz, trazendo aí o seu comentário, falando aí do Júnior Rocha, falando aí se houve ou não evolução na equipe. Segundo o Albert, não houve evolução, mas quem sabe hoje contra o América Mineiro possa aí ter uma evolução da equipe do Verde, que te quero verde. A equipe do Guarani, a bola vai rolar nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87.9. Segura o freio, porque o Flechada vem aí. Eu vou contar mais um capítulo na história do Verde, na história do Guarani, o único campeão brasileiro do interior. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. 1 minuto de silêncio, hein? Houve 1 minuto de silêncio, Albert, é isso mesmo? E você sabe o motivo, a razão, a circunstância para ter aí esse 1 minuto de silêncio? Vamos procurar saber, né? Mas lembrando aí que tivemos aí 3 baixas aí, né? O Silvio Luiz, né? Acabou falecendo. Ah, sim, né? Provavelmente. O Otero, né? O Greco, né? Acabou aí também partindo. E também o Apolinho. E a bola está rolando no Brinco de Ouro da Princesa. Eu tô chegando, vamos agitar. É impressionante, Flechada já vai mesmo. Esse sou eu, vai bugar.
Bugrão, vai Bugrão, vai Bugrão, vai Bugrão pra cima deles, Guarani, flechada neles, Bugri. Já vem tocando a bola Douglas Barcelar para a equipe do Guarani, tenta acionar lá o campo ofensivo, lá com o Chay, a bola perde, volta ali tranquila para Lucas Paraíso, que não consegue pegar, a bola fica ali com Dalberson, goleiro da equipe do América Mineiro. Vem tocando a bola no sistema defensivo para, olha, vê com quem joga comecinho de jogo aqui nos canais Futebol Interior e também pela Rádio Valinhos FM, fez o toque, domina ali com Moisés. Moisés perdeu, recuperou, o Guarani perdeu de novo, é um perde, ganha a posse de bola, favorece a equipe do América Mineiro, que já vem tocando bola com Adilson. Adilson perde a bola sai, tem arremesso manual que vai ser cobrado pela equipe do América Mineiro. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, você ligado, você curtindo nos canais Futebol Interior. Vem tocando outra vez a equipe do América Mineiro, vem tocando pela ponta esquerda, fez o Hilari, conseguiu, botou pra cima, fez o corte, conseguiu recuperar o Bugre, mas foi inevitável, consegue recuperar ainda outra vez ali a equipe do América Mineiro, faz a inversão de bola da esquerda pra direita do Leme ao Pontal, já fez a tabelinha, um perde, ganha, vem a equipe do América Mineiro, opa, a devolução foi feita, vem descendo os caras, nossa, Juninho tentou, o lançamento não conseguiu, jogador tá caído, Lucas Paraíso tem falta pro Guarani, Albert. É a primeira falta, né, ali a bola chegou, né, o cruzamento, né, pelo lado direito da equipe do Coelho, cruzou dentro da grande área, ali a zaga do Guarani tirou e chegou, né, o Ricardo Silva, o zagueirão, no meio campo, hein, ali o Paraíso ia dominar, ia, né, ir pra cima. E ali a falta marcada, a primeira falta marcada, menos de 2 minutos, segue no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0, América também 0. E vem descendo outra vez o Curitiba, conseguiu recuperação, Guarani, Curitiba. Cruzamento na grande área, agora pra fora, América Mineiro. É escanteio para a equipe do Guarani pelo lado direito. O América Mineiro perde a bola, a recuperação foi rápida no Guarani. O cruzamento na grande área, teve o corte, escanteio, Albert. E vai ele pra bola, hein, pelo lado direito. Diogo Matheus, ele está de volta, hein? Quem sabe agora, Gustavo Marques. Diogo Matheus na bola, tem grande oportunidade. Será que agora vamos Guarani, vamos Bugre? Quem sabe agora o primeiro gol, Bugre jogando dentro de casa, 3 minutos passados desse primeiro tempo. Reinaldo na bola, cruzamento, toque de cabeça! Passe vai embora quase, Douglas Barcelar. Abre o marcador pro Guarani, faltou pouco, mas muito pouco pra essa bola não entrar, Albert. Incrível Futebol Clube. Diogo Matheus pelo lado direito. Cobrou com toda a perfeição. Na primeira trave ali, o Douglas Barcelar subiu no 5º andar. Cabeceou livre, leve e solto, tranquilo, escolheu o canto. Porém, entretanto, a bola não foi na direção certa. A bola passou lambendo o pé da trave esquerda do goleirão Dalberson, que ficou só olhando. Quase o Guarani abre o marcador. E vem o América Mineiro de novo, faz a inversão de bola do Leme ao Pontal, vem tocando bola lá com o Matheus Henrique. Matheus Henrique para a bola, vê com quem joga, vai trabalhar essa bola, lançamento feito, deu certo, toca a bola ainda, América Mineiro, nossa, a tabelinha foi feita. E que coisa, hein, Albert? Que coisa, que espaço, olha, vou dizer um negócio pra você, hein? Ele conseguiu evitar a saída e ainda ganhou aí um escanteio, Albert. É o América Mineiro, pelo lado direito, né? Ali a tabelinha, a dupla, né? Fazendo ali a tabelinha 1-2, o cruzamento da grande área. Camacho mandou a bola pra linha de fundo, escanteio pros homens. Escanteio cobrado, cruzamento, faz o corte, o Diogo Matheus é outro escanteio, outra vez para o América, lado direito, Albert. É o Adson, né? Bateu mal, bateu baixo o escanteio, a bola ali veio rasante e ali o Diogo Matheus colocou o pé na bola, escanteio, segundo consecutivo. Escanteio cobrado de novo em cima de Diogo Matheus, a bola volta, lá vem a equipe do América, fingiu que foi, não foi pra lá e pra cá, o Adson vai tentar fazer o cruzamento, pegou bem o Vladimir no gol. Gustavo. Oi, diga aí. No nosso chat ao vivo no YouTube. Boa noite, amigos, olha o narrador feliz aqui, André Luiz.
Grande abraço ao André Luiz. Agora eu não sei se ele é narrador agora, não é repórter feliz, sei lá o que é o André Luiz. O importante é a felicidade. Exatamente. Olha o Guarani batendo cabeça no sistema defensivo. E aproveitando aí que você tá mandando um abraço, Albert, deixa eu mandar um abraço também à minha amiga Carla, que está assistindo o jogo. Ela manda assim, manda um abraço pra mim, pra minha filha Bia. Ela ama o Guarani. Eu também amo, Bia. Um abraço então pra minha amiga Carla, um abraço pra Bia. E vem o Bugre, quem sabe agora cruzamento, vai pintar o primeiro gol. A bola tá viva aqui pelo lado esquerdo, evitou a saída de Bluff, o que foi, não foi, perdeu, pediu falta nada, hein? Pediu falta nada. E vem os caras, vem os homens, vem dominando a equipe do América Mineiro, lançamento feito e linha de fundo, cruzamento, corta Douglas Bacelar, voltou, corta Douglas Bacelar outra vez. E agora vem Camacho pro contragolpe, ele preferiu soltar curtinha, ainda no sistema defensivo, Lucas Adel fez o lançamento, sai, ali amortece essa bola, a bola volta ainda no sistema defensivo com o atleta da equipe do Guarani, Matheus Bueno, volta a bola com Douglas Bacelar para Lucas Adel fez o toque para Jefferson faz o lançamento para ninguém, ficou tranquila para o Dalberson, o goleiro da equipe do América Mineiro. 6 minutos e 30, Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM. Conseguiu a recuperação, Reinaldo, pra ele não conseguiu. Que coisa, era pro Lucas Paraíso, mas não consegue duas vezes, hein? Lançamento lá pro Lucas Paraíso, também não consegue. Bobeada no América Mineiro. Teve a chance, o Guarani, mais chance desperdiçada, hein, Albert? Bateu cabeça, né? A zaga do América Mineiro ali, não tem jeito, né? Por jogadores rápidos, como ali o Reinaldo e também o Lucas Paraíso, perna pra que te quero, né? Porém, entretanto, no passe final, que a gente bate muito nessa tecla, né? O Guarani precisa caprichar. Ali acabou ali o Lucas Paraíso recebendo, a bola acabou escapando, ele tentou na velocidade, acabou ali ficando fácil para a equipe do América. O Guarani, se apertar um pouquinho o América, não sei não, o América Mineiro tá esperando muito o Guarani. Tá batendo muita cabeça também ali o América, hein? Olha aí, ó. O lançamento, aperta, sai. Aperta, sai, tira o goleiro Dalberson. Faz o lançamento lá pro campo ofensivo, tentando achar alguém do América Mineiro. Tira ali Douglas Bacelar. Lucas Adel completa, a bola vem caindo ali pra Camacho. Camacho fez o toque de evolução, tentando achar o Matheus Bueno, não consegue. A bola volta reboteada pro América, se perdeu todo. Ganha um arremesso manual a equipe do Guarani. 8 minutos passados, primeiro tempo, estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani vai empatando 0-0 com o América Mineiro. O Bugre necessita da vitória, lembrando que o Santos, ele é o líder do campeonato com 15 pontos, o Goiás é o vice-líder com 14 pontos, o Sport na terceira colocação com 12 pontos, fechando aí a classificação, a zona de classificação, Mirassol com 11 pontos. Olha o Camacho tocando bola, fez o toque de evolução feita ali para o Diogo Matheus, a bola vai saindo para fora, o Bugre ganha outro arremesso manual lá pela direita. Guarani, vamos Bugre, vamos Guarani, vai para a cobrança lá de arremesso manual pelo lado direito. O Guarani vai empatando o jogo, joga dentro de casa. Olha o Douglas Bacelar, fez o lançamento lá para o campo ofensivo, tentando achar alguém, nada, assim não vai funcionar. Assim, bola no chão que o Bugre tá bem na posse de bola. Vem tocando bola Lucas Adel, ele olha, vê com quem joga, sistema defensivo, fez o toque ali para Jefferson tentou a devolução, não conseguiu pro Camacho, pega o goleiro Dalberson, vem tocando bola no sistema defensivo, olha o aperto, se apertar eles vão entregar, se apertar eles entregam, o toque feito, vai conseguir a recuperação, Guarani conseguiu, Douglas Bacelar fez o toque, vai tentar girar o corpo, conseguiu a posse de bola, é do Guarani, vem tocando bola com Camacho se perdeu tudo, ganha o arremesso manual o América Mineiro. Guga, aqui no nosso chat ao vivo, né? O Shotoko Maccabi, diretamente de Nagoya. Boa noite, Albert. Pede para a diretoria colocar radialista que acredite mais no time que está transmitindo e não um que está sempre em dúvida. Manda aí secar outras equipes. A realidade, né? Eu acho eu acho que com o nome dele, o nosso querido Shotoko Maccabi, diretamente de Nagoya, viu? E eu vou falar uma coisa pra você,
Um beijo no seu coração. Viu? Lá vem o Guarani, pela direita, a bola sai pra fora. Acho que não tem bugrino mais apaixonado que o Guarani do que eu. Não, né? É isso que ele tá falando. Eu acho que não existe. Eu sou torcedor do Guarani. Ele nem citou nomes. Não, foi pra mim a mensagem, não foi, né? não. Se ele acompanhar a minha história e minha trajetória, vai saber que eu sou um bugrino nato, né? Mas é a realidade. É a realidade, não tenho que mentir. Eu tenho que falar o que tá acontecendo no jogo, até porque o narrador, ele serve pra isso, pra transmitir o que tá acontecendo dentro de campo. Você tá falando... Viu, eu não sei, cara. Vem tocando bola pelo lado direito. É o Diogo Matheus. Abre o jogo. Vai tentar ali a devolução. Ele preferiu voltar essa bola outra vez. Toca a bola para Douglas Barcelar. O lançamento foi feito. Tenta ali jogar essa bola para Lucas Paraíso. Deu certo. Ele vai tentar driblar. Não conseguiu. Se perdeu todo. Não tinha opção. Tinha o Reinaldo aqui pela esquerda, né? Mas ele não tocou pro Reinaldo. Mas então, é 3 jogadores do América em cima. Não adianta, né? Você colocar esse sistema kamikaze. Não adianta, você vai deixar o Paraíso correr sozinho. O Usain Bolt, o nosso Sonic Verde, né? Ele acertou contra o Botafogo, mas não é toda hora, gente. Precisa encostar. O que a gente vem falando desde a partida contra o Curitiba. João Vitor, o Reinaldo, eles precisam entrar mais no jogo. O Chay, não adianta o Chay fingir que tá fazendo essa pressão boba que não tá adiantando de nada. Aqui o Romeu 75. Essas chances desperdiçadas pelo Guarani poderão fazer falta. E como fazem? Muita falta, viu, Romeu? E o Fernando Donizete dando risada. Hoje empate. Não, pelo amor de Deus, precisa da vitória. E é você, viu? É você que faz a transmissão com a gente. Compartilha, viu? Faz favor pra mim. Compartilha e participe. Manda sua mensagem que eu, Albert Cavalcante, irei ler a sua mensagem. Vem tocando bola outra vez o Dalberson para a equipe do Coritiba. Vem comigo, torcedor. Vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, Série B, 6ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. 12:20 passados desse primeiro tempo. E o placar está assim: Guarani tem 0, América Mineiro também tem 0. E amanhã, Arena Condá tem Chapecoense e Ponte Preta, com transmissão dos canais Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. A posse de bola outra vez da equipe do Coritiba, pertence à equipe do Coritiba, que vem tocando bola lá no sistema defensivo, conseguiu recuperar. Reinaldo tentou a devolução lá pro Lucas Paraíso, não consegue. A posse de bola ainda favorece a equipe do América Mineiro com o Matheus Henrique. Ele abre os olhos, vê com quem joga ali no círculo central, vem trabalhando essa bola. Ali o Ali fez o toque, domina na ponta esquerda. Tenta ali sair tocando bola, preferiu voltar ainda no sistema defensivo. Volta a bola ali para a equipe do América Mineiro com Moisés. Moisés tentou virar o corpo, quase perdeu. Lucas Paraíso estava esperto, deixou ali pro camisa 36, que é Matheus Henrique. Ele solta essa bola, domina com Moisés. Moisés, a devolução feita outra vez para o Matheus Henrique. Círculo central, vem trabalhando bola a equipe do América Mineiro. Já tocando bola com Helder. Helder preparou, olhou, vai tentar fazer o lançamento, corta ali, não conseguiu, linha de fundo. Lá vem a equipe do América Mineiro, sambou, pedalou, fez o Hilari-Lariê e ali ganhou o escanteio, hein, Albert? Escanteio para o América Mineiro. O América Mineiro, você viu, né? Após a pressão, o Guarani fazendo aquela marcação, né? Em cima, marcação-pressão, né? O América Mineiro começa, né? A tocar a bola, trabalhar mais a bola, virando a bola da direita para a esquerda para a direita, para tentar confundir a marcação do Guarani, e acabou ali numa bobeira ali do João Vitor, né, que perdeu o tempo da bola, acabou ali arrumando escanteio, o camisa número 6, né, o Marlon acabou arrumando escanteio, o escanteio para os homens. Vai para a cobrança de escanteio, a bola tá viva dentro da grande área, tira Douglas Barcelar, que tá fazendo uma boa partida o Barcelar, hein, Albert? Exatamente, é o melhor jogador do Guarani, entre aspas, na zaga, né? Ele teve a chance de fazer o gol e acabou salvando duas vezes. Agora terceiro corte. Exatamente, então hoje ele tá sendo ainda, por enquanto, 14 minutos no primeiro tempo. E quando os jogadores, o sistema defensivo começa a destacar, goleiro, zagueiro, alguma coisa errada não está certa.
É isso aí, vem tocando a bola outra vez a equipe do Coritiba, a equipe do América Mineiro, lá pelo lado esquerdo, vai tentar trabalhar essa bola. Opa, tá batendo cabeça o América, se apertar o Guarani vai conseguir abrir o marcador, hein? Tá batendo cabeça o sistema defensivo, quase 15 minutos, é a hora do comentário do Albert Cavalcante. E aí, Albert, daqui a pouquinho você vai falar aí desses 15 minutos do Guarani no jogo. Vem a equipe do América Mineiro, cruzamento, tira a conta de cabeça o Jefferson. Pelo lado direito é escanteio para a equipe do América, Albert. O América vai tentando, né? Vai saindo na velocidade. O Guarani tem a posse de bola no meio campo para frente. Porém, entretanto, erra muito espaço. E quando o América Mineiro vem com tudo. Mais um escanteio. Jogaram a bola da esquerda para direita. Escanteio para os homens. Escanteio, cruzamento, passou por todo mundo. A bola tá viva, minha nossa. A bola tá viva ainda, sobrou o cruzamento na grande, era o toque. Se deixar bater o perigo, bateu pra fora, ufa, teve a sorte ali o América, hein, Albert? O Watson, né, primeiro ele bateu o escanteio, né, a meia altura, venenoso. A bola passou ali, dentro da pequena área, passou por todos os jogadores do Guarani, passou por todos os jogadores do América Mineiro. A bola foi trabalhada pelo lado direito, acabou sobrando novamente na esquerda. E o Watson, ele que cobrou o escanteio, bateu, né? Tentou bater no canto baixo do goleirão Vladimir, no canto esquerdo. Porém, entretanto, ele pegou mal na bola, graças a Deus. Mais uma chance do América Mineiro. América Mineiro, 16 minutos no primeiro tempo. América Mineiro vai gostando do jogo. O Guarani estava apertando em cima, né? Tava incomodando. Agora o América Mineiro com mais tranquilidade. Vai tocando a bola, vai achando os espaços. O que pega, né? O que pesa é essa jogada apoiada, tanto pelo lado do Guarani, também pelo América Mineiro. Com o América Mineiro, quando tem essa jogada apoiada, tá doidinho, tá louco, né? Tá sedento, pedindo para entregar a paçoca, só que o Guarani não aproveita. E lá vem o América Mineiro de novo. Lá vem o América Mineiro pela ponta esquerda, trabalha essa bola. O Guarani, tô sentindo, hein? Tô sentindo que vai aproveitar uma chance. Lá vem os caras outra vez. Matheus Henrique para a equipe do América Mineiro, fez o toque, perde a bola ainda. É da equipe do Coritiba que vem tocando bola com o Adson. Ele preferiu soltar essa bola para Matheus Henrique. Matheus Henrique soltou outra vez lá no círculo central. Lá vem o América, driblou, girou, caiu, pediu falta, ganhou no círculo central. Falta pro América Mineiro bater, Albert. O Moisés, né? Ele que já passou pelo Palmeiras, né? Fez sucesso no Palmeiras. Ali acabou ali, né? Ele veio ali na frente fazendo rodopio, né? E acabou levando, né? Acabou ganhando a falta. Falta marcada, 17 minutos do primeiro tempo no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 0, América também 0. A informação para a concessionária sim. Vem tocando a bola outra vez a equipe do América Mineiro. Tentou ali fazer evolução, não consegue. A posse de bola ainda favorece a América. Nossa, tá perto, vem tocando a bola. Comecinho de jogo. Quase 20 desse primeiro tempo. 0-0 para América, 0 para o Guarani. Lucas Adel domina no sistema defensivo. O lançamento é feito tentando achar o Lucas Paraíso. Fez o toque de cabeça. Passou por todo mundo, bateu cabeça. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Lucas Paraíso é do Bugre. É gol, bola na rede, Eu cantei essa bola, eu falei. Eles vão bater cabeça e o Guarani vai fazer. E não é que bateram cabeça. O goleiro Delberson, junto com o zagueiro, bateu cabeça. O Lucas Paraíso falou: eu não tô nem aí com seus problemas. Mandou a bola pro fundo do gol. É gol do Bugre, é gol do Bugre. Lucas Paraíso abre o marcador do Brinco de Ouro da Princesa. Guarani tem 1, América Mineiro tem 0, Albert. Estou a 2 passos do paraíso. Lucas Paraíso, Guarani, hein? O Guarani sendo apertado pelo América Mineiro. E ali o América Mineiro apertando. Diogo Matheus lá de trás, lado esquerdo, campo de defesa. Ele deu um bicão. A bola passou por toda a extensão, por todo o campo.
acabou quicando na frente do goleirão do zagueiro Ricardo Silva. Ele encostou de cabeça e o Lucas Paraíso, o Sonic Verde, veio acompanhando. E ele fez a proteção para que o Paraíso não ultrapassasse. Ali o Dalberson, goleiro, foi tentar chutar a bola, chutou o vento. E quem estava lá, engatado na quinta velocidade, o nosso Sonic Verde, Lucas Paraíso, que só teve o trabalho de dominar e mandar a bola pro fundo da rede, sem goleiro. Segundo gol do Lucas Paraíso com a camisa do Guarani. Segue agora no Brinco de Ouro, o Guarani vai vencendo, hein? Vai vencendo o América Mineiro por 1-0, Gustavo Marques. É isso aí, Lucas Paraíso, Lucas Paraíso, Lucas Paraíso é o nome dele. Abre o marcador do Brinco de Ouro da Princesa, que felicidade. O torcedor, que felicidade, Lucas Paraíso. Eu disse, Albert, o América tava louquinho pra bater cabeça. Aí bateu cabeça pro Paraíso. Ele só não fazia gol porque a bola não chegava, meu amigo. Mas vacilou na frente do Paraíso. Estou a 2 passos. Já viu, né? Do Paraíso. O Sonic Verde, né? O Sonic Verde. Ele que fez um golaço, né? Contra a equipe do Botafogo, saindo do campo de defesa. E agora também, né? Contou com a sorte. A sorte que o Guarani não teve em outras partidas. Lá vem os homens de novo. Lá vem o América Mineiro pela ponta esquerda. Ali evitou a saída, preferiu soltar essa bola, saiu também. Que coisa, hein? Que coisa. Tem ali, olha o Chay com a recuperação e ali ganha um arremesso normal a equipe do América Mineiro. Diga aí o YouTube. Vamos lá, no YouTube, né? O Fernando Donizete está falando aqui, né? Albert é minha camisa do Guarani. Ele quer de presente. É, você é espertinho, hein? O Romeu 75, o América Mineiro vai jogar no erro do Guarani. Pois é, né? E o Chotoco Maccabi. É o que nós bugrinos temos com problemas do Cássio. Não sou corintiano e tenho bronca de quem é. Vamos narrar o jogo do Guarani. Boa, Chotoco. Boa, Chotoco. Boa, Chotoco. Com a bola rolando. Boa, Chotoco. Com a bola rolando, nós não falamos nenhum momento do Cássio. Eu estou aqui. O Arthur Eugênio contou a história do Neneca e eu apenas fiz uma análise. Posso continuar aqui? Não, Fernando Donizete. Nenhum momento com bola rolando falamos do Cássio, hein? Chotoco. Ó, tamo junto. Vamos lá, Fernando Donizete, bora Bugre, Romeu 75. Agora faz necessário o Guarani não sentar sobre a vantagem, pois do contrário tomará um empate. Pois é, Romeu. Esse é o problema do Guarani, né? Enquanto o Matheus Bueno, né, gosta de jogar pra trás, o América Mineiro vai ganhando jardas, né? E vai chegando, vai apertando o Guarani. E o América vem tocando bola, domina, tenta ali fazer o corte, não consegue, a bola volta ainda pelo lado direito. A equipe do América tem a posse de bola, conseguiu a recuperação, a bola vai saindo pra fora. Tem arremesso manual pelo lado direito. Camacho ali apertou. O Guarani vai vencendo o jogo, placar de 1-0. Lucas Paraíso mandou a bola pro fundo do gol, bateu cabeça ali a zaga do América Mineiro e o Lucas Paraíso, que não tem nada a ver com os problemas do América Mineiro, mandou essa bola pro fundo da rede. 22, agora 23. O América Mineiro continua tocando bola e tomara que bate mais cabeças ali no sistema defensivo. Fez o toque dominando ali a equipe do América Mineiro. Abre o jogo, vai tentar ali sair jogando. Aperta o Guarani, faz o corte, conseguiu pegar ali o Matheus Bueno. A recuperação foi feita. Lançamento que deu certo, domina com o Reinaldo. Reinaldo pedalou, foi pra cima, girou, partiu, bateu pro gol, pra fora. Escanteio. Teve o desvio, é escanteio pro Guarani. Agora o Guarani faz ao contrário. O Guarani fez o primeiro gol, o Guarani espera, né? Se resguarda, espera a equipe do América Mineiro vir, né? Em busca do empate e vai sair no contra-ataque. Agora pelo lado esquerdo, hein? Reinaldo engatou a primeira, segunda, terceira para descer até o Paraíso, hein? Ele foi invadir, né, pelo lado esquerdo, a grande área, bateu, né, acabou batendo cruzado, a bola pegou na zaga, escanteio para o Guarani. Pelo lado esquerdo, Reinaldo na bola. Vai pra cobrança, Reinaldo na bola, lado esquerdo, vamos Guarani, quem sabe agora o segundo gol. E pra cobrança, Reinaldo tentou desvio, ganha outro escanteio, Bugre. Ganha outro escanteio e Reinaldo na bola outra vez. Pelo lado esquerdo, o Bugre tem grande oportunidade. 24, quase 25, 24 e 20 passados desse primeiro tempo. O Bugre tem vantagem, o Guarani vai vencendo pelo placar
placar de 1-0, o Guarani 1, América Mineiro 0. E ali a arbitragem vai conversando ali com o Paraíso, vai com o Lucas ali Adel, é com o Lucas Adel e também com o Juninho, né? Lembrando, o capitão Juninho do América Mineiro, lembrando, tem o VAR, né? Então pode ter um entrever aí, o bom pra nós, né? Escanteio cobrado. Pra cobrança de escanteio, o Reinaldo na bola, teve o desvio. Vai ser outro escanteio, Não, lateral. Hein? Lateral agora será o latereio, o lateral com escanteio. Eu acho que ali a cobrança, o Jefferson vai chegando, né? Pelo lado esquerdo, vai chegando a bola. Quem sabe ele vai cobrar, né, o lateral dentro da grande área. E o Guarani vai apertando, vai em cima, isso mesmo. Manter a posse de bola no campo de ataque. Enquanto ali o Moisés, né, do América Mineiro, pedindo para a equipe sair. Mas o Guarani vai sufocando, vai vencendo a partida por 1-0. Jefferson fez a cobrança, a devolução foi feita para ele. Cruzamento dentro da grande área, passa por todo mundo e vai embora. A posse de bola da equipe do América Mineiro, que vem tocando a bola no sistema defensivo. Aperta, quem sabe a gente consegue roubar essa bola. Ganha ali um arremesso manual. Falta, a equipe do América Mineiro marcou falta. Houve a trombada. O Matheus Bueno, né? Acabou ali fazendo famoso, né? Pulou em cima ali do Moisés, né? Que a bola foi tirada, ia ser pelo lado esquerdo, ele ia puxar o contra-ataque. O Matheus Bueno foi esperto, hein? Acabou tentando acertar a bola, acabou acertando a bola de cabeça, é verdade, mas acabou ali fazendo ali, né? Pulando em cima do jogador Moisés. Segue no brinco de ouro da princesa, Guarani 1, América 0. Vem tocando bola, Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lá vem Reinaldo, dominou, chegou, bateu pro gol. Espalma da versão. Voltou Lucas Paraíso, vai fazer. Tira em cima da linha na trave. Vai pra fora. Escanteio pro Guarani. Não é possível, Albert. Inacreditável, 2 chances, a bola acabou não entrando. Olha o Guarani de novo. Lá vem cruzamento na grande área, tira, afasta, outra vez a América. O Guarani teve a oportunidade, hein? Com o Reinaldo, Albert, bateu pro gol a defesa do goleiro e o Lucas Paraíso. Era pra ter colocado essa bola pro fundo do gol. O detalhe, né? O detalhe do gol foi que o Reinaldo, né? Ele veio, né? Centralizado, tinha do lado o Lucas Paraíso e também veio correndo o Jefferson, né? Pelo lado esquerdo. E ele decidiu bater, né? Ele bateu cruzeiro, ele bateu firme, bateu forte, bateu embaixo, né? No canto baixo do goleirão Dalberson, que ele... Né, após a falha aí, a gente sente aí que ele acabou sentindo, hein? Tá sentindo, hein? Tá sentindo emocionalmente. Ele acabou, né, segurando a bola e soltando. E ali estava ele, né? Lucas Paraíso. Lucas Paraíso na velocidade, o nosso Sonic Verde. Ele veio correndo na velocidade e acabou dando um toquinho. A bola resvalou no goleiro e subiu. E ali ele de novo, pela segunda vez, concluiu pro gol, mas não com muita força, porque a bola estava entre a trave e a linha de fundo. A bola ia caprichosamente entrando. Quando a zaga, camisa número 45, Ricardo Silva, ele acabou chutando a bola para cima, a bola explodiu no travessão e foi para linha de fundo. Quase o Guarani faz o segundo gol. E eu vou falar para você, hein? O Dalberson tá igual o Neston. Bateu, tomou. Você já tomou o Neston? Muito. O Neston é uma delícia. E tinha um outro também, né? Como fala, velho. Qual? Bateu, tomou. Neston? Não, tinha um outro também. Que era de sabor morango. Não, Quick? Não, isso é... Quick, mais Quick. Não, nesse Quick, né? Sei lá. E falta marcada pro Guarani, né? Após o lance, o escanteio cobrado, o Camacho acabou... Como que é o nome? Vai falar... Não fala de Nesquik, fala do jogo. Exatamente, mas é o Camacho. O Camacho, quem tá na bola? Quem tá na bola? Agora é o Diogo Matheus, né? O Diogo Matheus e também tá ali, parece o Jefferson também tá na bola. O Diogo Matheus ali dali, quando ele está, né? Ali pela intermediária. Ele faz, dali contra o São Paulo ele guardou, hein? Na bola, Diogo Matheus. Vamos, Guarani tem grande oportunidade, tem falta, 28 minutos e 40. Bateu pro gol, bateu pra fora. Teve a oportunidade, calibrou ali a chuteira. Bateu pro gol, mas passou longe, hein, Albert? Bateu por cima, né? Ali, quando aparece novamente o lance, né? Ali o goleirão, o Dalberson ali acabou, né? Soltando
a bola e o Lucas Paraíso, né, teve 2 chances, né? Uma bela defesa. O Guarani, com essa vitória parcial, o Guarani está saindo da penúltima posição, está indo para a 14ª colocação. Você vê que como, né, uma vitória, né, faz bem. Que obviamente. Jogos, não, né? obviamente, mas assim... Mas só de dormir. Mas só de dormir fora, zona do rebaixamento, tá ótimo, né? O Romeu 75. A postura do Guarani é diferente do último jogo, importante essa pegada. O Guarani deve aproveitar as oportunidades com equidade e qualidade. E lá vem os caras, Albert. Lá vem América Mineiro, cruzamento na grande área, tá sozinho, pintou o gol do América. Pintou o gol do América Mineiro, Fabinho, camisa número 28, jogada pela direita, cruzamento sozinho, Fabinho empata o jogo pro América, Albert Cavalcante. Pelo amor de Deus, né? Estamos falando aqui, jogada pelo lado direito, né? Ali estão um toque, né? Um toque mortal. Toque mortal, jogada pelo lado direito. Ali o cruzamento do Renato Marques. Renato Marques, ele que tem o mesmo sobrenome que você. Ele fez o cruzamento, jogadores ali totalmente, a zaga totalmente, né? Desarrumada, cruzamento da pequena área. O Fabinho só encostou a cabeça na bola e acabou matando o goleiro Vladimir, que nada, até que pulou, mas nada pôde fazer. No Brinco da Princesa, o empate, né? Empate, jogada pelo lado direito, né? E aí que tá o problema, né? O Guarani sofre com essas dobras, né? Pelo lado direito. E o América Mineiro achou o gol, tá? Essa é a verdade, porque o Guarani vinha melhor em campo e foi validado o gol mesmo. Não teve impedimento, nada. Agora é remar de novo, né? A sorte que o Guarani teve no gol, agora tomou o gol de empate e faltou essa sorte pro Guarani. Que coisa, empata a equipe do América Mineiro. Mandando um abraço, alô, Deio Mestre, sintonizado junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM. Grande Deio Mestre, um abraço pra você. Vem, ixi, ali quase que bateu cabeça, foi a zaga do Guarani, hein? Toca essa bola, Douglas Barcelar faz o lançamento lá pro campo ofensivo, tentando achar o Lucas Paraíso, não consegue. A bola volta ali, reboteada outra vez pro Guarani. Vem tocando, vamos, Bugre, acerta aí, acerta os pontos, acerta aí, Guarani não consegue, vem descendo outra vez aí, é campeão do América Mineiro com Adson, fez o toque, a bola volta, outra vez vem tocando a bola, a equipe do América Mineiro com Matheus Henrique, ele preferiu soltar essa bola ainda no sistema defensivo, faz a inversão da direita para a esquerda do Lema Pontal, vem trabalhando ali com Moisés do círculo central, lançamento lá pro campo ofensivo, tentando achar alguém que chega para roubar Matheus Bueno, fez o toque, olha o sai, dominou para Lucas Paraíso, ele conseguiu passar, foi tocado, ganha falta, Albert. Falta, né? O Guarani vai abusando, né? Tomou o gol, vai abusando com essas, né? Com essas jogadas, tentando, né, buscar a velocidade do Paraíso. Por isso que a gente vê o Caio Dantas, né, nas primeiras partidas, muito voluntarioso, acabou estourando, né? Agora nós estamos vendo aí do mesmo jeito aí que vai fazer com o Lucas Paraíso, né? O Guarani vai apostando aí na velocidade do Lucas Paraíso. E lembrando que o futebol não é só correria, né? Aí, lá vai outra bola pra correria dele. Agora, outra vez, João Vitor dominou o cruzamento. Pra quem, Albert? Não, tá certo, ele fez o cruzamento. Só que é aquela, né? Não adianta você correr, né? Como o João Vitor, né? Corre aí, né? Deu um sprint pelo lado direito, mas aí que tá. Mas os outros jogadores precisam acompanhar. E esses outros jogadores é o Lucas Paraíso. Só que você vai matar o homem. Você vai estourar o jogador, né? Isso aí é fato, hein? Né? E acabou ganhando escanteio. Quem sabe agora, Diogo Matheus vai passando de novo, hein? Aquela manteiga na bola. Diogo Matheus na bola, o Guarani tem a oportunidade de fazer o segundo gol, tá empatado, o Guarani 1, América Mineiro 1, cruzamento na grande área, sobe de cabeça, faz o corte ali, a zaga da equipe do América Mineiro, pela direita, tem arremesso manual, ele vai de novo, pra cobrança o Diogo Matheus, Guarani tem 1, América Mineiro tem 1, você ligado, você conectado junto com a gente, aqui pelos canais Futebol Interior, para cobrança de arremesso, volta a bola ali, o Diogo Matheus fez o toque para Matheus Bueno, ele tentou driblar ali, pediu falta, a arbitragem deu falta ao contrário, lógico, né? Deu falta para os caras. Na hora que ele dominou a bola ali, o bote foi em cima, o jogador do América Mineiro deu o bote, e ele acabou caindo e segurando a bola, né? E ali foi marcado falta ao contrário, o Guarani vai sofrendo novamente, como diz aqui, né, o Romeu 75, né? O Guarani pagou caro, né? A postura do time do Guarani é outra em relação ao último jogo. Então, aí que tá, né? O Guarani, hoje o Guarani com os mesmos jogadores, o Guarani vinha fazendo um jogo um pouco mais seguro, né? Sabendo a hora de apertar, a hora de se defender, mas aquela, né? Vamos ver agora emocionalmente como o Guarani vai se portar, né? Porque o Guarani acabou de tomar um empate,
né? O América Mineiro, obviamente, como nós sabíamos, agora ele fez o primeiro gol, o América Mineiro ia pra cima. E o Guarani, falta aquela sorte, né? Não é possível, olha lá vem lá vem os caras de novo, a devolução foi feita, tira ali de carro, voltou, bateu pro gol pra fora. Velho. Que fatiada, hein? Nossa, agora assusta, hein? Agora começa a assustar. Que aí o América Mineiro começa a se recompor, começa a ter mais posse de bola e como é que fica? O Bugre fica perdido, hein? Aproveitando o seu comentário, Albert, 34. Exatamente, né? Com agora o Moisés numa fatiada, né? E quando vem o time do América, vem com 3, 4 jogadores, vem costurando, né? E a equipe do Guarani fica perdidinha. E essas famosas ligações diretas, porque assim, o Guarani com o Chay, Deus me perdoe, viu? Olha lá, o Chay correndo atrás da lateral, já perdeu, já até desistiu. Vem de novo, lá vem a equipe do América Mineiro na meia-lua, se descer, azeitar o perigo. Se descer, azeitar perigo, tira ali de qualquer maneira a zaga da equipe do Guarani. Olha que ali, isso, Reinaldo, faz daí não. Não assusta não, pra quem, ó, pra ninguém. Então, aí que tá. O América Mineiro vai, né, quando vem pelas pontas, ó, e é a jogada em cima, ó, do lado, ó. O Reinaldo agora deu o bote certo. O Reinaldo. Matheus Henrique vai tentar fazer o cruzamento, não consegue. Tira daí. Tira ali de qualquer maneira a zaga da equipe do América. A bola volta, posse de bola do Guarani. Em cima de 2 jogadores, aí não consegue fazer nada. O Lucas Paraíso, diga aí. Aqui o Roberto César Santos, ele colocou aqui, né? Deu uma olhada aí, ele colocou uns desenhos aí. Viu? Prazer, viu, ter você aí na live, viu? Mas, mano, tem certos tudo bem. Aí que não compensa nem ler o comentário. Não, tem que ler, né? O cara dá moral, de Deus, dá moral pro cara. É isso aí. A falta de respeito daquele jeito, né? Um minuto de fama, tá certo. Essas carinhas aí é pra... Vamos parar. Pra cobrança ali de arremesso manual. Você ligado, você conectado junto com a gente. Olha o Matheus Henrique. A bola sai pra fora. Vem comigo, torcedor. Vem comigo, amantes do futebol, para o tempo e placar de jogo. Você ligado junto com a gente, Campeonato Brasileiro Série B, 36 passados, primeiro tempo. E o placar está assim: Guarani tem 1, América Mineiro também tem 1. Você ligado junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Amanhã tem Chapecoense Ponte Preta com transmissão de Marcelo Corsato e companhia aqui nos canais Futebol Interior. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Trabalha a bola outra vez, a equipe do América Mineiro evitou a saída, vai fazer o cruzamento, fez o corte, ganhou o escanteio. Escanteio para o América lá pelo lado esquerdo. Perigo, hein, Albert? Perigo. Depois de 29 minutos, né, o América Mineiro fez o gol do empate, agora a gente sentiu, né? O América Mineiro, o dono do jogo, vai conseguindo as melhores oportunidades. O Guarani não conseguiu, né, sair dessa famosa pressão, 5 escanteios para cada lado. Escanteio pelo lado esquerdo. Vamos segurar, Guarani. Pra cobrança lá de escanteio, ajeitou, a bola tá viva na trave! Meu pai eterno. Bateu cabeça a zaga do Guarani na trave, quase o segundo gol do América, Albert. O Moisés, né, o cruzamento, né, a zaga não tirou, o Moisés ele ajeitou e teve toda a tranquilidade de mandar de cabeça. A bola acabou batendo na trave esquerda do Vladimir, que eu falo pra você, tava batido. Como eu digo, né? Quem olha só, nossa, aí eu falo. Eu não sei quem que bate mais cabeça, se é a zaga do Guarani ou a zaga do América. Então, mas você percebeu que os dois times estão jogando pelo erro do outro? Então, mas obviamente, mas como eu disse, qualidade é difícil você encontrar. Exatamente, que nem o Dalberson, né? Ali você vê o gol que o Paraíso acabou ali não fazendo, né? Que seria o segundo gol do Guarani. Cara, é aproveitar o momento, né? Com a falha do goleiro, é o chute Neston, bateu, tomou. Sabe, tem que arriscar mais. Agora o Guarani é o jogo, porque o América está se sentindo em casa. Você está jogando Independência em Minas Gerais. O Guarani precisa voltar para a partida, sabe? Se empate por 1-1, né, ainda, né, parcial no primeiro tempo, pro Guarani, agora para esses minutos finais aí, pro Guarani tá saindo de lucro. É lucro. Por mais que o América Mineiro tenha achado o gol, ó, né, tem 2 jogadores em cima aí, ó. Bateu, tomou. O Guarani tá perdidinho em campo. Vem tocando a bola outra vez a equipe do Guarani com o Reinaldo. Reinaldo no sistema defensivo fez o toque, tenta ajeitar ali para alguém. A bola volta outra vez, reboteada. Toca a bola ali com o goleiro do Bugre, o Vladimir. Fez a devolução. Minha nossa, vai te dar medo, hein? Outra vez pro Vladimir. Faz a inversão de bola ali. Passa por todo mundo. Vem sobrando pela ponta direita. Ajeitou. Toca a bola, o Guarani vem descendo, quase ultrapassando o círculo central. É pela direita, trabalha a equipe do Guarani.
tá pedindo o Chay, tá pedindo o Matheus Bueno, recebeu, recolheu, a devolução foi feita, Diogo Matheus pela direita, vem trabalhando essa bola, vai tentar fazer o lançamento, sobe de cabeça pra fazer o corte, a zaga da equipe do América Mineiro, a bola volta com Camacho, Camacho dominou, fez a devolução, toque pela direita, o Bugre aperta outra vez pro Camacho, Camacho pra Diogo Matheus, Diogo Matheus fez o toque, vem o Guarani, tem grande oportunidade com o João Vitor, pedalou, vai fazer o Hilari, cruzamento na mão do goleiro Dalberson, bem posicionado, sobe e para fazer defesa, vem comigo torcedor, vem comigo amantes do futebol para o tempo e placar de jogo. 39:50 passados, é primeiro tempo. 1 pro Guarani, 1 pro América. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, sexta rodada. Você ligado, você conectado aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que amanhã tem Chapecoense e Ponte Preta aqui nos canais Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Guarani teve a oportunidade, estava vencendo, e aí viu o América Mineiro empatar e quase virar o jogo, hein, Albert? Eu falo, né, os 29 minutos só, essa jogada apanhada do Guarani, eu vou falar pra você, viu? Cara, não aprende. Entra treinador, sai treinador. Eles insistem nisso, cara. Insistem nisso. É bola rifada. Aí que tá aí, ó. A segunda bola do Guarani não ganha uma. Não ganha uma. Sabe? Tem que parar com isso. Essa jogada apoiada. Quebra a bola lá na frente, pô. Fica chamando o adversário pra cima. Lógico, os 29 do primeiro tempo, o América Mineiro fez o gol e o dono do jogo. Tá? Quem tá com as melhores chances, mais lúcido com a bola, América Mineiro. Depois que o América Mineiro fez o gol, os 29 minutos, 41 minutos do primeiro tempo, o Guarani não conseguiu fazer mais nada. Se defende como pode, já tomou bola na trave, parece que o América Mineiro está jogando no Independência. Aí fica difícil, olha os homens de novo. Ó. Vem dominando outra vez a equipe do América Mineiro, tem a posse de bola, vai ajeitar, ajeitou dentro da grande área, tira Douglas Barcelar, olha o Paraíso, conseguiu driblar, não consegue, é ir sozinho, Albert, não vai conseguir. Uma, não dá. Agora fala pra mim, aí entra, não, o Guarani tá com aquele mesmo problema que, né, da partida passada contra o Curitiba, meio campo, a bola não passa no meio campo, o Chay corre pra um lado, por outro, jogador voluntarioso, tá correndo, tá mostrando, mas é pra um lado e pro outro, quando apareceu a dividida, né, do Camacho, né, que ele acabou errando, hein? Acabou errando a bola, acertando o camisa número 78, o Renato Marques. Né, uma dividida. Essa doeu, hein? Essa doeu. Então aí que tá, né? Lembrando que as partidas tem VAR, né? E vamos ver que será marcado, se for marcado alguma coisa, o VAR vai chamar. Foi uma bola. Mas então, tudo bem, mas não existe, né? Pênalti sem querer. Então, pênalti sem querer não existe. Pênalti sem querer, sem querer eu bati a mão. Pode marcar sem falta, querer o jogador. Eu falo a expulsão. Não, assim. A falta é claro que foi então, marcada. Eu acho que nem marcado foi. Depende da interpretação. Graças a Deus ele colocou acidente de trabalho, né? E o Guarani 42 minutos do primeiro tempo, o Guarani totalmente, né? Emocionalmente, o Guarani esfacelado. O Guarani, após o gol, né? Fez o gol do Paraíso, com o Paraíso, o Dalberson, né? O goleiro. Ali teve mais uma vez um chute, vamos dizer assim que foi um chute defensável, ele acabou soltando, o Paraíso perdeu a chance. Então o Guarani agora, quem sente é o Guarani. O Guarani com a posse de bola, né? Que não serve para nada, né? Toque, campo de defesa. E a equipe do América Mineiro agora, com toda a tranquilidade, ó, nem apertar o Guarani consegue apertar mais em cima. Meu Deus do céu, Gustavo Marques, o Guarani precisa mudar sua postura. Senão, iremos passar aí as 32 rodadas que irão vir aí dessa maneira, torcendo para que haja um milagre. O Guarani com a vitória na partida de hoje, nós vimos aí, o Guarani pulou para a 14ª colocação. Então a vitória hoje é crucial, tem que ser hoje, tem que vencer.
Guarani tem um, América Mineiro também tem um, 43-40, vem o América Mineiro, a bola tá viva, tira Diogo Matheus. A bola vai pra fora, tem arremesso manual. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Guga. Diga. Aqui nosso chat, né, Romeu75, o treinador do Guarani precisa acertar a marcação, né, fechar o espaço, não errar muito espaço. E ele pergunta pra mim se eu sou a favor, né, de uma alteração no segundo tempo. E o América Mineiro joga no erro do Guarani. Aí eu faria assim. E o Chay pra mim ficaria no banco de reserva já nem voltava. Tentaria aí qualquer outro jogador aí pra poder fazer essa... que eu não gostei foi o João Vitor, hein? É, o João Vitor nulo. João Vitor nulo. Então tentaria aí fazer uma, né, colocar, centralizar o Matheus Bueno, Gustavo França. É o que eu tô falando, França, esse esquema do Guarani não vai dar certo, Albert, não tá dando certo. O Lucas Paredes fica sozinho, isolado. Exatamente, assim como ficava o Caio Dantas. Tem que torcer com alguma jogada individual pra sair o gol. Você viu o gol Cágades? Hoje foi o gol Cágades, não foi o gol trabalhado. Gol achado. Então tem que acontecer algum erro ou alguma jogada individual pro gol do Guarani sair. Então muda a tática, pô. Muda a formação. Ó, você pode colocar aí, ó, lá vem os homens de novo. Lá vem a equipe do América Mineiro, ganha falta. O Matheus Bueno, eu vou falar pra você, né? Não adianta. Passou mais 4 minutos, vamos a 49 minutos, até o 49 minutos do primeiro tempo, né? Mas assim, eu mudaria sim, né? O Chay era um jogador que não voltaria. O Chay e João Vitor, como disse você, bem lembrado, né? O João Vitor também. Aí você tem aí o Gustavo França, que pode fazer até o papel do Chay, né? Um jogador meio... Só que a bola não adianta você ter um papel do Chay, né? Fazer alguém que faça a função do Chay e a bola não passar no meio campo. O Guarani tem um problema crônico, ele não tem segundo volante. Né? O Guarani não tem primeiro volante, desculpa. Todos são segundo volante, que sai pro jogo. O Guarani precisa de um pitbull. E aí você tem no banco de reservas o Lima. Quem sabe o Lima, até mesmo o Lucas Araújo, pode ser a solução aí dos problemas do Guarani. Vai pra cobrança de falta dentro da grande área, a bola tá viva, tira, a bola volta reboteada. Não tá valendo mais nada, marcou algum impedimento. Graças a Deus, né? Parou do nada, falei, pronto, marcou o pênalti, né? Meu Deus. Então já até, né, a gente aí assusta. Tira o Matheus Bueno, tira o Camacho, né? Coloca um volante mesmo, tira o Chay. E coloca aí o próprio França, né? Que você gostou, né? O Guarani, né? Nas últimas partidas, né? Você pode até mesmo o João Vitor, você pode tirar e colocar do lado do Rafael Freitas. Ele vai fazer mudança aí no intervalo. Ah, mas precisa, né? Precisa. O Guarani precisa. Nominalmente o Guarani precisa. Mas não é do costume do treinador. Né? Então, mas a ideia é fazer boa. Mudanças, mas tudo tem a primeira vez, né? Fael Cardil, Albert, Chay está jogando? Pois é isso que nós estamos pontuando. Ele está em campo, né? Porque... jogando faz tempo, hein? Diogo Matheus para João Vitor. Ele vai tentar fazer o cruzamento. Ia pro Chay, não deu certo. Ele conseguiu recuperação, mas não tá valendo mais nada. Ganha falta. Falta pro América. Falando em Chay, quem ganha cartão amarelo, Albert? Pronto, achamos o Chay. Quem está procurando o Chay, cartão amarelo, né? Após a falta do Matheus Bueno, o Matheus Bueno merecia mais cartão amarelo do que o próprio Chay. Só que aí o Chay foi e acabou, né, chutando a bola, né? E o juizão ergueu o cartão amarelo, tá mandando reclamar mais, vai meter o vermelho. Então, acho que é melhor trocar mesmo o Chay, né? Pra não ser perigo de ser expulso no segundo tempo. Vem tocando a bola outra vez a equipe do América Mineiro. O tempo vai passando, vamos até 49 desse primeiro tempo. 1 pro Guarani, 1 pro América Mineiro. Vem tocando bola, o América tenta ali fazer a dividida, não consegue. A recuperação é do Guarani. Diogo Matheus apenas observa, ganha o arremesso manual. O tempo passa aqui nos canais Futebol Interior e na Rádio Valinhos FM. 1 pro Guarani, 1 pro América. Lançamento feito, faz o corte, a bola volta ali reboteada ainda para a equipe do América Mineiro, que tem a posse de bola, nossa, só dá os caras. Cresce muito a equipe do América Mineiro. O Guarani assiste, vem dominando o Bugri Camacho ali, bateu cabeça, fez o lançamento pra quem? Pra ninguém. A bola volta com o Douglas Barcelar, ele fez o toque ali pro Lucas Paraíso, que não consegue a dominada. E volta a bola lá pro goleiro Dalberson, para a equipe do América Mineiro. Não consegue, o Guarani não tem desenvoltura ali pelo lado direito, não tem pelo lado esquerdo, não tem nada pelo centro. Falta o meio. Não tem nada. Falta o meio, ali falta alguém, então. Oferecer de criação no campo ofensivo. Aí fica batendo cabeça. É que, olha só, é chutão, chutão, Paraíso, exatamente. Mas é aí que tá. Não adianta você ter jogadores como o Matheus Bueno e também como o Camacho, né? Eles não são primeiro volantes, né? Não são jogadores de marcação.
E você tem jogadores que, aquele famoso volante que sai jogando. Não, precisa de um pitbull ali, né, na cabeça de área. E um volante, aí sim, você pode ter outro volante. Ó, o Matheus Bueno, já quarta falta o Matheus Bueno e leva cartão amarelo. Ele mata a jogada, ele não tem esse cacuete, né, de fazer falta, de fazer a marcação. E aí vai, né? E o juizão aí, o Anderson Ribeiro Gonçalves, aí vai dando uma colher de chá. E toda a bola bate e volta. Bate e volta o Guarani. O Paraíso tá indo ajudar lá atrás. E a lugar do atacante lá na frente. Olha só que Diogo Matheus fez. Então assim, Guarani tem o Guarani antes do gol, né? Antes de sofrer o gol. E o pós-gol. Desde os 29 minutos, quando graças a Deus apitou o árbitro. Apita o árbitro Anderson Ribeiro, termina o primeiro tempo, Guarani 1, América Mineiro também tem 1, Lucas Paraíso pro Bugre, aos 18 e aos 29, o Fabinho empatou o jogo pro América Mineiro, o Bugre não faz um primeiro tempo bom, vai pro intervalo e aí necessita de mudanças, aí cabe o técnico, que coisa, Júnior Rocha, fazer as mudanças que o Guarani precisa, hein, Albert? Precisa, né? O Guarani precisa ou muda a postura, né? Ou muda nominalmente, né? O destaque aqui pra mim é o próprio Chay. O Chay é o destaque negativo desse primeiro tempo, né? Pra mim o Chay, ele correu pro lado totalmente oposto da bola. Ele não se apresenta, né? Vamos dizer, o João Vitor pelo lado direito vai passar fome também. Até isso influencia, né? Você precisa ter um meia que seja, né? Ter a mobilidade, entendam, faça a leitura de jogo. E o Chay acaba sendo mais um. Então o Chay, nesse primeiro tempo, o Chay, ele só participou mesmo. Participou da forma negativa, né? Acabou levando o cartão amarelo. E o Guarani precisa de jogadores que façam, que chamam a responsabilidade, que saiba a hora de chutar, a hora de tocar. Então precisa ter esse cérebro pensante. E o Chay, nessa partida, como também nas outras, né? Não está sendo cérebro pensante. Se eu fosse o técnico Júnior Rocha, o Chay não voltaria para o segundo tempo. Colocaria o Gustavo França. Tá certo, esse é Albert Cavalcante falando um pouquinho aí. Vamos ouvir aí o Paraíso. Não, Paraíso gol ali, mas a gente não pode tomar esses gols, né? Como eu disse, uma infelicidade, mas a gente vai em busca do placar. A gente tá na nossa casa e a gente vai por mais, pra vitória. Estou a 2 passos! Aí vem promessas e promessas. Não, mas o Paraíso ele representa. Não, tudo bem. Não, representa. Aqui, ó, o Fael Cardil tá falando aqui, ó. Não entendo por... cadê? Eu dizia, se Chay, Camacho e Reinaldo jogaram, o Guarani perde. Calma. Não entendo porque a diretoria renovou com esse de Chay. Aí outra questão, né? Aí outra questão. E o Romeu, né? O 75. O Guarani sentiu o gol tomado emocionalmente, tecnicamente. Não, sentiu. Isso aí é fato, né? E o Guarani poderia ter aproveitado, né? Após o gol, os 18 minutos do Paraíso, poderia ter aproveitado. Um gol dado de presente. Exatamente. Né? Poderia ter aproveitado. Mas o que me revolta é que todo mundo vem da entrevista e fica da promessa. Que houve uma infelicidade. Porque houve. Mas independente que ele fez gol, ele tá falando o nome da equipe inteira. Entendeu? Ele tá falando o nome da equipe inteira, do Guarani que tá perdendo o jogo. Perdendo? Entendeu? Tá empatando. E empatar em casa pra mim é perder. Entendeu? Foi aí ligeiro todo mundo que vem, tá aprendendo todo lá, mundo que vem na entrevista. Você tá aprendendo. Mas é verdade. Se o Guarani empatar, o time na situação que tá empatar o jogo em casa, pra mim perdeu. Temos mais 45 minutos. Depois, após a partida, nós iremos aí sim, vamos embasar. E aí todo mundo que vem da entrevista fala, porque é uma infelicidade. Porque nós vamos melhorar, nós vamos vencer o jogo. E aí na prática? Ele não falou que ia vencer o jogo. Não, nós vamos melhorar e nós vamos vencer o jogo. Era inadmissível tomar o gol que tomou. Realmente foi inadmissível perder, empatar. Mas aí que tá, eu não entendo, né? Antes da jornada, falava uma coisa. Agora estamos aqui, no primeiro tempo, você está concordando com o que eu disse. Então você vai cobrar quem? Quem escalou o time? Discernimento, você está falando? Discernimento, exatamente. Mas quem escalou o time? Tem a ver uma coisa com a outra? É os jogadores que ele... então vamos lá. O Chay, João Vitor, esses todos que você está criticando... Não tô criticando. Não critiquei João Vitor. Não critiquei Chay. Quem criticou o Chay foi você. Gente... Eu não critiquei. O João Vitor tá ruim, também tem que tirar. Não, tu criticou, não fui eu que critiquei. Você criticou o Chay. O Chay sim. Não, mas eu estou falando em cima da entrevista do Lucas Paraíso. Tô falando em cima da fala dele. Chega de promessa,
chega de prometer, vamos ter ação. E não tô jogando uma crítica em cima do jogador, tô falando em cima do elenco. E se ele foi escolhido pra falar, ele tá representando a equipe. Lógico que é escolhido quem faz o gol. Então eu tô falando da equipe, tá, mas ele representa quem? É o Guarani. Então eu tô falando em cima da equipe do Guarani. Chega de promessa, chega de vir na coletiva, e não é só o Lucas Paraíso, não tô falando do jogador, tô falando do time. Agora não adianta vir na coletiva e prometer, entendeu? Prometer, não tô falando... Semana passada não foi o Lucas Paraíso que falou, mas a fala foi quase a mesma. Vamos melhorar, porque houve uma infelicidade, que é isso, que é aquilo, mas na prática nada muda. Cara, o Lucas Paraíso, quando recebia a bola, tinha 3 jogadores na marcação, não vai conseguir fazer nada. Falta o meio, falta alguém pra você joga a bola ele. pela direita, não tem um João Vitor pra fazer a jogada, pra fazer a transição. Falta um jogador no meio pra então poder fazer a tabelinha. Tática, falta um jogador no meio, não tá dando certo. Muda nominalmente. Se você acha que a plataforma de jogo resolveu, né, contra o Curitiba, o que foi apresentado foi convincente. Eu não acho que resolveu. Eu acredito que houve uma evolução, mas não resolveu. E eu acho que com essa tática não vai, Albert. Então, se houve uma evolução, você concorda comigo? Você concorda comigo? Agora eu vou usar suas palavras. Você concorda comigo? Se houve uma evolução, não temos que mudar? Temos que aprimorar? Então ele está seguindo o que você pediu. Tudo bem. Ele está seguindo o que você pediu. As 2 partidas, ele tem que fazer 2 partidas, né? Agora a terceira partida, né? Vamos dizer assim, que contra o Curitiba foi uma derrota. E... né, houve evolução, assim como disse você, então vamos continuar. Então vamos mudar. Houve uma evolução, mas não funcionou. Houve uma evolução, uma melhora. Cara. Mas não funcionou e não está funcionando. Está funcionando? Você acha que você vive o jogo inteiro reclamando que o Lucas Paraíso tá sozinho? Que ele morre de fome? Já são 2, 3 partidas que você fala que o Lucas Paraíso morre de fome. E por que o Lucas Paraíso morre de fome? Explica pra mim, explica pro torcedor, explica pros nossos ouvintes, por que o Paraíso morre de fome? Bom, primeiramente, né, eu sei que você vai dar aquela risadinha, né, mas... tudo que você tá falando agora, eu falei no pré-jogo. E venho falando, você não. Eu concordo, eu não discordei de você. Agora você concorda, agora eu gostei. Eu não discordei de você em nenhum momento. Eu tava falando impressão em cima do treinador, não tava falando nada do elenco do Guarani e nada das atuações. Tava falando do treinador. Peraí, agora eu falei, depois dessa rodada, já deu pro treinador ver o que funciona e o que não funciona. O que precisa mudar, o que não precisa mudar. Agora responda a minha pergunta. Por que você vive falando que o Lucas Paraíso morre de fome? Não temos meio. Então, por que nós não temos meio? Porque o mesmo jogador, né, a mesma plataforma de jogo que foi usado na partida passada, que você disse que houve uma evolução, né? Apesar da derrota, ele está usando a mesma... Então muda a tática, é o que eu tô falando. Mas aí você não tem critério, Gustavo, porque você fala que houve evolução, agora tem que mudar. Houve evolução uma coisa, mas se as coisas funcionou ou não é outra coisa. Coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Me explica então. O Albert melhorou, cara, mas ainda não tá... Alguma coisa falta nele, falta alguma coisa pra ele virar 100%. O Albert deu uma evolução, melhorou. Você já foi encarregado, você tá... Cara, você sabe. Não, tá evoluída, mas falta alguma coisa então, nele. Eu acho que aqui não daria certo pra ele. Mas ele evoluiu. Tá tendo força de vontade. Eu falei de tem cobrança, vários quesitos. Eu falei de cobrança tem vários quesitos. Treinador, não, tudo bem. Agora você aceita. Vamos esquecer a crítica em cima do comentário. Vamos focar mais no que tá o Guarani, do que precisa ser mudado. Do que precisa ser mudado, do que você viu, o que os seus olhos viu diante desse primeiro tempo do Guarani. Viu um Lucas Paraíso com vontade, mas morrendo de fome porque a bola não chega nele. Vai morrer de fome enquanto não existir o Guarani trabalhar no meio campo. Não adianta você... E pra melhorar o meio campo precisa fazer o quê? Eu faria a mudança. Ou se você não quer ser drástico, né, você poderia colocar o Matheus Bueno para fazer a função do Chay. Né, tirar o Chay e colocar um volante, né? Um volante que o Lima é um volante, né? Que ele, não é o volante pitbull, né? Ou você pode aí ser mais drástico, né? Deixar o Camacho, o Matheus Bueno, caso o técnico Júnior Rocha acha que com essa plataforma de jogo, com esses 2 jogadores aí que eles tenham qualidade no passe, né? E o Matheus Bueno, você viu a quantidade de faltas que o Matheus Bueno fez. Quem que é o criador de jogadas do Guarani hoje? O Chay. Quantas jogadas foram criadas pelo Chay? Exatamente. Aí entra o que? Você pode mudar. Ou você coloca o Matheus Bueno para fazer essa função de carteador, né? De poder dar a pifada, né? Que seria o último passe. Ou você pega e muda nominalmente mesmo, né? Quer fazer uma mudança drástica, você tira o Chay, né? Mais uma vez, função... O primeiro esquema, Chay.
o Chay não está rendendo com a camisa do Guarani. Tira o Chay ou você coloca o Gustavo França para fazer esse meio. Então você acha que o problema é o jogador, não sim o esquema tático? Você acha que colocar algum outro, por exemplo, o França ali, ele faria o papel do criador de jogadas, resolveria o problema no imediato, o problema de agora? Seguindo o raciocínio de evolução, né? Que o Guarani, o Matheus Bueno, o Paraíso vem passando muita fome. Vem passando fome, né? Porque o Reinaldo teve oportunidades pelo lado esquerdo, né? Criadas. No último passe, o Guarani se perde. Tem o Gustavo França para ele colar mais no João Vitor, colar mais até mesmo no Reinaldo, para ter a passada, a dobradinha. Assim como foi o gol do América Mineiro, né? Tá, mas aí eu te falo, você resolve o problema do meio campo. Vamos colocou o França ou inverteu o Matheus Bueno no lugar do Chay. Resolveu o problema. Mas e essa zaga nossa? Pelo amor de Deus. O Douglas Bacelar foi mal. Não foi mal o Bacelar. Não foi o mal. Adel foi mal. O sistema defensivo não baseia só em Douglas Bacelar e Lucas Adel, não. Sim. Tá? Se você não sabe, os laterais Mateus, também fazem sim, parte do sistema defensivo. E o sistema defensivo bateu cabeça e tomou gol. Sim, pelo lado direito. Sozinho lá, o Fabinho foi lá e fez o gol. Aí resolve o problema. O Guarani, vamos falar, agora resolveu o problema, o Guarani começou a fazer gol. Como fez hoje? E toma gol, resolveu o quê? Resolveu nada. Aí entra. Você ganha um presente, dá outro presente, devolve o presente. Toma, Albert, você me deu presente? Toma. Não quero, mas tá de volta. 2018, eu falando 2018. O Guarani, ele precisa do equilíbrio, achar o equilíbrio. Aonde o Guarani precisa fazer gols, né? O problema nosso era que nós tomávamos gols e não fazíamos gols. Agora o Guarani faz o gol e é assim, hein? É o gol Cágades, né? Depende como que é assim, o lance do achado. E o Guarani não tem evolução, né? Não consegue evoluir. Mudaria nominalmente. Muda nominalmente, vai lá, o Chay, né, houve evolução, como disse você na última partida, houve evolução, então vamos ter os ajustes. Então, mas para ele poder saber se houve ajuste ou não, agora nós vimos no primeiro tempo que a equipe do América Mineiro, né, após o gol aos 29 minutos, a equipe do América Mineiro foi... Eu sei que eu tenho que pagar um intervalo, mas são questionamentos e perguntas que o torcida faz. Por que não faz essas mudanças? Será que o Guarani é dominado por empresário? Coloca quem eles querem? Aí entra esse critério, porque não há muda. Albert, não é... Há quanto tempo o Guarani ele bate cabeça nos mesmos erros? Há quanto tempo o Guarani ele peca nos mesmos erros e não há mudança? É sempre os mesmos jogadores. O Chay jogando bem ou não jogando, é sempre ele que é titular. Mas o que tá acontecendo? Cara, não é só no Júnior Rocha, não. Quem que é o substituto natural do Não do Luan importa Dias? quem que seja substituto. Então vamos fazer o seguinte, Então, vou pôr o Vladimir de zagueiro. Então é o que eu tenho. Então é o que eu tenho, eu vou jogar com isso daí. É o que eu tenho hoje e vambora. É o que nós temos, gente. É a o formação. Que tem, vambora. Não é a então formação. Então muda a informação. Alguma coisa tem que ser mudada. Mas eu tô falando desde o começo do jogo. Tem que cobrar quem? O treinador tem que ser cobrado. Hoje na entrevista coletiva. Olá, tudo bem? Técnico Júnior Rocha, aqui Albert Cavalcante dos canais Futebol Interior. Gostaria de saber o porquê o Guarani joga nessa formação 4-3-3, né? Sendo que o Guarani durante, né, o Campeonato Paulista, um período do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro do ano passado, não acabou ali perdendo pontos e não conseguiu subir, conseguiu acesso. Dito isso, o técnico Claudinei Oliveira, né, terminou o Campeonato Paulista jogando no 3-5-2, né, com 3 zagueiros, o Léo Santos fazendo essa função de zagueiro / volante, que você pode colocar também no lugar volante, você pode pôr o Léo Santos também como volante, que ele faz bem essa função. E aí, voltando, né, o Claudinei Oliveira foi demitido após ficar no 4-3-3, escalando o Ryan. Aí chega o senhor e coloca também o Guarani no 4-3-3. Qual a explicação? E quando vai voltar? Você tem que pagar ou tem que pagar? Só pra o João Limeiro Neto. Se vocês estão brigando na equipe de transmissão, imagina o jogador. Ninguém tá brigando, né, Albert? Não. Aqui são comentários. O Albert tem um comentário dele, eu tenho um comentário dele. É chato você ouvir uma rádio que os comentários são a mesma coisa, né? O repórter concorda com o comentário do... cada um tem sua opinião. E nós estamos tentando batendo cabeça pra tentar achar uma evolução. Enquanto os caras que estão lá dentro, talvez estivessem batendo cabeça igual a gente aqui, acharia aí uma solução pro Guarani. Deixa eu pro intervalo, tem que pagar, senão o Gorsato vai me pegar. Um rápido intervalo e eu volto em seguida. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol.
o mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Apita o árbitro, bola em jogo para o segundo tempo. Gustavo Marques. Esse sou eu trazendo aí mais um capítulo na história do Bugre. Agora, segundo tempo, Brinco de Ouro da Princesa. Mudou. Um pro América, um pro Guarani, um pro América. Ô Albert, eu fiquei sabendo aqui que o Júnior Rocha estava ouvindo a transmissão dos canais Futebol Interior. Viu? Por quê, Gustavo? Ele viu o nosso embate, ele viu aquele nosso comentário quê? acaloroso aí. Me disseram que ele estava ouvindo lá. Será? Né? O nosso comentário aqui. Por quê? Só porque eu acertei no olho da mosca? Vamos lá, mudança no Guarani. Eu avisei, fiz a leitura, hein? A leitura de jogo, mas era previsível, né? Era previsível que ia fazer essa mudança. Vai embora o camisa número 11. Calma, Gustavo. Vai o camisa número 11, né? Chay. Pai, eu não vi o Chay, que o Chay não jogou nada na partida. Faz tempo, né, que não joga, na verdade. E entrou o camisa número 33, Gustavo França. Então, a informação para Pizzaria do Dadá. Vai embora o camisa número 11, Chay, entra o 33, Gustavo França, o Gustavo Marques. Tá certo, esse Albert Cavalcante, quem sabe agora? E lá vem o França, ele dominou, foi pra cima, tentou, que coisa, pelo lado esquerdo, não tem, é difícil, cara, até pro narrador é complicado, porque não tem, cara, você lê o que o cara vai fazer, mas ele não faz, né? Aí trava tudo. Vem dominando, a devolução foi feita, a linha de fundo, olha o França, cruzamento, a bola tá viva, tira de qualquer maneira. Já mostrou a vontade, chamando a responsabilidade, né, Albert? Tá igual o Guarani começou assim o primeiro tempo, né? Após os 29 minutos, né, que o Guarani tomou o gol, aí o Guarani ali se entregou, né? Vamos passar aqui, vou pagar as mensagens de vocês aqui, vocês que estão aqui no YouTube, né? O Fael Cardil, né? Ele falou que quis dizer o João Vitor. Mas o Albert, o Chay, o João Vitor e Camacho são figuras decorativas nesse time, Então, você precisa ter jogadores como o Gustavo França, né? Pra você poder ali, né? Fazer a tabela pelos lados e abrir, né? Abrir os espaços. Porque ali, senão, mais uma vez, né? Nós iremos aí na próxima rodada, você vai ver ali o Paraíso colocando a mão na posterior, porque estourou. Porque ele acompanha, né? O atacante fica lá na frente, tem que ficar acompanhando, né? Agora vamos aqui, né, o Romeu, ou abrir a defesa americana, explorar jogadas pelos flancos, né, do campo. O José Marcelino, né, troca técnico, sistema de jogo não muda. O Chay tá jogando, Jefferson perdido em campo, Diogo Matheus sem vontade, a zaga falhou no gol, tem que mexer o time para melhorar. Abraço do Marcelino. Quase, hein? Então. E outra aqui, ó, o seu Zé, ó, aqui, ó.
se vocês estão brigando na equipe, seu Zé, tenho dó de mim mesmo ter que torcer para esse arremedo de elenco do Guarani. Esses pseudos dirigentes tipo Marco... Então, pois é. Aí começa, né? Porque assim, o problema do Guarani, a gente vê, Gustavo, é estrutural, né? Não é só jogar... Pra chegar um Chay aí, ele não veio porque ele quis, não tá jogando de graça. Alguém foi atrás, né? Alguém foi atrás, sabendo que ele vinha de lesão, tava lesionado, um tempo parado. Mas aí que tá, né? E o Romeu 75, né? Que o Guarani vai mudar a postura pro segundo tempo e o palpite pro jogo vai ser 1-1. Aí ferrou, hein? Não é preciso vencer. Como eu disse, né? Empate em casa é derrota. Ah, não, isso aí eu concordo. Pela situação do Guarani, sim. O Guarani é aquela, né? O Guarani de 4 partidas, né? O Guarani tem 3 em casa. Então o Guarani precisa nessa partida aqui vencer, né? E depois vai jogar contra o Paysandu também, né? Em casa. Então o Guarani vai ter 2 partidas consecutivas em casa. E o Guarani precisa, né? Pela situação, fazer 6 pontos. E ponto, né? Caso, né, saia vencedor da partida de hoje, o Guarani dorme fora da zona de rebaixamento. E assim como também o América Mineiro, que tá brigando lá em cima, né, cara? É um time que tá brigando lá em cima. Como disse o Júnior Rocha, né, que o nosso campeonato não é contra o Santos, né, Sport. Nosso campeonato é do meio da tabela. Ser, né? Então, pois é, mas é aquela, né? O Campeonato Paulista foi pífio. O Campeonato Brasileiro também se assim, aí fica difícil. Vem tocando bola a equipe do América Mineiro. Tudo igual. 1 pro Guarani, 1 pro América Mineiro. No brinco de ouro da Princesa, quase 5. Lançamento, a bola vai pra fora. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E ali o jogo tá paralisado, a arbitragem marca falta. E ali falta para o América Mineiro, foi puxado, fica bravo ali o atleta, pedindo cartão, hein, Albert? O Jefferson, né, acabou puxando ali o jogador da equipe do América, né, e puxou ali, ele reclamando ali, veemente ali, o técnico, o treinador mandou, calma, meu amigo, calma que eu sei o que eu tô fazendo. É isso mesmo, vai marcando falta, parando, não vai dando amarelo não, porque... O Matheus Bueno é pra estar amarelado. Não, na bola. Douglas Barcelar. Conseguiu, Rico. Tá bom hoje, hein? O Douglas Barcelar é o nome do Guarani. Olha o França. Vai tentar fazer o lançamento pro Lucas Paraíso até que enfim. Conseguiu pegar algum biscoitinho ali. Não tá pegando nenhum biscoitinho. É isso que nós estávamos falando. É isso daí. Entendeu? É criar jogada. É criação. É ter Então, aí que tá. Você vê que o Gustavo França, ele pega a bola, recebe a bola, né? E ali o jogo, a movimentação, você vê que ele se movimenta, né? Você vê que ele tava pela ponta direita, e o Chay não tem essa mobilidade. Ó, Gustavo Olha aí, olha o França, fez o corte seco, foi pra cima. Já merece a titularidade, hein? Só com 5 minutinhos de jogo, já merece a titularidade, pra você ver a situação que o Chay tava. Emocionado. Pra você ver a situação que o Chay tava. Pelo amor de Deus. E ali ganhou a arremesso, numa equipe do Guarani pra cobrança ali. Vamos, Bugre, quem sabe agora? Quem sabe o segundo gol, 6:20. O toque já foi feito, a bola volta lá pelo lado esquerdo. O Guarani vem trabalhando, a bola domina ali com o Bueno. Ele já fez o toque, a tabelinha foi feita. Aí volta ali pra equipe do América Mineiro, que já sai tocando bola, passa no primeiro, passa no segundo, recebeu falta, não deu nada, a arbitragem. Tem a posse de bola o Guarani, Diogo Matheus para o Douglas Barcelar. Douglas Barcelar fez o toque, domina Diogo Matheus, se perdeu tudo. Deu de presente. Nossa! Fez ali um Hilari, foi puxado o Fabinho, ganha falta e ganha cartão o Diogo Matheus, Robert. Aí que tá, né? Agora vai sair, né? Você viu um bote errado na bola. Ali o camisa número 28, o Fabinho, autor do gol, acabou fazendo, né? Acabou fazendo um rabisco, né? E ele acabou ali puxando o jogador. O Fabinho, ele ficou nervoso, hein? Quando ele perdeu a bola, ele teve o Fabinho, ele ergueu, tentou dar ali um coice. Mas não pegou, mas Diogo Matheus sendo Diogo Matheus, né? Vacilando na marcação, vacilando na frente, e aí vai, né? Segue no brinco de ouro da Princesa, Guarani 1, América Mineiro também 1. A informação para a concessionária sim. E vem de novo a equipe do América Mineiro tocando a bola lá pelo lado esquerdo, a tabelinha foi feita, a bola volta ali, reboteada. É pelo lado esquerdo, vem trabalhando bola ali o Marlon. Marlon para a equipe do América Mineiro, o tempo vai passando, o Bugre vai empatando o jogo. Resultado ruim pro Guarani jogando dentro de casa. Resultado péssimo, aí já vem vir cobrança. Aí já vai ligar o sinalzinho vermelho, aliás, já estava ligado no brinco de ouro, mas um pouquinho distante do técnico. Mas agora a luz vermelha começa a ficar perto do técnico Júnior Rocha.
O Bugre jogando dentro de casa, vai empatando, não consegue a vitória. E ali tem falta, América Mineiro em cima do Marlon. Marlon ganha falta para a equipe do América. Já cobrado, quase 9 minutos, vem dominando Marlon. Marlon pro América, lançamento, quem tira? Douglas Barcelar. Volta, lançamento, olha o França. O França dominou, foi pra cima na correria total, vai tentar girar o corpo, se perdeu tudo, França. Recupera ali a equipe do América Mineiro. Já toca a bola outra vez ali com a equipe do América Mineiro. Toca a bola pelo lado esquerdo na correria total. Olha, vem com quem joga, trabalha essa bola ali. Ali dominou, ergueu a cabeça, faz a inversão de bola lá pelo lado direito. Vem trabalhando bola outra vez ali com o Matheus Henrique. Matheus Henrique fez lançamento, tira Lucas Adel. Manda essa bola pra fora, tem arremesso manual. Arremesso manual que favorece a equipe do América Mineiro. Já cobrar, tem pressa. Olha o Ali, já fez o toque, foi pra cima, trabalha a bola a equipe do América Mineiro, o tempo vai passando, quase 10, 9 cravado, o Guarani vai empatando, 1 pro Guarani, 1 pro América Mineiro, resultado ruim pro Guarani, o Bugre necessita da vitória, vamos Reinaldo, Reinaldo conseguiu passar, evitou a saída na correria total, tem Paraíso, ele preferiu ir sozinho, dominou, cruzou na grande área, não tem ninguém, tira o América Mineiro. Camacho consegue fazer a recuperação. A posse de bola ainda do Guarani, ganha ali um arremesso manual. Ganha não, o América Mineiro ganhou, né, Albert? Ali o Camacho, né, esbraveja ali, né, com o Bandeirinha, também com o juiz. O Bandeirinha marcou uma coisa, o juiz marcou outra, lateral pro Guarani, viu? Esbravejou e acabou voltando atrás ali. Lateral pro Guarani, campo de ataque. Vem dominando outra vez Diogo Matheus, o círculo central, ele dominou, fez o toque. Vem carregando essa bola, recupera ali o Bugre. Tem a posse de bola com o João Vitor. João Vitor dominou, preferiu ali parar, olhar, ver com quem joga. Vai tentar fazer evolução, minha nossa. Tá na hora, hein, João Vitor? Minha nossa, vem os caras. Vem a equipe do América Mineiro, são 2 contra 2, olha o perigo na meia-lua. Abriu na jogada, chegou, invadiu, cortou, bateu pro gol em cima da zaga, tira Barcelar, completa a zaga do Guarani. E vem João Vitor no contragolpe, passou, pedalou, fez o Hilari, fez o toque, tentando achar ali o França. O jogador tá caído. Pediu falta, a arbitragem marcou nada. E vem de novo ali a equipe do América Mineiro pelo lado direito, sentiu. Daqui a pouquinho tem ali a reportagem do Albert Cavalcante. Lançamento, vem os caras, quem? Douglas Barcelar. Se joga nela e pede calma, hein? Pede calma. E será que sentiu ali o Douglas Barcelar? Nossa. Não, ali o Gustavo França, cotovelo, né? Ali foi parece cotovelo, França, né? Foi o França. E o contra-ataque, né, do Coelho, né? Jogadaça pelo lado, né, esquerdo. E ali, né, o 44, né, o Adson, né, recebeu, limpou e bateu. Ainda bem que pegou na zaga, pegou no Adel, depois também pegou o Douglas Bacelar fazendo a defesa, escanteio. Cruzamento ali, os homens partiu, bateu! Vladimir! 1, 2, pode anotar aí! O Vladimir salva a pátria bugrina por 2 vezes, Albert. Impressionante. Pode parar, velho. Pode parar. Cruzamento, né? O escanteio, né? Cobrado na segunda trave. Ali subiu livre, leve e solto, camisa número 33, o zagueirão Éder. Ele cabeceou ali, né? Cabeceou no peito, né? Cabeceou forte. O Vladimir fez a defesa e depois a bola voltou de novo e fez a defesa em 2 tempos. Mas que defesa fez o Vladimir. Que milagre, um milagre no Brinco de Ouro da Princesa. E vou falar pra você, hein, o Guarani tá pedindo. O Guarani não gosta de evitar fadiga, né? Quem sabe agora? Olha o lançamento lá pro João Vitor. João Vitor vai evitar a saída. Cruzamento na grande área, ajeitou, se virar, é agora. Preferiu não, né? A bola voltou, é agora, bateu pro gol, Dilzinho, pegou bem. Dalberson, bem posicionado, você joga nela para fazer a defesa, consegue recuperar. Vem comigo, torcedor, vem comigo, amantes do futebol, para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, 6ª rodada, 12:30 passados, é segundo tempo. E tá assim no Brinco de Ouro, Guarani tem 1, América Mineiro também tem 1. Amanhã tem Chapecoense, Ponte Preta, aqui nos canais Futebol Interior. 87.9, a voz da nossa gente.
Gustavo Marques. Vem de novo o Guarani com o Camacho. O Camacho dominou, tentou fazer o lançamento. Se passa, era um abraço, hein, Albert? Ah, mas é que tá, né? Esse se passa, se toca, se entra, se sai. Agora nem precisa parar do si, né? 13 minutos do segundo tempo. O América Mineiro teve as melhores oportunidades. Vai mudar o América Mineiro, né? Parece que vai entrar o Felipe Azevedo. Vamos ver quem vai sair. Isso mesmo. Vai entrar o Felipe Azevedo. E vai embora o camisa número 28, o Fabinho, o autor do gol, né? O autor do gol ali, o camisa número 28 vai embora, graças a Deus. E vai entrar o camisa número 11, Felipe Azevedo, né? E quem teve as melhores chances, né, foram no segundo tempo, agora foi o América Mineiro. Por mais que o Gustavo França tenha entrado, né, e tenha conseguido alguns lances, alguns lampejos, né, o Guarani precisa de mais, né? O Guarani precisa de mais. Eu trocaria agora 13 minutos do segundo tempo, não é possível que nós estamos vendo o mesmo jogo. O João Vitor também já está fazendo hora extra, né? O João Vitor, a bola costa dele e morre. Lá vem e agora, lá vem Reinaldo pro Guarani, cruzamento. Ele pisou, cara, ele pisou, ele foi cruzar, ele chutou o próprio pé. Sei lá o que ele fez. Lançamento, né? Lançamento, ele veio na velocidade. Ele veio levando, ele foi fazer o cruzamento, isso mesmo. Ele acabou chutando o próprio pé, cara. Olha, não, mas ele foi cruzar com a esquerda, acabou acertando com a direita, que bateu com a esquerda. Sabe? É vergonhoso isso aí, sabe? É vergonhoso. Uma chance incrível o Guarani consegue perder, é que eu falo. O Guarani precisa do capricho e vai perdendo as oportunidades. E a América Mineiro tá na dele. A América Mineiro que, né, está invicto na competição. Uma equipe que não perdeu na competição, veio do empate dentro de casa. E tem uma equipe de qualidade, como dizíamos, né? Que o Guarani, para poder vencer hoje, o Guarani precisava fazer o diferente. O Guarani fez até os 19 minutos, quando vai entrar o Léo Santos. Então, com a entrada do Léo Santos, ou o Matheus Bueno ou o Camacho vai rodar. Aí ele vai colocar ali um volante, né? Vai entrar com o famoso terceiro zagueiro. E se não tirar, ele pode mudar também no 3-5-2, né? Tirar o João Vitor e colocar o Léo Santos como se fosse um terceiro zagueiro. A mudança que pedimos, né? Pra cobrança, América Mineiro, cruzamento dentro da grande área, tira, afasta as nossas, bateu cabeça ali a zaga do Guarani, tá feio o negócio. A bola volta outra vez pelo lado direito, vem a equipe do América, conseguiu driblar a linha de fundo, invadiu o cruzamento, pintou, girou, partiu, bateu, travado. Que loucura! Falta a bola de novo pro América Mineiro, teve sorte o Guarani, posse de bola do América, cruzamento, tira a zaga do Guarani. Uma hora a bola vai entrar. Então, mas você viu, quem não viu o meu status lá, como é que é o negócio? Story lá, não é story, no Instagram? Não, do Instagram? Story do Instagram. Dá uma olhada lá, o torcedor colocando ali um santinho, né, no gramado, né, no aniversário do Guarani. O Guarani fez a sua festa de aniversário, fez aniversário em abril. Daquele gol ali, que não é possível, cara. Você viu o Vladimir aí, ó, e vai chegando aí, quando vai aparecendo aí, ó. Frio em Campinas, né, pelo jeito ali. E quando o Adel sentiu alguma coisa. O Adel pressentiu alguma coisa, por isso que nós estamos vendo aí. Tá pedindo aí, ó, o carrinho maca, né? O zagueiro sentiu é fogo, hein? E o Léo Santos tá pronto pra entrar. Será que vai ser no lugar dele? Porque ali, ó, numa dividida, na hora de ele aterrissou, ele acabou sentindo alguma coisa. Né? E, ó lá, pediu, ó, levantou e caiu. Aí que tá, né? O Adel sentiu mais um, cara. Mais um por lesão. Nono jogador do Guarani por lesão. Parece ser o adutor, né, da coxa. E quando vai ali, vai mudar, né? Já ia entrar o Léo Santos, agora vamos ver qual função o Léo Santos ia fazer. Agora vamos ver se vai fazer outra mudança por conta disso, né? Porque o América Mineiro vem, né? E o Paraíso, né, jogada agora, né, que a bola não entrou. Mais uma vez, o Bacelar se jogou na bola, a bola não entrou. O Bacelar é o melhor jogador do Guarani. Olha, ele tirou, cortou. Bacelar. Eu olho pro Bacelar, eu lembro do Thales. Né, o Thales que é meu amigo particular. Thales Puro Suco. Eu olho, um amigo particular. Thales e o Thales tá no Brasil, viu? Ele tá sem clube, tá? Ele estava jogando futebol na Indonésia e está sem clube, esperando aí, né, propostas. Tomara aí que dê tudo certo, que ele venha. Meu Deus do céu. Cruzamento, venha pra onde? Tomara que o Guarani. Tomara. Ele foi bem no Guarani. Lá vem ele. Lá vem a equipe do Guarani, a devolução foi feita, vai conseguir pegar. Trombada, ganha a mesma não. Vai ter duas mudanças, hein? E as mesmas, Albert? As mesmas, né? 26, confirma 26. O Rafael Freitas. Rafael Freitas, ele sempre coloca o Rafael Freitas. Quem que é o Rafael Freitas? É o menino da base, né? Sim. Então, ele veio da base do Santos, é isso? Alguma coisa assim? É nossa. É nossa. Quem que veio quem que jogou na base do Santos? O menino lá. Você comentou aqui, Saiu por esses dias? Tá aí, tá perdido por aí. Cadê esse menino aí? Tá por aí. Aí vai entrar o Marlon, é isso que eu falo pra você, ó. Aí vai entrar com o Marlon, cara. Esse é o problema, velho.
Entendeu? Qual que é o problema? Vamos lá, vamos fazer mudança. Camisa número 12. Vai embora o Lucas Adel e entra o Ryan, camisa número 3. Certo? Então já era uma troca, né, que já era pensada. Isso. Agora vamos ver se ele vai tirar o João Vitor. Vamos ver se... claro vamos que ver. vai tirar. Não, vamos ver. Quem sabe... Tirou o Paraíso. Paraíso vai embora, né? O camisa número 7 entra o 26, Rafael Freitas, o menino da base. E vai embora o Reinaldo, camisa número 20, e entra o 8, Marlon. Então, meu Deus, hein? Meu Deus. O Paraíso ele tirou mais pra... Não, colocar um Marlon... Não vou cornetar. Então, vamos esperar, né? Mas assim, eu vejo que ele tirou o Paraíso, que o Paraíso cansou. E outra... O 8. E outra coisa, ele colocou o Marlon, né? E ó o Guarani. Olha o cruzamento, é agora! O João Vitor. Mas faltou o João Vitor, né? E o João Vitor continua em campo. Então. Se arrastando. Se arrastando não, né? Porque ele não cansou. Não, sumiu. Mas errando cada passo. Pelo amor de Deus. Aí que tal? Rafael Cardil, ó. Como falei, né? O Romeu 75, meu. Como falei, a América joga no Rio do Guarani. Rafael Cardil, não é possível falar que esse Reinaldo é jogador. O Romeu, se o América tivesse mais competência, já estaria na placar. Concordo. Grau, número G. Primeira do Léo, ó. Já deu uma mordida. Rafael Cardil, isso é uma piada. Esse Reinaldo ser jogador de futebol, tropeça na bola e não consegue usar uma bola sequer. Pois é. O Guarani sofre. Ali, ó, o Rafael Freitas vai fazendo a função do Paraíso como atacante, o menino da base. Tanto pedimos no Campeonato Paulista para que os meninos da base fossem aproveitados. E agora, numa bucha dessa, né? Obviamente o Campeonato Paulista também não foi fácil, mas numa bucha dessa, o Rafael Freitas vai ficar no lugar do Paraíso, né? Um jogador, né, novo, de velocidade. Quem sabe, né? Bem que hoje poderia ele, né, fazer um jogador da base, poderia fazer um gol pra calar a boca de muita gente. Ai, e a devolução feita vem a equipe do América, Douglas Barcelar de novo. Aí é revoltante, Albert, você tirar o Lucas Paraíso, alguém que uma jogada individual poderia fazer o segundo gol. Ocorreu. Tudo bem, mas você deixar um João Vitor em campo... mas é que tá. Entre as duas opções, você tiraria o João Vitor ou o Paraíso? Por qualidade... Olha lá, João Vitor de novo. Bela jogada. Sempre vai fazer isso, não tem. Pela qualidade... Não tem competência, não tem qualidade, não tem nada. Pela qualidade técnica, eu ficaria com o Paraíso. Conseguiu a recuperação, e agora vai Freitas. Freitas dominou, tá sozinho, tropeçou. Meu Deus do céu, o negócio tá feio. O negócio tá... Tem que rir pra não chorar. Cara, meu Deus do céu. Tem que rir pra não chorar, meu amigo. Como que você narra um jogo desse? Não, eu falo pro você, o Guarani, o Marlon deu... O Reinaldo deu uma dessa. Agora o Rafael Freitas deu uma dessa. Gente do céu. O negócio tá feio. Não, a bola parece que tá pesando 300 quilos. Ó, o Matheus Bueno, ele já deu umas 300... Se ele não levar cartão amarelo, não é possível. Não é possível. Ele quebra todas as... Ele fez umas trocentas faltas. O juiz não tá querendo dar cartão. Até isso. O Guarani tem a favor e consegue. Olha, é difícil, cara. Parece que a bola pesa 300 quilos pro Guarani. E pra equipe do América Mineiro é uma bexiga. A torcida organizada tem que se reunir o mais urgente possível com a diretoria e com os jogadores. Falando sério agora, Albert. Falando sério. Você não consegue ver uma esperança no fim do túnel dessa equipe, Albert. Eu tava falando antes. Você tira um, coloca outro, é pior. Não tem Não é questão de pior, cara. Você tenta fazer mudança, não vai. Cara, o negócio não vai. O que falta nisso? Falta o que no Guarani? Você vai no supermercado, você tem a marca A, B e C, você compra C e quer vender como A, vai dar nisso. Você teve oportunidade. A gente sempre falou sobre isso. Então, e eu bato nessa tecla. O mesmo problema, e não pode, e também o Júnior Rocha também não pode ser criticado, como disse você. Agora tem que ser criticado. Agora, 22 minutos. Não é 22 minutos. Nessa partida. Tá. Na partida. Nessa partida. Na partida do momento que ele já tá no comando do Guarani. A terceira, Terceira. Ou quarta que seja. Não, a terceira partida, mas tudo bem. Contra o Santos pegou. Não, agora tem que ser cobrado. Ele pegou contra o Santos, né? O Santos venceu do Botafogo. Então, ele perdeu pro Santos, certo? Venceu o Botafogo, perdeu para o Curitiba e agora é a quarta partida dele. Agora, essa história dos supermercados. Até quando?
A gente fala isso toda temporada. Até quando o Guarani inventar de fazer isso. Por isso que eu tô falando, a torcida tem que ser a única diretoria e cobrar uma mudança drástica nessa Cara, equipe. só dia 10 de junho. Senão nós vamos cair. Cara, só dia 10 de junho. Nossa, tá falando já de... Mas verdade, o que tá aparecendo aí agora, volto a dizer... campeonato de time que vai ser rebaixado. Em 2006 foi estipulado, obviamente, assim como a Série A, né, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. De 2006 pra cá, 360 equipes participaram. Certo? Aí 360 equipes participaram. Dentre elas, a equipe que ficou 3 partidas sem vencer consecutivas, assim como foi o Guarani, dessas 360 equipes, só uma que subiu. Foi o Juventude do Thiago Carpini, né? O ano passado. Outras 5 permaneceram na Série A e as outras 11 caíram para a Série C. Ou seja, né, o Guarani... O Guarani teve as 3 partidas, acabou sendo derrotado e ganhou a 4ª partida. Só que vem aí repetindo, agora vem perdendo, empatando. O Guarani precisa pontuar, cara. Aí eu tenho que ouvir o comentário do Sotoco Maccabi, que diz que eles têm que contratar um radialista que acredita numa equipe, que acredita na equipe do Guarani. Como acreditar numa equipe dessa? Como acreditar numa equipe dessa? Como não criticar uma equipe dessa? Não tem como, meu amigo. Tá fazendo campeonato de time rebaixado. Olha aí. Como que narra um negócio desse, Arbo? Fala pra mim. Não é questão disso. É questão que é posse de bola. 64% de posse de bola para o América Mineiro e 36% de posse de bola para o Guarani. Cara, o problema do Guarani é aquela, né? É estrutural, é bem mais embaixo. Olha lá, olha agora. O Freitas, é agora, vamos Freitas, ele dominou, passou, vai girar o corpo, preferiu fazer o toque, domina, vem a equipe do Guarani com o Marlon dominou, parou, olhou, vai fazer ali o cruzamento, a bola vai sobrando, parou o João Vitor, ele evitou a saída, fingiu que foi, não foi, pedalou, vai pra cima, vai fazer o Hilarier, preferiu girar, foi pra cá, foi pra lá. Tocou a bola no pé do jogador do América. Difícil. Não, é impressionante. Aí difícil. Vai ser falta marcada. Tá difícil, ó, de verdade. E nós somos torcedores, gente. Desculpa. Nós somos torcedores. Aqui é diferente. Aqui nós vestimos a camisa, aqui a gente sofre junto, aqui a gente narra, dá o comentário. Junto, sofre junto com você. Filho, vai entrar o Benítez ainda no lugar. Putz, grilo, velho. Nossa senhora, vai entrar embora camisa número 8, o Juninho capitão, né? E vai entrar o... Que número que é o Benítez? Nossa, nem vi agora, me perdi tudo. O Benítez é o camisa número 10, né? E o Watson, né? O Watson Juninho. É o Watson, camisa número 44, né? Foi embora. 44 e vai entrar, e entrou o 29, o Vitor Jacaré. Então foi embora o Juninho, o capitão, o camisa número 8, entrou o 10, o Benítez. E foi embora o Watson também, né, que fez um forfé do caramba, camisa 44, vai entrar e entrou o 29, Vitor Jacaré, na equipe do América Mineiro. A informação para a Pizzaria do Dadá. Lá vem os homens. Lá vem os homens, tenta ali tirar de qualquer maneira, tira, Marlon, manda a bola pra fora, vai ter mudança no Guarani, Albert. Agora vai. Vamos ver qual. A primeira, segunda, terceira, quarta, a última mudança, né? Vamos ver aí o que ele vai fazer. Vai entrar ele, né? E o Anderson Leite ficou um bom tempo no estaleiro, né? Ele voltou, né? Voltou após um bom período parado, né? Uma lesão na panturrilha. Ele entra, né? Volante, o Camacho vai embora, camisa número 14, e entra o camisa número 5, Anderson Leite. Aí você me diz que o João Vitor vai continuar os 90 minutos. Exatamente, o João Vitor é unanimidade, né? O João Vitor ficou um tempo, né? Um período aí de... Pro Júnior Rocha, ele foi bem no jogo. Você tá criticando o treinador? Não tô criticando, não. Nem terminou o jogo ainda. Tô dizendo que pra ele, se ele não tirou o João Vitor, porque ele acha que o João Vitor pode render alguma coisa no jogo. Vamos dar mais um tempinho pro Júnior Rocha, né? Porque acho que o tempo é muito pouco. Faz 3 partidas, agora a 4ª partida, né? Quem sabe ele tá conhecendo o jogador ainda, né, Gustavo Marques? Vamos dar um tempinho pro Júnior Rocha. Essa é a sua opinião? Não, essa não é a minha opinião. Essa foi a sua opinião, que eu estou só estou agora fazendo uma lembrança pra você. Estou fazendo um revival, um remember pra você. Né? Porque não é possível, cara. Não é possível. O jogo que eu vejo, que você está vendo, não é possível. Quando aqui o YouTube aqui mandou aquele comercial em cima que eu falei pro Felipe Marques. Que coisa. O Romeu 75, né? Com esse elenco, o Bugre sofrerá muito no campeonato. E o João Godoy, Guarani, já caiu. Não, também não é assim. Jogando do jeito que tá jogando? Não.
pro Gustavo Marques... Jogando do jeito que tá jogando, não podemos criticar. Assim disse Gustavo Marques, né? Não podemos criticar, né? Vamos dar mais tempo. Não podemos criticar quem? Não podemos criticar o treinador. O treinador. Então vamos dar mais tempo. Ruim, vai fazer o quê? Traz o Vanderlei Luxemburgo aqui que o time não sobe, não sai do lugar. Traz o Felipão aqui que não sai do lugar. Traz o Mano Menezes que não sai do lugar. Traz o Guardiola, não sai do lugar. Tudo bem. Mas... O time é sofrível, Albert. Mas você que o time não tem postura nenhuma. Mas você aceitou. Eu tenho o Guarani A salvação do Guarani é a janela. Mas até lá são 15 rodadas, fazer o quê? É 15 rodadas então até bota lá. a base. Coloca a base pra jogar. Cara, tem um jogador da base aí. Tem um jogador da base aí. Você vai botar ele pra... Não sei o que fazer, então. Vai fazer o quê, Albert? Então não tem solução. Vai fazer o quê? Nós estamos aí quantas rodadas discutindo, tentando achar a solução. Olha o França. Lançamento agora. Vamos, chegou batendo pro gol, pra fora. Quem que era? Era o Leite? Era. O Anderson Leite recebeu a bola ali do França. Ali por trás, hein? Volante. Ele dominou, bateu pro gol, pra fora. Não houve desvio, não, Albert? Deu tiro de meta, hein? Deu tiro de meta. Também achei que eu vi desvio, né? Mas ele chegou ali deslizando, né? E acabou acertando a bola acabou subindo pela linha de fundo. Tiro de meta, né? 28 minutos do segundo tempo. E aí vai, né? Esse placar aí não ajuda nada o Guarani. Vai marcando um pontinho, mas jogando dentro de casa, como diz o Gustavo Marques, né? E todos nós concordamos, né? Um empate com sabor de derrota. Por tudo que envolve a partida, né? Você tá jogando com... obviamente, né? Do outro lado existe uma equipe que está totalmente aí, né? Brigando. Ele tá invicta, né? No campeonato. E o Guarani, o seu campeonato à parte, né? E não pode deixar... passar pontos, lembrando que o Ituano na última partida venceu nada mais, nada menos que o Sport, o líder do campeonato em casa. Então, ali quando aparece o Júnior Rocha ali, rezando também como a gente. Ele driblou, fez o lançamento, vai tentar tirar, tirou, voltou, parou, que coisa. Douglas Barcelar faz o corte, a bola volta ali, reboteada, conseguiu passar, vai tentar fazer o lançamento, conseguiu pelo lado direito, trabalha, ergue a cabeça, finge o que foi, não foi, conseguiu fazer a evolução, girou, bateu pro gol, bateu pra fora. O América aperta quase 30, vem comigo torcedores, vem comigo amantes do futebol para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, sexta rodada, Brinco de Ouro da Princesa, 30 e 15 passados desse segundo tempo. Um pro Guarani, um pro América. Amanhã tem Chapecoense, Ponte Preta, com transmissão dos canais Futebol Interior. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Escanteio pro América Mineiro. E ali vai consultando o VAR, Albert. Me dá um medo. Então, porque parece Me que dá o um chute medo, foi cruzado, né? Estão ali achando que a bola pegou no braço do Bacelar. O Bacelar que não fez. Acho que no braço não pegou. Né? Não, então, ele acabou desviando ali. Não, tô esperando ali, né? Foi marcado escanteio, né? Que houve desvio. Mas ali, estão esperando ali pra ver o Milionário Zé Rico, pra ver se foi pênalti, tá? Pênalti ou vai ser marcado escanteio. Aí agora tá esperando. Faltava, né? E o Bacelar. Só o que me faltava. Então, olha o Benítez aí, ó. Então, e o Bacelar, né? E é o Bacelar. Não, né? mas... Não, eu tô falando o Bacelar que foi, né? O melhor jogador do Guarani no campo. Né? Aí seria uma catástrofe, né? Ele tá esperando alguma coisa. Não. Olha. Não é possível. Não é possível. Cara, é azar demais, né? Esse VAR não ajudou muito agora nisso, né? Cara, é azar demais, velho. É impressionante. Vai olhar o VAR então ali, o Anderson Ribeiro. Se vai olhar o VAR... Mas não pegou. Se ele marcou escanteio, que pegou no braço. Você concorda comigo? Concordo. Então. Não pegou. Mas a intenção, ele tirou. Ele tirou. Não, mas pra mim não pegou. Pra mim não pegou. Pra mim também não pegou. Pra mim não pegou. Mas, cara, é pelo em ovo, né, irmão? Você acha que o pessoal que tá lá na câmera do VAR teve a sensação Rapaz que do céu, pegou? Cara. Os caras não tirou o gol do Gustavo França contra a Chapecoense? Pra mim não pegou. Pra mim não pegou. Agora vamos ver. Só que me faltava, né, Gustavo Marques e amigos. Aí é pra ferrar tudo mesmo, né? Por outro ângulo. Pra mim não... Sei lá, a imagem tá muito confusa. Pra mim não pegou, cara. Pra mim, meu Deus do céu. Que dá até medo, hein? Não, mano. Dá até medo. Escanteio. Olhou o VAR. Escanteio. Pênalti. Marcou pênalti. Putz, grilo, vai tomar. Você acha que pegou, Robert? Não é possível, putz, cara. Grilo, vai pra casa do caramba. Não é véio. possível. Mano, é azar demais, velho.
Não é azar possível. demais. Não, mano, é azar demais, cara. Mano, é azar demais, cara. Pelo amor de Deus, velho. Melhor jogador do Guarani, um chute despretensioso, cara. É muito azar, cara. Não é possível uma coisa dessa. Pelo amor de Deus, velho. Não pegou no braço, olha. Se eles viram lá... Não pegou no braço. Pelo amor. Aí quem vai bater? Jacaré. Não é possível. Tomara que perca. Ali, ó. E o Vladimir ali pedindo jogar. O Vladimir tá numa confiança. O capitão, cara, é azar demais, cara. Pelo amor de Deus. Putz, velho. Olha o pênalti que o Guarani... Cara... Não, você olha, chega... É inacreditável, cara. E vai o Moisés pra bola. O Moisés na bola, não é o Jacaré não, o Moisés? Trocou. E eu vou falar pra você... Trocou, Moisés na bola, camisa 15. Vou falar pra você, Gustavo. Diga, fala aí, Albert. Vou falar pra você, tá? Moisés vai perder. Tomara. Não, vai perder. Tomara. Vladimir na bola. Moisés pra bater, Vladimir pra pegar. Moisés pra bater, Vladimir pra pegar. Será que vai ser contra o Vasco? Vladimir pega e aí o contra-ataque, gol do Guarani. Tomara, hein? Tomara. Vai pra cobrança, Moisés. Vladimir bem posicionado. No meio do gol, autorizado pelo Everton Anderson Ribeiro. Lá vai Moisés. Moisés parou, olhou, vai correr, partiu, bateu. É gol do América Mineiro. Gol da virada. O América Mineiro vira pra cima do Guarani. O VAR foi acionado. Anderson Ribeiro foi chamado. Ele constatou que houve o toque no braço do Douglas Barcelar. Pênalti marcado. Moisés bateu pro gol. Vladimir pro lado, bola pro outro. América Mineiro vira o jogo no Brinco de Ouro, Robert. É um pênalti, né? Marca da forma mais imbecil que existe, né? Esse maldito desse VAR, né? Só vem pra ajudar rolado, né, o oposto. E um pênalti infantil, né? Pra mim não foi, né? Mas aí o VAR achou, né? O famoso pelinho ovo. Pro Guarani ninguém acha, né? É impedimento. Pro Guarani, contra o Guarani é uma beleza. E aí foi, né? Toda a calma do mundo. O Moisés, né, bateu no canto esquerdo, né? Do goleiro Vladimir, pulou no canto direito, aquela famosa paradinha. O Guarani vai perdendo em casa, né? Por 2-1 e assim, né? Como a gente disse, né? É complicado. Até a 15ª rodada com esse elenco aí, meu amigo. Esquece. E já pode preparar o Guarani aí, viu? Né? Porque assim, o Guarani se prepara fora de campo para ser SAF, pagar as contas, mas a falência esportiva está aí, ó. Vem de novo o cruzamento, Jefferson tira a zaga da equipe do América Mineiro. A bola volta ali reboteada, Diogo Matheus fez o lançamento tentando achar alguém. A bola tá viva. Para, olha, vê quem joga de novo. Cruzamento, tira ali a zaga da equipe do América. Mas ganha um arremesso manual. O Guarani. Marlon faz a cobrança, vem tocando bola. Olha o Matheus Bueno. Ele dominou, fez o toque. Vem a equipe do Guarani, tenta fazer o lançamento. Anderson Leite, a bola volta para Bueno. Bueno para Anderson Leite. Volta a bola com Freitas. Freitas dominou, deixou ali pro Bueno. O toque na ponta. Vem descendo a equipe do Guarani. Vai tentar fazer a tabelinha, deu certo. Ali na meia-lua, girou o corpo, fingiu que foi, não foi. Ajeitou, partiu, bateu pro gol, pra defesa do Dalberson, bem posicionado para fazer defesa. Albert, 36 minutos, seu comentário. Eu não tenho nem o que falar pra você, viu? Mas vamos lá, né? O Guarani, mais uma vez, né? O Guarani fez as suas mudanças, suas 5 mudanças, né? O Lucas Adel foi embora, entrou o Léo Santos, né? E não mudou, né? O França entrou, mas assim como a equipe do Guarani não se ajuda, né, cara? O Guarani não se ajuda. Entrou o Marlon, que eu não sei que essa turma veio no Marlon também. E como assim como uma escola de samba, né? O América Mineiro foi na evolução, né? Conseguiu empate no primeiro tempo, aí não falta. Vai tomar o cartão amarelo. Tomar cartão. Só ali o Jefferson. E aí vai minando seus jogadores. O Guarani tá entregue. A partir do gol do empate, acabou. O Guarani acabou. Tomou o gol do empate aos 29 minutos, o Guarani acabou. O Guarani, o Guarani está entregue, né? Psicologicamente o Guarani está entregue. E assim, desse jeito, como vai, né, se portando aí até a 15ª rodada, cara. Se continuar assim. Então, mas não, os caras. Suportando. Cara, você vai ter e outro, você vai jogar contra o Paysandu agora sábado, né, que mudou, né, ser na sexta. Eu ia adorar fosse na sexta.
Aí mudaram nessa CBF do caramba aí, né? Que é o Guarani tá. O Batman tá com inveja do Guarani. O Guarani só joga de madrugada, né? O Batman tá com inveja do Guarani. E o Guarani vai jogar vai jogar contra o Paysandu aí no Brinco de Ouro da Princesa, né? Com essa pressão total em cima. O Guarani jogou a terceira partida do Guarani em casa, perdeu para Chapecoense por 1-0, venceu o Botafogo por 2-0, não sei como. E agora vai perdendo aí para a equipe que precisar da vitória para entrar no G4. E vem lá ver os homens. Lá vem o América de novo. Passa por todo mundo e vai embora. Apenas observa. Mas estava também em posição regular o ataque da equipe do América Mineiro, que vai vencendo o jogo de virada. 2 pro América, 1 pro Guarani. Sabe quem apareceu aqui, Albert? Nem imagino. O Thiago Caetano, comentarista. Vocês duas parem de brigar, hein? Mandou aí o Thiago Caetano. Saudade, Thiago. Olha o França, domina pela direita, tentou driblar, não consegue, ganhou o arremesso manual e pra variar ganha o América. Ganha o América ali o arremesso manual, Albert. Que coisa, hein? A sorte está longe do Brinco de Ouro e tem dias, hein? Ah, esquece, né? Sorte, competência, né? Se mistura tudo. E o coitado do Júnior Rocha, né? Como diz você, né? Não pode ser cobrado. Então, tá aí. E o público e renda, né? Vamos informar público e renda para os canais, então. Para os canais de futebol interior, até que foi bastante gente, hein? 2.858 pessoas, né? O público total, né? 2.058 2.858 pagantes, o público não pagante 704, um total de 3.552 pagantes. E o público total, para uma renda de R$ 75.970. Então, público total, né? 3.562 para uma renda de R$ 75.970. A informação para a pizzaria do Dadá. E lá vem o América Mineiro, chegou, driblou, bateu pro gol travado. Um público pequeno, mas você vai cobrar o quê, Albert? Você vai cobrar a presença da torcida para ver um futebol desse? Não tem nem como falar, né? Tá de bom tamanho. 3.000 pessoas estiveram no Brinco de Ouro? Foi muito ainda para assistir esse circo dos horrores, né? Acho que a torcida organizada deveria se reunir o mais rápido possível com a diretoria, buscar alguma saída para esse time. E tem que ser agora. Não tem que esperar da metade do campeonato. Não tem que esperar para agir, para abrir a janela. Que nem você falou. Qual a rodada? 15ª. 15ª. Guarani tem suporte para esperar a 15ª rodada? Não tem. E olha o Guarani, vem descendo, azeitou, entrada na grande área, partiu, bateu pro gol para fora. Não tem suporte para aguentar a 15ª rodada. Como é que faz? Vocês têm que achar alguma alternativa. Ou vocês vão deixar o Guarani navegar sozinho, diretoria? Qual que é a sua aí, o Ricardo Moisés? Para mim, o presidente do Guarani é o Ricardo Moisés. Para mim é ele. Esse negócio de Marconato aí, para mim, é o Ricardo Moisés, que tá em mais uma gestão no Guarani. E para variar, a mesma gestão parecida, Albert. Te lembra alguma coisa? Pois é. Esse time do Guarani, lembra alguma coisa você? Lembra o quê? Sim. As mesmas atitudes. Olha aí, eu não preciso nem narrar. O Guarani tá no campo de ataque, dentro da grande área, a gente nem narra, porque a gente sabe que não vai acrescentar nada. Não vai ter nada de bom. Olha aí, ó. Posse de bola do América. É um amontoado, na Sabe, verdade, né? Amontoado, né? Aí eu falo pra você que aí entra como é que quem é o culpado? É o critério, né? Qual o critério que você tem? Esse é o critério do bom e barato, né? Acham que é do bom e barato, aí ó, quando o Marlon caiu, volta, né? De novo, vai tentar driblar, fingiu que foi e não foi. Tem a posse de bola, cruzamento da grande área, pega bem o goleiro. Mais uma vez falando aí, o seu Zé fala, engraçado, o Guarani nessa draga e vocês do futebol interior passando pano nessa administração do Guarani, né? Não vejo ninguém criticando essa administração. Acabou de criticar. Exatamente. Acabei de criticar. Alguma coisa tem que ser feita, gente. Tá nítido que essa equipe não tem capacidade de disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. Seu Marconato, seu Ricardo Moisés, vocês vão assistir essa draga? Vocês vão assistir esse futebol medíocre, esse futebol pobre, esse futebol do Guarani,
que tá pior do que time amador de Campinas. Vocês vão assistir, não vão fazer nada. Atenção, torcida do Guarani. Vocês vão esperar o time faltar 5 rodadas pra não cair, pra protestar, pra pedir uma reunião pra diretoria, aí não adianta mais. Tem que fazer pressão agora. Aí, é difícil, cara. Tem coisa que eu quero falar, eu não posso. Nem deve. Tem coisa que vem na mente aqui pra mim falar, eu não posso. Se eu falar, eu sou criticado. Aí quando eu faço comparação de... porque eu não quero saber de Corinthians, não quero... Pô, mas camarada, estamos falando de Guarani Futebol Clube. Vocês vão assistir o Guarani com esse futebolzinho ridículo, não vão fazer nada. Vai assistir essa gestão ridícula do seu Marconato, essa gestão ridícula do seu Ricardo Moisés, que já deveria sair fora do Guarani há muito tempo. Sua gestão já foi 2 mandatos, vai embora. Ou se tá aí, faz alguma coisa. Mudou em forma. O Ale, camisa número pelo América Mineiro, né? O Ale, camisa número 16, vai embora. Entrou camisa número 19, Felipe Amaral, ele que já passou aqui pro futebol de Campinas. E o Renato Marques, camisa número 78, foi embora. Entrou camisa número 9, o Brenner. A informação para concessionária sim. Trabalha a equipe do Guarani, vem tocando a bola. Sistema defensivo, o tempo vai passando. 43, subiu, daqui a pouquinho vai subir aí. Tempo de acréscimo, meu Deus, ainda até medo. Pra quê, né? Precisa, né? Dá até medo que eu tô falando. Se tem um tempo aí longo de acréscimo, a gente tomar o 3º gol, né? Então, aí eu nessa tecla, né? Você falou na parte dos cartolas, né? E eu já vejo também vou dar um exemplo agora, João Vitor, pode calar minha boca, né? Olha o cruzamento, olha o França. Quem sabe agora nada. Isso não é possível. Mas é aquela, né? O critério, qual é o critério do Guarani? Agora é isso aí, agora vamos pro tudo ou nada, vamos marcação em cima. Cara, é uma derrota que... dolorosa. Não, e outra, Bacelar, o melhor jogador do Guarani foi o Bacelar, cara. Né? Fora o Paraíso que fez o gol, né? Mas o Bacelar aí, era pra ter sido o resultado, ter sido outro. O Guarani hoje é um amontoado de jogadores. Né? Você vê que a parte psicológica da equipe está totalmente esfacelada. O Guarani já entra perdendo de 1-0. Tem alguns jogos que nós vimos, né, até mesmo no Campeonato Brasileiro, o Guarani já entrava ganhando. Você sentia que o Guarani é um time que já entrava ganhando. Já cresce. Pra gente assistir esse futebol medíocre. Quem sabe desses 8 minutos de acréscimo pode acontecer um milagre, né? Não tem aquele filme A Espera de um Milagre? Tomara que seja esperando um milagre, porque se depender de Marlon, né? João Vitor, tá difícil, cara. Tá difícil, ó. E vem o Coritiba. Coritiba tem a posse de bola. Lá pelo lado esquerdo, pedalou, foi pra cima. Que coisa, olha, vê quem já conseguiu ali a recuperação, Guarani com o Marlon. Ele domina. Onde o Marlon aí tá? Tentar passar, faz o lançamento pro campo ofensivo. Chega para fazer o corte. A posse de bola ainda favorece a equipe do América Mineiro. Fez o toque, ajeitou. Lá vem a equipe do América Mineiro. Linha de fundo, lado esquerdo. Ergueu a cabeça, cruzamento. Sai nela para fazer o corte. A zaga do Guarani. A bola volta reboteada. Tá viva, tira ali o Anderson Leite. Mas a bola ainda favorece a equipe do América Mineiro, porque tem escanteio lá da esquerda, Albert. Pois é, né? O que acontece, né? O reflexo do Guarani agora, esse final né, até os 53, né? Vamos aí. Cara, é o reflexo. Reflexo do Guarani em campo é isso aí, ó. Esse amontoado de jogadores, né? O Guarani totalmente perdido hoje. Agora não tem tática, não tem nada ali, ó. Os jogadores do América Mineiro vai naquela pressa para poder cobrar o escanteio. E depois aí, vamos pedir aí apoio aos torcedores em redes sociais, né? É aquela, campeonato estádio pintado, campeonato grama cortada, vencemos. Campeonato contas pagas, estamos vencendo. Agora, a falência esportiva está aí, né? Você montou uma equipe, né? Uma montagem de equipe para uma Série B, com o Santos, né? Você sabe que você vai enfrentar time como o Santos, Sport, e você vê que o mesmo time que foi mal no Campeonato Paulista é o prenúncio do desastre. Né? Isso aí é o prenúncio do desastre. Você medir, né? Quem contrata, né? Contratou, está me dizendo que o que foi apresentado no Campeonato Paulista foi mera consciência. É coincidência, desculpa. Aí, ó, o Douglas Bacelar já perdeu, nem mais guardando posição tá. E bola. Olha o lançamento, é agora para a França. Chega para tirar ali a zaga. Esquece. Olha, realmente é difícil. Eu sou torcedor do Guarani.
Sou apaixonado por essa instituição. Eu estou preocupado, viu? De verdade, eu estou preocupado porque do jeito que tá, meu amigo, ó, uma vez escapa do rebaixamento. 2 pode até escapar, mas a terceira é coincidência. Olha o cruzamento lá dentro da grande área, toca de cabeça. Fica ali com o goleiro, mas já tinha marcado falta. Não. Então é difícil, o Albert. Uma você escapa. Escapou do Paulista. Escapou porque o Red Bull Bragantino, eu sempre falo e sempre vou falar, jogou com a equipe sub-12. Ah, lógico. Isso aí tá, é entre aspas. Por isso que não caiu. Se fosse a equipe titular na última rodada... Esquece. Mas o Guarani só deixa pra acordar na última rodada. Pode ser tarde. Não, mas agora... Pode ser que as cartas não se encaixem. Não, agora... E assim, estamos falando de Campeonato Brasileiro, não é Paulista, não. Mais uma vez falando, Campeonato Brasileiro é disputa até a última rodada, meu amigo. Até a última rodada é disputa. Não vai achando que... vai. E vai o Guarani, lado esquerdo. Evitou a saída, ergueu a cabeça. Olha o Anderson Leite, cruzamento na grande área. Pra quem, Albert? Pra ninguém, né? Não adianta, né? E quando ali aparece ali o técnico Júnior Rocha batendo palma, cara. Aquela. É o prenúncio do desastre. Então, o prenúncio do desastre, né? Você não tem um time organizado. Né? Você não tem um time coeso. Cara, e as peças que você tem é esse até a 15ª rodada. Olha o bote errado. Olha o bote. Olha o América, sai tocando bola pela direita, na categoria, na correria total, categoria passou longe, bota essa bola pra fora, tiro de meta, que favorece a equipe do Guarani. Aí, sabe a pergunta que a gente faz? O que vai ser falado na coletiva? Será que é a mesma ladainha de sempre? A mesma conversinha de sempre? Nós estamos cansados. Alguém tem que chamar a responsabilidade. Será que hoje é o Marconato que vai falar? Será que hoje é o Marconato que vai falar? Ah, não, né? Porque nós somos prejudicados pelo VAR, não teve toque de mão. Mais uma vez o Guarani foi... Vocês querem, como podemos dizer, mascarar, né? É fácil, né? Essa situação do Guarani colocando a culpa no VAR? É lógico, é fácil. Pode ser que ele faça isso. Pode ser que ele venha na coletiva e falar como da última vez, né? O Guarani jogou um jogo horroroso naquela rodada lá que o Guarani perdeu ou empatou. Ele foi na coletiva chamando a responsabilidade pro VAR. E a equipe jogou a partida horrorosa. Será que ele vai fazer a mesma coisa hoje? O senhor vai fazer a mesma coisa hoje, ou senhor Marconato? Ou você vai vir na coletiva e vai falar a real situação do Guarani? Você vai chamar a responsabilidade. O senhor vai tomar vergonha na cara como presidente do Guarani e chamar pela primeira vez a responsabilidade e dar explicações dessa equipe que foi montada para o Campeonato Brasileiro, porque o senhor é o responsável, o senhor é a linha de frente. Então toma vergonha nessa sua cara e vem para a coletiva e chama a responsabilidade. Chama a responsabilidade, porque a equipe que vocês montaram para esse campeonato é ridícula, é horrorosa. Nem pro Paulista essa equipe que está jogando no Brasileiro será uma equipe boa. Nem para a Série A2 do Campeonato Paulista, essa equipe seria boa. Então o senhor toma vergonha na cara e pela primeira vez nessa sua gestão, entre aspas, que é a gestão do senhor Ricardo Moisés, o senhor chama a responsabilidade. Tá? Fantoche do Ricardo Moisés. Lá vem o Guarani. Lá vem o Guarani cruzar, mas não adianta. Difícil, mas esse é o campeonato nosso, né? O campeonato, a realidade é nua e crua, dolorida, mas essa é a verdade. O Guarani deixa de conquistar os 3 pontos aí de uma forma totalmente, né? Cara, é vexatório, né? E os próximos capítulos faltam 32 rodadas, cara. E assim, faltam 32 rodadas. E o Guarani precisa achar o número mágico. Só faltam 42 pontos pro Guarani se salvar. Você parou pra pensar nisso, Gustavo Marques? Falta 42 pontos. Da onde você tirar 42 pontos? Você não ganha em casa, você não ganha fora. Você não ganha Você nada. não ganha em lugar nenhum. Volto a dizer, no começo do campeonato estava eu e você aqui. Eu falei, se o Guarani, né, em cada 12 rodadas fizer 10 pontos, nós estamos mortos. Lembra que eu falei? Lembro.
Pois bem. Vai acompanhando aí. Vamos acompanhando aí a evolução do Guarani nesse Campeonato Brasileiro. Tudo bem, pode ser que a partir de amanhã, né, a próxima partida, o Guarani vem aí e vira o supra-sumo do Campeonato Brasileiro. Mas volto a dizer, dos 360 times que disputaram a Série B de 2006, né, com pontos corridos até agora, apenas uma equipe subiu, né, que foi a equipe do Juventude. Acabou, Albert. Acabou o sofrimento para alguns. Graças a Deus. Desse jeito. Aí, ó. Que vergonha. Final de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Quando ali os jogadores do América vão fazendo a festa. E os jogadores do Guarani vão saindo na calma toda. O Diogo Matheus ali, né? Que um tempo atrás aí disse que quem criava problema do próprio Guarani era a própria imprensa, né? Então, aí quando... Olha lá, a torcida protestando. Aí que tá. São eles. São eles que poderão, mais uma vez, né? Que quando o bicho tá pegando, é eles, né? Que vão lá, né? Tem que lotar o estádio, eles têm que, né? E aí por aí vai. Então o Guarani, mais uma vez, né? O Guarani consegue, né? Saiu na frente, né? Por mais que o Guarani, né, não merecesse naquele momento. O Guarani acabou saindo na frente, tomou um empate aos 29 minutos e na segunda etapa o Guarani, por mais, né, que nós estávamos esperando aí a mudança do França, né, que o França entrou, o França tentou, né, mas é aquela, né, o conjunto não ajuda. O Guarani não se ajuda. Não, que gol fácil, cara. Que gol fácil, né? E depois aí o VAR ali acabou entrando em ação. O bendito VAR, para não falar outra coisa, o bendito VAR entrou em ação e o Guarani acabou saindo aí derrotado por 2-1. Resumindo, no primeiro tempo, o Guarani até os 19, vamos ouvir aí o Camacho. O Paysandu agora é mais um jogo da vida, é um jogo que não pode nem pensar em empatar, tem que ser na vitória. E levantar a cabeça agora e fazer um grande jogo na próxima rodada. Uma derrota, claro, com a torcida saindo protestando bastante, mas foi uma derrota também decidida com a decisão do VAR. O que você viu ali em campo? Foi um jogo, no primeiro tempo a gente teve chance ali de ampliar ali quando estava 1-0, a gente não matou o jogo e é um adversário difícil, é um adversário que vai brigar para subir, a gente sabia que ele tinha que matar o jogo. E quando no lance do VAR ali eu já não estava mais em campo, eu vi de longe, então não posso opinar, mas quanto o Guarani sempre aqui em casa as decisões são sempre contra a gente. Mas agora a gente sabe que a fase é difícil, mas levantar a cabeça que a próxima rodada já está perto. Muito obrigado. Aí beleza, né? Mas aí é fácil, né? Falar, né? E aquela decisão do VAR, ainda bem que ele pegou e foi, né? Ele não usou a muleta do VAR, né? Mas aquela, né? A próxima rodada tá perto e temos que ganhar e temos que ganhar desde o final do Campeonato Paulista, né? No campeonato temos que ganhar. E a situação vai ficando ali, ó. E a festa, né? A festa dos jogadores. Opa, a festa dos jogadores dos jogadores do América Mineiro é incrível, né? E aí, ó, o América Mineiro com essa vitória, 12 pontos, 6 jogos, 3 vitórias, né, o saldo de gol 5, né? O América entra aí no G4, né? Com 6 jogos, né? 12 pontos. E aí que tá. E o Guarani? 6 jogos, 3 pontos, 1 vitória. Meu Deus, isso aí é... né? Aí você acompanha, né? O Santos 15 pontos, Goiás em segundo 14, Sport em terceiro com 12. Fechando aí, né? Fechando aí o Z4, né? Paysandu 4, Botafogo de São Paulo 4, Guarani 3 e Ituano 3. Se o Guarani vence, o Guarani já, né, dá o famoso calor, né? Quando ali a torcida, né, organizada do Guarani ali, protestando bastante, xingando, né? E agora, vamos esperar, né? Vamos esperar para ver quais serão os próximos capítulos, né? Porque essa situação não pode ficar não, viu, Gustavo Marques? É difícil, é complicado. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos voltar em seguida falando muito mais de Guarani, dessa derrota em casa diante aí do América Mineiro. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração.
futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Gustavo Marques. Lamentável, hein, Albert? Lamentável, o Guarani perde o jogo contra a equipe do América Mineiro. Ô, Gustavo, Oi. Eu recebi uma mensagem aqui, né? Que a única coisa que mudou para melhor no Guarani foi o sistema de som com a chegada do Washington Melo no Brinco de Ouro Princesa. O resto não mudou nada. Boa, doutor. Essa aí eu também concordo. Com grau, número e gênero. Eu acho que o doutor está lá no estádio, hein? Ah, tá. Ele mandou as fotos pra gente aqui, né? Me ajudou a gente aqui na transmissão. Tá sim. Realmente, o que mudou, né? E pra melhor foi a chegada do Washington Melo. Do resto, pelo futebol apresentado, sabe, um time... Lamentável. Já entra derrotado, né? Você vê que é um time sem alma. Né? Como disse o Gustavo Marques, a gente não podia cobrar, né? Antes de começar a partida. Esquece o Gustavo Marques. Não. Esquece. Ainda tem que falar Gustavo Marques porque... Gustavo. Me foca no... Então agora é fácil. No time, né? É porque assim, é fácil você procurar alguém pra bater, né? Pra poder criticar, né? É fácil. A gente, Júnior Rocha, que chegou junto com o Toninho Cecília, não concordo com você. Eu falo o comentário antes do jogo, é um comentário. Não, é o comentário lógico. Pós o jogo é outro comentário. Não, mas eu concordo. Lembre, eu disse que após a partida de hoje, dependendo como fosse a partida de hoje, aí sim, mas eu concordo nós poderíamos com você. Questionar e cobrar o técnico do Guarani. Então, mas você concorda comigo, como você mesmo disse, né? Pode vir o Felipão, pode vir, né? Vários outros treinadores que você disse aí de nome que não ia dar jeito. Então, dito isso... Que tá? Exatamente. Então você trouxe o técnico Júnior Rocha, né? Que fez um bom trabalho. E ele chega pra poder, né? Eu não acho que ele fez um bom trabalho. Na equipe anterior dele, sim, ele chegou aqui, chegou credenciado. Mas aqui no Guarani... Exatamente, só que ele chegou e encontrou os jogadores que aí estavam, né? Ele encontrou um elenco que aí já estava, né? Então vamos dizer assim que, né, ele está tentando trocar, né, o pneu do carro em movimento. O Júnior Rocha, né, ele é o menos culpado no momento de hoje. Né? Como disse você, eu também concordo em algumas partes, ele é menos culpado, né? Porque quem montou o elenco... a gente não sabe o que se passa lá dentro. Não, mas a gente não sabe, mas a gente vê o que aconteceu com o Humberto Louser, aconteceu com o Claudinei Oliveira e agora está acontecendo com o Júnior Rocha, né? O elenco do Paulista, ele não se modificou muito. Exatamente. E o Guarani, aí você tem 9 jogadores agora, né? Agora acabou o Adel aí, né? Sentindo. E não há mudança, né? Hoje o coitado do Bacelar, né? Que jogou, foi o melhor jogador do Guarani, né? Vamos contar o Paraíso aí também, que foi muito voluntarioso
Mas assim, se não fosse o Bacelar e depois também até mesmo o Vladimir, teria sido um placar maior, né? E você chega nessas situações em que você começa a olhar no banco de reservas, ou começa você a olhar, né, externamente pelo futebol pobre que o Guarani vem apresentando, cara, você não tem luz do fim do túnel, né? Você tirou o Paraíso, colocou o Rafael Freitas, que tanto nós pedimos, né, para que colocássemos, né, os jogadores da base. E assim entrou, né? Só que ele joga mais pelo lado direito, né? Ele joga mais pelas pontas. Ele quebra o galho ali de atacante, etc. Mas é um menino. Ah, mas é um menino, mas vocês pedem pra colocar... Vocês da imprensa pedem pra colocar o menino, sim. Mas você vai pôr uma fogueira no jogo, uma fogueira dessa? Você tirou um jogador que acabou de fazer um gol. A situação que tá, né? Você tem jogadores mais cascudos, né? Você insiste com o Marlon. Então são algumas insistências, algumas situações que acontecem com o Guarani que não tem explicação. Quer dizer, explicação tem, mas não tem, né, Gustavo Marques? Tem explicação, mas não tem. E vai se entrando... Até quando? Né, então, aí que tá. Que seja mudado tudo. Que se tiver que cair A, B, C, caia. Não a instituição. Que caia tudo. Que caia membro de CA, caia, né, comissão técnica, que caia tudo. Pode cair tudo. A instituição não pode cair. Ela não pode pagar, seus torcedores, a instituição não pode pagar pelos erros, né, erros de má gestão. E isso depende de quem está manuseando o clube, né? Quem está com poder, quem está carregando no colo, quem que está cuidando do clube. Isso depende. Tá cedo ainda? Não, tá tarde. Dá pra mudar. Ah, não. Não. Dá pra reverter a situação. Agora, se deixar do jeito que tá, se continuar com esse espírito de mesmice, ô diretoria do Guarani, e só levantar a bunda da cadeira, faltando 3, 4 rodadas... Ah, não dá, né? Aí é tarde. Já foi. Como vocês sempre fazem isso daí, né? Vocês só levantam, vocês só ligam o sinal vermelho faltando 3, 5 rodadas. Aí conta com a sorte pra sair dos problemas que vocês mesmo criam, né? Muda agora. Ah, mas mudar como? Não sei, se vira. Vocês são pagos pra isso. É uma briga, eu fico indignado, Albert. Na época de eleição, uma briga tremenda pra assumir o controle do clube. É um xingando o outro, é outro traindo o outro, é isso do que não sei o que lá. Pra quê? Pra assumir o cargo, pra fazer o quê? Uma briga imensa na época da eleição. É ameaça, não sei o que lá. Pra quê? Pra sentar aí, pra colocar a bunda na cadeira e não fazer nada? Quando o clube necessita que alguém venha chamar a responsabilidade e vocês acharem que é uma situação normal e que vão sair dessa com esse futebol, Marconato, com esse futebol, Ricardo Moisés e companhia, vocês não vão sair dessa, não. Nós não iremos sair dessa por causa deles, né? Quem vai pagar o pato é o torcedor, mais uma vez. Mais uma vez. É inadmissível vocês acharem que o Campeonato Paulista foi um campeonato normal. É, porque o time que vocês montaram é reflexo do Campeonato Paulista. Então vocês acharam que o Campeonato Paulista foi um campeonato que o Guarani disputou. Bom, foi um campeonato bom pra nós, né? Eu acho que esse é o pensamento de vocês. Pra montar uma equipe dessa, vocês acharam que o campeonato que o Guarani fez no Paulista foi irregular. E não foi. Foi péssimo. Foi campanha de time rebaixado. Teve a sorte, que eu não vou falar de novo, já falei 50 vezes. Não caiu porque agradeço o Red Bull Bragantino. Vocês poderiam fazer uma estátua aqui do Red Bull Bragantino. Do escudo aqui, ó. Porque o Red Bull Bragantino que evitou a queda do Guarani. Vocês acharam normal. Montou uma equipe com os mesmos problemas. Com os mesmos erros. Pô, é falar demais? Sou torcedor, Marconato. Eu visto a camisa. Você acha que eu queria estar aqui falando de o Guarani numa situação dessa? Eu queria estar aqui elogiando o Guarani líder no campeonato, Guarani ali na 4ª colocação, Guarani na vice-liderança que seja. Não queria estar aqui tentando, até mesmo discordando do Albert, entrando ali em embate no comentário para tentar achar uma solução para essa equipe. Que era o que vocês deveriam fazer aí na diretoria do Guarani.
É sentar. Será que existe isso, Albert? Será que ele senta na mesa? Fala, Marconato. Ou fala, Ricardo Moisés. Fala, ou puxa-saco, fulano de tal. O que a gente precisa fazer pra resolver o problema? Ô, empresário, eu posso colocar agora... Posso deixar o treinador agora escalar? Posso, ô, empresário? Será que eles fazem a reunião na mesa ou não? Deixa Deus dará. Será que eles entregaram o clube na mão de empresário? Quem que está no controle do Guarani? Quem que está? Eu queria saber. Que até hoje você já viu alguém chamar responsabilidade, Albert? Difícil, Nessa campanha do Guarani, nessa temporada, nessa gestão, você viu alguém chamar responsabilidade? Não. Quando veio, jogou a responsabilidade pro VAR. Ridículo. Jogar a responsa pro VAR. O Guarani não ganhou hoje, meu amigo, não foi por causa do VAR. O Guarani não ganhou o jogo passado, não foi por causa do VAR. Foi pela incompetência do clube, incompetência do time. Não tem desenvoltura. Não tem qualidade. Não tem postura. Não tem nada pra oferecer. Faz gol, toma gol. E quando faz, né, meu amigo? Tem que ganhar um presentão igual ganhou o Lucas Paraíso, pra poder fazer. Deixa eu avisar um negócio pro Felipe aqui. Ô, Felipe, Peraí, Felipe, já tá no ponto, né? E já manda bala já pra... Ele vai começar a falar de novo. Quando for, manda bala. É complicado. É Situação, difícil. Né? A situação do Guarani é horrorosa. E a situação, Albert, acho que a gente tem que deixar um pouquinho o lado campo nesse momento. Não que o lado campo não seja importante, acho que o campo ele é importantíssimo. Nós temos que deixar um pouquinho o lado de campo e chamar a responsabilidade dos nossos diretores, que estão na linha de frente, que é o Marconato, que é o Ricardo Moisés. Eles têm que tomar atitude para tentar resolver o problema. Porque em campo a gente já viu, já tentou todas as opções. Já fizeram de tudo para tentar melhorar essa equipe, não vai. Infelizmente a equipe é fraca. Infelizmente a equipe é pobre. E agora o que fazer? Nós vamos assistir, Albert, o Guarani jogar, passa um jogo, passa dois jogos, passa daqui a pouco, estamos na 10ª rodada. Já tem derby, meu amigo. E aí? Já tem derby, e aí? Vocês vão esperar chegar nas proximidades do derby pra tentar resolver o problema? Porque vocês acham que resolve tudo na base do dinheiro. Essa gestão acha que é assim que resolve. Tem um estádio bonitinho. Vou dar um bichinho aqui, eles vão melhorar. Fazer isso aqui. Colocar LED no Brinco de Ouro. Isso é perfeito, meu amigo. Mas colocar LED no Brinco de Ouro não faz a equipe jogar a Série A. Não faz a equipe ter acesso. Cortar os matos nas laterais do estádio. Fazer uma arquibancada bonita. Não evita rebaixamento e nem leva a equipe na Série A. É isso que a torcida quer. Mudar o locutor de som não faz a equipe estar na Série A, não. Não faz a equipe ser rebaixada, não. Vocês têm que começar a esquecer um pouquinho os bastidores e começar a olhar pra dentro de campo. Que é isso que reflete o torcedor. É isso que o torcedor quer saber. Para de fazer campanha. Para de fazer campeonato de estrutura. Nós não devemos salário. Faz não sei quantas temporadas que o pagamento tá em dia, e daí? E daí? Isso! Vocês não fazem mais que a obrigação de vocês. Nós queremos saber dentro de campo. E aí, meu amigo? O que tá sendo feito dentro de campo? Mais uma vez falando. Trocar de locutor e colocar LED no estádio, meu amigo. Ó. O torcedor não quer saber disso daí, não. E, Gustavo, em cima disso, né? Dessa derrota por 2-1, né? Guarani que, né, os 19 minutos com o Paraíso acabou, 18 minutos acabou, né, ganhando um presente, né? O Diogo Matheus deu um estourão lá de trás e ali o Lucas Paraíso ali, viu ali o zagueirão Ricardo Silva e o goleiro Dalberson, né, do América Mineiro, ele falhar, né? E o Guarani acabou ganhando esse gol, né? Foi um presente, né? E após isso, né, aos 29 minutos tomou o gol do empate no primeiro tempo, aí o Guarani, o jogo acabou aos 29 minutos do primeiro tempo. O Guarani tomou o gol do empate, sofreu a pressão, né? Não soube sair, desvencilhar, não teve criatividade, mesmo com as mudanças, né? Achávamos ali que o Chay ali não performou da melhor forma possível, ainda assim pedimos a entrada do Gustavo França, o Gustavo França entrou e ali também
pela forma como o Guarani, totalmente desorganizado, vinha jogando, se salvando, Vladimir fazendo defesas, o Douglas Barcelos fazendo intervenções importantes, e até que, né, acabou acontecendo um pênalti, né, por conta de um chute cruzado, a bola acabou ali pegando no braço, que o VAR acabou vendo, né, e marcando. E o Guarani sofreu o segundo gol aos 34 minutos do segundo tempo e ali acabou o jogo, né? O América Mineiro fez o que quis, o Guarani totalmente desorganizado. E o reflexo desse campeonato brasileiro do Guarani, né? Você, nas suas palavras, concordo tudo com você em grau, número e gênero. E só lembrando, né, que existe a falência financeira, né, econômica, né? Você fale. E existe a falência esportiva. O Guarani, ele fez sua recuperação judicial para recuperar suas finanças, né, para ter uma saúde financeira, porém, entretanto, precisa fazer uma recuperação judicial dentro do gramado, no campo e bola, porque o Guarani vai passando, agora estamos na 6ª rodada, o Guarani vem falindo dentro das 4 linhas. Um rápido intervalo, voltamos em seguida com vocês para comentar um pouco mais de Guarani. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Triste, Albert Cavalcante. Que coisa, hein? Que coisa. Eu quero um pouquinho mais do seu comentário, Albert, referente a essa equipe do Guarani, do que jogou contra o América e o que podemos esperar daqui pra frente. Bom, vamos começar de trás pra frente, né? O que esperar daqui pra frente fica difícil, né? A 15ª rodada vai demorar muito para chegar. O Guarani precisa somar um maior número de pontos. O Guarani está na penúltima colocação, né? O Guarani vai fechar essa rodada, né? Vai passando o tempo, né? O tempo vai passando, as equipes vão, né, se acertando, né? E o Guarani vai patinando, né? E esses são jogadores. No campeonato paulista, eu falava até mesmo para você, você criticava muito os jogadores, né, no campeonato paulista que iriam tirar dessa situação. Mas a situação agora do Guarani é preocupante.
É preocupante porque nós temos aí os jogadores, os mesmos jogadores que, né, estavam no Campeonato Paulista. A maioria deles são titular no Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Paulista não é parâmetro para Campeonato Brasileiro. E o Guarani vai sofrendo. Sexta rodada, 3 pontos. Né? Um campeonato longo, né? O campeonato que ele premia, né, o time que tem a regularidade. E se o Guarani manter essa regularidade que está tendo agora, é rebaixamento. Série C. Tudo jogado, né, tudo jogado no ralo. Por conta de, né, achar que sempre irá acertar o olho da mosca. Sempre. Sempre você vai contratar um jogador de Série D. Vou dar um exemplo de Pablo Tomás. Caiu aqui também. Você vai dar um exemplo de Pablo Tomás. E caiu a internet aí pelo jeito aí, mas tudo bem. Ou aqui do seu mesmo. Você vai contratar o Pablo Tomás, né, da Série D, ele foi artilheiro da série D, né, se eu não me engano. 13 jogos, 14 gols. E ele vai agora, sabe, ele vai chegar aqui no Guarani e vai arrebentar. E não é assim, Gustavo Marques. Não é assim, Gustavo Marques, não é assim, Felipe Marques, não é assim, amigos, né, conectados em algumas redes sociais aí, você que tá conectado. Porque é difícil. É difícil. Juro que tentamos, né? Vamos apoiar sempre, mas a situação que o Guarani se encontra fica muito difícil. Será? Ah, mas é isso, é a situação. Situação. Vamos pro rápido intervalo, Felipe? Daqui a pouco nós volta. A melhor cobertura do futebol interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Tô de volta junto com vocês. Albert, se quiser aí complementar aí o comentário, né? Falar o que você está falando, se tivermos aí com um problema. Se quiser falar que vai para outro jogo, a gente vai também. Você que manda, você quer falar alguma coisa? Quer continuar aí? É aquela, né? Vamos esperar agora em Curitiba, né? A Curitiba pós-jogo, né? Curitiba do técnico Júnior Rocha, para ver o que ele achou, cara. O que ele achou, quais são as
né, os pontos, né, em vista dele, quais são os pontos que ele achou que foi de bom agrado e o que precisa melhorar, porque, cara, vamos agonizar. Estamos agonizando nessa Série B, viu, o Gustavo Marques? É complicado, situação realmente triste, né? É complicado. O Guarani, como eu disse no comentário, né? Tem a beleza por fora e o horror por dentro, né? Enquanto a diretoria aí do Bugre se preocupa com embelezar aí o Brinco de Ouro, com luzes de LED e outros benefícios, a realidade dentro de campo é bem diferente. Uma equipe sem criatividade e desempenho assustador, que aterroriza a torcida. Um time sem alma, Albert. É uma equipe sem alma. O Guarani, que ostenta uma das camisas mais tradicionais do futebol brasileiro, Albert, parece ter perdido a sua identidade. A equipe sem criatividade e ideias patinam em campo, entregando atuações horrorosas que envergonham o seu torcedor. Falta de responsabilidade, será, Albert? Será que a omissão da diretoria, para mim, é gritante? A omissão da diretoria. Ninguém assume a responsabilidade pelo esse péssimo momento vivido pela equipe. A torcida, eu, você, nós sentimos abandonados. As atuações horríveis se repetem e nada é feito para mudar no Guarani. Aí temos um futuro. As próximas rodadas. Um futuro incerto. Até quando a torcida aguentará presenciar esse sofrimento? Até quando a diretoria continuará se escondendo atrás de desculpas e promessas vazias? O Guarani precisa de mudança. E é urgente. Antes que seja tarde demais, Albert. Pois é. É aí que tá, né? Essas mudanças é aquela, né? Estruturais, né? Começa de baixo, né? Normalmente começa de baixo para cima, né? Hoje eu acredito, né? Hoje não, né? Dos tempos para cá, acredito que seja de cima para baixo. É estrutural. Vamos ver até quando, né? Vamos ver até quando a máquina Guarani vai aguentar, porque seus torcedores não aguentam mais. Complicado, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, tem coletiva, a coletiva vai demorar um pouquinho ainda, né? Acabou de... será que quem vem? Será que é o Marconato, Albert? Ah, não, né? Não. Eu acredito que não, né? Se na hora que tava pegando fogo mesmo não apareceu, imagina agora, né? Mas é aquela, vamos para as notas do jogo, Gustavo Marques, vamos? Para as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior, já quer ir para notas do jogo? Ah, já vamos. Eu vou adiantar, né, meu amigo? Já quer ir enquanto segunda-feira, né? Enquanto o Júnior não vem? O Júnior não vem. O Júnior que é de Rocha. É de Rocha. Vamos lá. Vladimir, goleiro do Guarani. Vamos para as primeiras vinhetas com as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá então, Albert, começando com o Vladimir. Sem culpa nos gols, acabou salvando o Guarani em muitos momentos, né? Nota 6,5 para ele. 6,5 então pro Vladimir. Lucas Adel. Lucas Adel? Diogo Matheus. Você tá... eu tô na escalação do Guarani, né? Que foi publicado. Então tá bom, então vamos lá. Não vamos de Diogo Matheus, lateral direito? Vamos começar com o Lucas Adel. Então tá bom. Lucas Adel, zagueiro, acabou sentindo... Não comprometeu, mas também não foi o supra-sumo, né? O Lucas Adel, ele faz o arroz com feijão bem feito, né? Nota 5 para ele. Nota 5 então pro Lucas Adel. Saiu o Lucas Adel, entrou o Ryan. Entrou só para butinar, sem nada demais, né? Nota 5 também. Douglas Barcelar. Melhor do Guarani, por incrível que pareça, né? O melhor do Guarani, apesar do pênalti, né? Era para ter sido mais, hein? Muito voluntarioso, né? Deu combate e aí, infelizmente, esse pênalti mandrake que acharam aí, né? Como olhou no VAR, nota 7 para ele. Tá 7 então pro Douglas. Diogo Matheus. Meu Deus do céu. Diogo Matheus, ele, né, já estava aí, né, comendo banco, né? E voltou e continuou com os mesmos problemas, né? Errou muitos passes, quando tinha que cruzar, tocava, quando ia ao meio campo, o ataque não produzia. Nota 4 pro Diogo Matheus. Nota 4 pro Diogo Matheus. Jefferson. Nossa, outro também. Muita expectativa e nada, hein? Jefferson também. Sistema defensivo do Guarani, né? Vamos dizer assim, né?
Fora aí o Douglas Bacelar aí, fora da culpa, apesar do pênalti. O Jefferson tá meio horrível, nota 4. Tá 4 então pro Jefferson. Camacho. O Camacho é o jogador, né, do meio campo, né, o volante mais lúcido. Porém, entretanto, assim como toda a equipe, né, não vem indo bem, fala bem, né, no final da partida, falou o Guarani buscar os 3 pontos, mas assim como o Guarani, né, muito ruim, muito abaixo, nota 4. Camacho. O Camacho, de novo, voltar de novo nele, o Camacho? Só nota pro Camacho. 4. Desculpa, Anderson Leite. O Camacho. O Anderson Leite, ele teve uma chance, né? O Anderson Leite, ele teve uma chance, né? O Anderson Leite, que é volante mesmo, era até um tempo atrás ele era mesmo um jogador de confiança do Humberto Louser, volante, né? O primeiro volante. Ele entrou até que ele fez a dele, né? Teve uma chance, né? Chegou ao ataque, mas assim como a equipe do Guarani tenta de todas as formas, né? Hoje o Júnior Rocha tentou tudo que foi possível, mas não conseguiu. Nota 4 para ele também. Matheus Bueno. O Matheus Bueno é igual o Michael Jackson no Walker, né? Só joga e bateu hoje, hein? Hoje o menino bateu demais, mas aquela, né? Na saída de bola, ele tem qualidade na saída de bola, mas aquele Matheus Bueno de 2023 sumiu. 2024, muito abaixo. Nota 3 pro Matheus Bueno. Nota 3 então para o Matheus Bueno. João Vitor. Nossa senhora. O João Vitor, assim, tem um caso a ser estudado, né? O porquê ele continuou os 90 minutos, né? João Vitor, tudo que ele fez, ele errou. João Vitor não acertou uma bola, acertou um cruzamento. 1 contra 1, ele não ia pra cima. Ficava ciscando na frente do adversário quando chegava a marcação. Né? O João Vitor também é um caso a ser estudado, né? Banco de reservas, né? Jogador para segundo tempo. E o Guarani renovou com ele por mais 3 anos, né? Então tá certo, esse é o critério. Nota 3. Que fazem. Lucas Paraíso. Fez o gol, né? Lucas Paraíso fez o gol. Corre para um lado e para o outro. Foi até substituído. Penso mais no que eu estava falando para vocês, né? Deixar o Lucas Paraíso aí, do jeito que ele corre, voluntarioso, marcando em cima, estourar o jogador. Já perdeu, né, o Caio Dantas por isso. Nota 7,5 pro Paraíso. Muito voluntarioso. O Paraíso foi substituído pelo Rafael Freitas. Nossa. Nota pro Rafael Freitas. Rafael Freitas muita vontade, mas acho que o menino sentiu, assim como toda a equipe. Né? Teve um lance que tá com a bola dominada, tropeçou sozinho. Nossa, que situação, né? E todos nós botamos uma fé, né, no menino. E o menino, né, nessa partida, assim como a equipe, acabou aí muito abaixo. Nota 4 pra ele. Chay. Isso aí é nota 0 pra esse cara aí. Nem vou explicar muito. Nota 0. França. O França entrou, né? Entrou com gás, né? Entrou com gás. Mas ali ele acabou ali, né, sendo encaixotado pela marcação do América Mineiro. E aquela, né? Sem movimentação dos seus jogadores da frente, né? E quando o Paraíso saiu, cortou as pernas dele, né? Aí ele ficou literalmente sozinho, né? Perdeu a qualidade, né? Nota 5 pro França. Tá 5 pro França. Reinaldo. Reinaldo teve a chance no primeiro tempo, né? O Reinaldo é o que corre muito e pensa pouco, né? E hoje, mais uma vez, se repetiu, né? O Reinaldo, ele se perde com bolas fáceis, se perde em lances que ele poderia inverter o lado, ou até mesmo ele teve aquela chance, né? Que ele chutou ali, o goleiro acabou sobrando, o Paraíso quase fez o segundo gol e foi só, né? E fica como auxiliar de lateral. Mas mesmo assim, né, mesmo sendo auxiliar de lateral, né, o gol saiu pelo lado que seria o setor onde ele estava, né, o lado direito, né, que seria o lado esquerdo. E ali fez a dobradinha e saiu o gol da equipe do América, né. Nota 3 pro Reinaldo. Que coisa, hein? E o Marlon, camisa 8, qual a sua nota pro Marlon? O Marlon entrou em campo, né. Nota 2 pro Marlon, né. Eu não sei porque insistem com o Marlon. O Marlon corre para um lado, para o outro, a bola tá de um lado e tá do outro, corre para um lado, para o outro e só, né? Não tem efetividade, não conclui. Nota 2 pro Marlon. Nota 2 pro Marlon. E o técnico Júnior Rocha? Difícil, né? O Júnior Rocha, ele chegou sabendo, né? Sabendo que ele ia encontrar com muita
com muita vontade, com muita, né, determinação, né, com muita, né, querendo passar aí para os jogadores o que ele pensa de trabalho, né? Mas ele esqueceu que os treinadores que aqui passaram aqui estavam com o mesmo material humano. E para você colocar um time, né, como disse aí, né, a gente tá falando, brincando do Neston, né, bateu, levou, né, e etc, né, do goleiro o Dalberson, né, que a gente achou que iria ser o goleiro Neston, assim é o trabalho do Júnior Rocha, né. E ele não vimos ainda uma evolução, né, e tudo passa, ele é o comandante, ele será o cobrado por isso. Você pode ter certeza que o Guarani não vai poder demitir 22 jogadores e deixar só o treinador, né. Então, ele está na berlinda. Tá então as notas do jogo com Albert Cavalcante. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Que demora, hein? Nós vamos então para mais um rápido intervalo comercial, esperando o técnico Júnior Rocha do Guarani. Rapidinho nós voltamos. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior. Nada do Júnior Rocha ou do Marconato? Nada do Júnior Rocha, nada. Estamos esperando aí, né? Estamos com o link aberto aí com o Felipe Marques. E nada ainda, viu, Gustavo Marques? Que coisa, vamos aguardar então, né? E uma demora, né? Que estamos no Brinco de Ouro da Princesa, tinha que ser mais rápido, né? Mas acho que primeiro vai a coletiva da equipe adversária, né? Que seria o América Mineiro. Será? A imprensa e depois a mandante. Vamos aguardar. Complicado. Agora, o que podemos esperar nas próximas rodadas, né? Eu não sei mais o que falar, Albert, de verdade. Rezar. Eu coloco tudo que o Guarani vive hoje na conta dessa diretoria, desculpa. Eu não coloco mais nem na conta dos jogadores porque eu sei que café com leite. Eles chegaram. Não vai resolver. Mas o problema não é os jogadores, é quem trouxe, né? Qual o critério? Volto a dizer, o critério é você ter jogadores que, né? Você tem como Pablo Tomás, vou dar o exemplo do Pablo Tomás, né? Artilheiro da Série D.
Toda hora você vai trazer um artilheiro da Série C, né? Da Série D, da Série A2, assim como foi o Uritan, que ele vai vestir a camisa do Guarani e vai... Não é sempre que você vai acertar o olho da mosca, né? E o Guarani vai seguindo uma cartilha que a gente já conhece muito bem. A cartilha de descenso. Isso é verdade, né, Gustavo? Vamos falar a verdade. Terceira, nós estamos na 6ª rodada. Cartilha do descenso, né? Nós vimos aí equipes aí que lutaram até o final, né? Já entraram no campeonato rebaixadas, né? E tem um rebaixamento que é moral, né? O Guarani ele não caiu, né? Esportivamente ele não caiu no Campeonato Paulista, mas ele foi rebaixado moralmente, né? O ano que mais teve receitas, né? O diretoria do Guarani é o ano que tivemos mais receitas, etc. Aqui brigamos, nas palavras, né, do presidente, aqui brigamos para, né, conquistar algo, né? Não para lutar para não cair. Então, só que aí vai passando o tempo, ele vai dançando as próprias palavras, né? Ele vai dançando as próprias palavras. E aquela, estamos esperando, né? A coletiva do Júnior Rocha, né? Pra ver se vai vir ele, se vai vir o Toninho Cecílio também. Porque difícil. A situação do Guarani vai ficando insustentável. Falta 32 rodadas, gente. Ou seja, falta 42 pontos. O Guarani precisa de 42 pontos, tá? Falta 42 pontos. Que é o número mágico, é 45 pontos. O Guarani precisa de 42 pontos, tá fácil. É logo ali, 42 pontos. 23 horas e 43 minutos na cidade de Campinas. Nós estamos esperando algum responsável do Guarani. Será que o Júnior Rocha vai estar hoje na coletiva? Tem alguma informação de como está o Brinco de Ouro? Como estava o Brinco de Ouro? Como é que protesto, foi aí no né? finalzinho do jogo? Muito protesto, né? Os torcedores do Guarani, algumas torcidas organizadas foram protestar, né? E o alvo da torcida, né? O alvo dos torcedores são o Ricardo Moisés e também o André Marconato, né? Com palavras de ordem, né? Que a gente já imaginaria, né? E pelo jeito, a paz acabou, né? Eu acho que a paz acabou. Então algumas torcidas se, né, mobilizaram para poder, né? Pedindo fora Marconato, fora Ricardo Moisés. Mas né? Como diria aquele programa, né? Que passava de madrugada, tomara que não seja que o nome igual daquele programa, né? Agora é tarde. O Danilo Gentili, né? Agora é tarde. Agora é tarde. Mas tá cedo ainda, né, Bert? Tem como reverter a situação, mas tem que querer, né? E nem eu disse, tem que chamar a responsabilidade. Meu amigo, espero que sim. Espero que dê tempo, né? Porque se começar a desgarrar, né? Começar a desgarrar os equipes que estão ali no Z4, aí começa aí se tornar algo insustentável, né? Pô, 6 rodadas, cara, você tomar taca em 5. Isso aí é cartilha, cara. Você perdeu a equipe foi 12 pontos, aí pro saco, cara. Temos que falar, 18, né? Cara, acho que a gente já resumiu tudo que tinha para ser resumido, né? Acho que a gente falou tudo o que deveria ser falado. Agora tem que esperar. É esperar o que eles vão dizer. É esperar para ver quais atitudes serão tomadas no Guarani. Lembrando que o Guarani joga, né? A próxima rodada, né? A 7ª rodada joga no estádio Brinco de Ouro da Princesa novamente, né? Nesse horário maravilhoso, né? Às 21 horas, né? Contra a equipe do Paysandu, né? Que também está na zona do rebaixamento. Então, mais um concorrente direto. Então, agora é rezar. É rezar. Agora, o que me impressiona muito, que eu tô estranhando, demora, né? Júnior Rocha. Eu tô falando, será que alguma coisa aconteceu? Não, eu acho que eu tô... Acho que demissão agora, eu acho que não cabe demissão agora, mas... mas já tá é o que o torcedor espera. É que ele tá falando, Felipe? Começou. É o Júnior. Recuperar esses atletas aí. A gente tem feito jogos muito competitivos, né? Achei que mesmo não tendo a bola, a gente esteve organizado, correndo poucos riscos. E pós-jogo, passar confiança para os atletas, que o trabalho continua, eles vêm evoluindo, mesmo tendo derrota, mas os números mostram isso, né? A nossa evolução. Muitas vezes nós não vamos ser o protagonista do jogo, né? As equipes também têm qualidade, também têm investimentos altos, e nós temos uma consciência
interna que nós vamos virar essa fase aí. Bruno Rocha, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco sobre a sua troca para o segundo tempo do Chay com o Gustavo França. O que você queria mexer no meio campo ali do Guarani? O que você não gostou do primeiro tempo que tentou arrumar para a etapa final? Obrigado. Legal, eu agradeço. O Chay tomou uma pancada forte no tornozelo. E aí no intervalo do jogo já começou a fazer o gelo, né? Esse balde de gelo ali. E o Chay, o que acontece? Essa troca do França pelo Chay é porque o França está fazendo essa função. Ele vem exercendo essa função de beirada na fase defensiva e de meia na fase ofensiva. A mesma função que o Chay estava fazendo, a mesma. E é um atleta que vem treinando bem, cara. E eu preciso dar oportunidade. Eu não posso... E ele vinha entrando antes aqui nos jogos, entrando bem. Nos jogos quando o Claudinei estava à frente da equipe aqui. Então foi oportunizar mesmo o atleta que é da função. Oi, Júnior, boa noite. Sou o Victor Freitas, do Publicast. Ainda é pouco tempo de trabalho, né? Não deu nem um mês ainda, mas já são algumas sequências de jogos, né? Você não conseguiu contar com o elenco todo à disposição ainda, porque são muitos programas com o departamento médico também, né? Mas nesta primeira impressão, se é que dá para chamar assim ainda, você acha que ainda há muito a extrair desses atuais jogadores? Ou as coisas talvez comecem a melhorar mais depois da janela de transferência? Cara, não dá para contar com quem não está aqui, né? Não tem como. Então, assim, eu acho o grupo, e eu tenho a mesma avaliação desde o dia que eu cheguei aqui, eu acho o grupo com potencial enorme, mesmo com essas perdas ali. Eu sempre levo em consideração, levo como perda a oportunidade para outros atletas, eles estão tendo. Hoje a gente oportunizou de novo o Rafael, conseguimos oportunizar a volta do Leite. O França teve mais uma oportunidade, eu acho que isso é importante. O Marlon, né? Então, assim, o Léo voltou a jogar depois de uma sequência de 2 ou 3 jogos aí. Eu levo sempre como oportunizar os atletas que estão esperando essa oportunidade, cara. E aí sim a gente vai avaliar a questão de performance, posicionamento, porque eu sei que a derrota dói, nos dói demais, ninguém gosta de perder, os atletas estão trabalhando de... Olha, cara, quem está aqui no dia a dia sabe o quanto há entrega no dia a dia, sabe? Se tu pegar os números aqui, tirando a posse, a gente foi superior ao América. Nós tivemos aqui 14 finalizações contra 12, e sendo que o América é um dos times que é o time que sempre mais finalizou com o adversário. Sendo dessas 14 finalizações, nós tivemos 10 dentro da área. Nós tivemos a oportunidade depois de 1-0 de fazer 2-0. E mesmo 3 na sequência. Assim, desarme, nós tivemos 18 desarme contra 7, então nós estamos competindo. Falta 23, falta para nós contra 3, então a gente está colocando o pé na bola, a gente está disputando. Finalizações no gol, nós tivemos 5 e eles 3. Então, assim, o América é o time que mais finaliza em gol. Né? E essa nossa sequência aí não foi fácil. Né? Santos, depois Curitiba, agora o América, são todas equipes aí que desceram da Série A recentemente, estão estruturadas, né? Com a sua base mantida, então nenhum time desmanchou por completo aqui. Cara, o campeonato da Série B, nós não podemos reclamar, nós temos que competir, buscar evolução no dia a dia, que eu acho que tem bastante. A gente melhorou, talvez não pareça por causa dos resultados, mas nós nos estudando, a gente melhorou a questão de organização, as funções dentro de campo. Estamos precisando um pouquinho mais de sorte aí. Júnior, boa noite. Boa Matheus noite. Aburad, Rádio Central Campinas. Queria falar um pouco do meio de campo, a sua escolha de permanecer com o Camacho e o Matheus Bueno, principalmente, que são 2 jogadores que você está utilizando como titular desde o seu início, nesse curto período, no comando do Guarani. E eu queria saber o que você imagina deste meio de campo do Guarani, porque a gente escuta muito que ainda falta intensidade, a criação efetiva de jogadas que passa muito pelo meio de campo e que também faltaria um primeiro volante mais de marcação. E hoje você tinha à disposição no banco de reservas o Anderson Lente retornando de lesão, o Kaique e também o Léo Santos poderia fazer essa função, além do Lucas Araújo, que ainda não foi muito utilizado. Eu queria saber de você o que você pensa desse meio de campo do Guarani, até porque está utilizando e permanece utilizando Camacho e Matheus Bueno desde que chegou ao Guarani. Obrigado. Cara, como eu falei, né? Sempre que a gente tenta características, principalmente quando tu vai jogar.
O Léo, por exemplo, fez o jogo contra o Santos ali e eu achei que ele teve um pouco de dificuldade nessa questão de propor o jogo. Porque ele é um zagueiro de origem, já faz aquela função ali, mas eu acho que a gente está um pouco mais ajustado para usar ele ali. O que quer dizer com ajustado? Cara, nós precisamos de treino de saída, de circulação de bola, de superioridade numérica na saída. Eu comecei ajustando a parte defensiva ali e eu, cara, falo sem problema nenhum. A gente não teve tempo de trabalhar essa circulação ainda ali. Recuperação de atletas, sequência, né, de algumas lesõezinhas ali que interrompe um pouco a questão de continuidade no trabalho. E a escolha sempre com convicção de quem está melhor, para exercer aquela função ali. Então, como eu estava falando aqui, se for ver as derrotas ali, são doloridas mesmo, são doídas, mas os números mostram, cara, que a gente foi tirando a posse de bola superior ao América. Parece mentira. Não, perdeu 2-1, enfim, né, aquele gol sofrível ali de pênalti, mas se for ver, a gente foi superior. O problema é que a derrota expõe, né? Expõe opiniões diversas, e eu concordo com vocês, com todas as opiniões de vocês aí, todo mundo tem um pouco de razão. Mas tu está insistindo no fulano, concordo com vocês. Cada um tem as suas convicções, cara, cada um tem a sua maneira de enxergar o jogo. A minha pode ser diferente da tua, a de outros aqui, faz parte, né, cara, e eu tenho que entender isso. Por isso que eu nunca vou discordar se não tá errado, jamais vou fazer isso aí. Tem a tua maneira de ver, tá um pouco... Esse meio campo para mim é um meio campo frágil de marcação, tá bom, respeito a tua opinião, eu acho válido. Mas não acho que a gente vem sofrendo nesse setor. Acho que se a gente faz aquelas 2, 3 oportunidades que a gente tem no primeiro tempo, nós estávamos conversando de outra coisa aqui, né? Falando, pô, conseguiu resgatar o fulano, teve uma circulação melhor. Então, cara, é doído demais perder. É terrível. Mas nós estamos numa evolução, parece que não, mas nós estamos numa evolução. E nós vamos continuar insistindo, vamos continuar trabalhando, oportunizar o Araújo em breve, fazer com que o Léo jogue uma outra partida ali de primeiro volante, por que não, cara? O Leite não é primeiro, o Kaique não é primeiro, mas o Araújo é, por que não oportunizar o menino? Estamos oportunizando o Rafael, estamos oportunizando o França, estamos oportunizando todos. Daqui a pouco é a hora do menino ter uma oportunidade. Concordo com você. Tá bom? Júnior, beleza? Boa noite. Você falou dos últimos 3 confrontos contra equipes que caíram, né, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Agora o confronto contra o Paysandu vai ser contra uma equipe que não é dessa situação. Queria que você falasse a respeito desse confronto contra o Paysandu. Sempre que eu falo assim, né, Santos, América, não é, porque desculpa, ou, cara, é que o Campeonato da Série B ele é difícil. Nós vamos pro Paysandu agora, talvez não seja da mesma prateleira, mas é um time que no último jogo fez uma grande partida. Uma grande partida contra o Goiás em casa e empatou. Mas uma grande partida mesmo. O lado direito deles funcionou muito bem sincronizadas as movimentações. Tem o centroavante que é goleador, né, o Nicolas. Assim, é uma equipe muito forte também. Só que não tenha dúvida, e o Lélio mesmo falou, né, a questão de investimento, às vezes tu vê que as trocas hoje, por exemplo, do América, vê a qualidade do grupo dos caras, né? A gente confia demais em todos que estão aqui. Todos que estão aqui. Mas tu vê que o elenco do América é praticamente o mesmo da Série A. Né? Jogadores que estavam recentemente na Série A. Então a gente tem que entender esse lado, né? Porque, pô, todo mundo vê, né? Todo mundo enxerga, né? Agora, mesmo com isso, nós fizemos um jogo melhor. Em termos de número, cara, muito bom. Pena que não veio a vitória, pena que a gente não foi efetivo nas nossas chances de gol. Isso é a realidade, não tem por que esconder, né? Nós não fizemos um jogo assim péssimo, não, vocês foram pior que o América, não foi assim. Nós nos defendemos bem porque o time deles faz isso com os adversários. Né? Contra o Mirassol, foram 24 finalizações. Hoje os caras tiveram 12 aqui. Então, assim, para neutralizar o América é difícil, a gente tem que ter essa consciência, humildade de saber que o adversário também tem seus méritos e não só demérito do Guarani. Eu sei que é difícil avaliar isso na derrota, né? O torcedor sofre muito e nós também sofremos, nós somos os primeiros a sofrer, porque a gente depende disso aqui, a gente vive disso. Mas assim, eu não tenho dúvida que nós estamos no caminho certo. Eu prometi aqui no início que o Guarani ia melhorar, cara. A gente melhorou em alguns aspectos e nós vamos melhorar mais. A gente confia demais, mesmo alguns não entrando bem, um ou outro não jogando bem. Mas o que faz o atleta evoluir, cara, é seguir uma convicção, né, de treino, jogo, análise, estudo e repetir de novo.
E repetir. Futebol é repetição também. Todo esporte de alto rendimento, se for pegar um cara que vai começar a atirar, por exemplo, no alvo, é repetição. E nós vamos fazer isso. Fazendo algumas variações, algumas trocas, mas vai acontecer. Júnior, tudo bom? Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Com a lesão aí confirmada do Vinícius Cauê, chegou a 9 desfalques no departamento médico para essa partida de hoje, do Heitor também, né? E podendo complicar ainda mais com o Chay, que você acabou de citar aí, que sentiu uma pancada no primeiro tempo. Eu queria saber quanto que essas lesões, né, o departamento médico lotado, atrapalha para a sequência do seu trabalho e se você pretende contar com algum retorno aí para a próxima partida. Cara, a ideia é que algum desses atletas, né, possam vir a retornar, mas assim, a gente tem que respeitar o tempo também, né, de cicatrização, o tempo de recuperação, que ninguém vai forçar ninguém a voltar e logo sentir de novo. Nós temos um departamento médico muito competente aqui, muito competente mesmo. E a questões das lesões, eu tive falando antes com o Enori, antes do jogo aqui, talvez não em números, nos números iguais dos nossos, mas todas as equipes estão com jogadores lesionados aqui. Todas as equipes com um grau alto de lesão. Eu posso afirmar para vocês que isso é o nível de competitividade da Série B, cara. Rapaz, tá falando do Toninho antes do jogo também. Como evoluiu a Série B em termos de competitividade, nível de força, nível de sprint, nível de velocidade, o jogo está muito mais rápido. E ele me falou uma coisa bem interessante, cara. Como aumentou o número de estrangeiros na Série A, abriu essa brecha de vários jogadores desse nível de Série A descer para a Série B para jogar. Então, assim, o campeonato está muito mais difícil, está muito mais competitivo, muito mais intenso. Os números mostram isso. Assim, a gente trabalha, não tem como não trabalhar com números. Vocês também trabalham com número de audiência, com número de, enfim, vários números. E está muito mais intenso esse ano, né, de outros anos. Então, pode ter certeza que também a contribuição esses atletas que estão descendo para jogar a Série B, pelo número de estrangeiros na Série A. Interessante, né? Então, assim, cara, é se preparar. Acho que a gente, para esse jogo aqui, a gente conseguiu recuperar melhor os atletas. Porque quando chega o treinador, muda o estímulo. Isso é estudo também. O índice de lesão aumenta, muda o estímulo. Pode colocar na minha conta, não tem problema. O treinador chegou, começou a machucar os caras, né? Mas faz parte. Precisamos trabalhar durante o dia, de vez em quando nós vamos passar um pouquinho do ponto. Essa semana aí já conseguiram segurar um pouquinho mais, né? Alguns atletas que estavam cansados. O Douglas, por exemplo, o Adel, Jefferson. Nível de cansaço, a gente tem uma estrutura formidável aqui que a gente consegue controlar quem tem uma recuperação mais tardia, quem recupera mais rápido. Então, diante disso, a gente vai recuperando os atletas e vai treinando com quem está de fora. Júnior, boa noite. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Beto. Júnior, pegando um apanhado de tudo que você disse hoje, né? Você faz uma observação a respeito do poderio ofensivo do time do América, ao passo que também considera uma certa limitação do seu time na hora de circular a bola, né? Ainda precisa ter ajustes ali na circulação. Perfeito. Só que o Guarani continua entrando no esquema com 4-3-3 com dois extremos, um aberto de cada lado, tentando atuar na velocidade. Quando o Guarani se defende, esses dois extremos vêm na linha de meio campo, né? Forma praticamente um 4-5-1 ali. Às vezes o João Vitor, inclusive, quase encostando no lateral direito, ok? Perfeito. E quando sai, tenta sair em velocidade. Não seria uma ideia, não sei se de repente o Júnior Rossi já treinou isso de alguma maneira, se isso já passou pela cabeça, e ao invés de ter os dois extremos fazendo a circulação, ter um meio campo mais reforçado para ajudar nessa circulação de bola e aí sim tentar sair em velocidade com outros atacantes, se existe uma variação de treino ou se ainda não deu tempo de fazer esse tipo de trabalho, né? Cara, eu falei isso no início aqui, que, por exemplo, a parte defensiva, ela é menos difícil do que a parte ofensiva. O grande desafio do treinador é ter essa parte ofensiva mais sincronizada, melhor feita, melhor treinada, melhor falando, não melhor feito, melhor treinado. E eu confesso para vocês que essa circulação, a saída de bola, vai ter que ser um time mais propositivo, para ter melhor circulação e ter uma posse de bola melhor no campo do adversário, precisa uma saída melhor, uma saída mais apoiada. E, cara, sou humilde e honesto falar, não deu tempo ainda. A gente fez efetivo mesmo treino de saída uma vez. Porque tinha bastante ajuste assim para esse modelo. E a questão dos beiradas é uma forma da gente ficar menos vulnerável. Como eu falei para vocês, imagina, o América Mineiro
finalizou 24 vezes contra o Mirassol e hoje eles finalizaram 12 vezes. A gente conseguiu ficar pouco vulnerável. A gente tem que ser um pouco mais efetivo nessas nossas chances criadas aí. O próprio Curitiba, que foi um jogo bem truncado, assim, a gente teve as bolas do jogo, cara. Camacho de fora da área, com o Kaique no final do jogo. Então, assim, a gente vai treinar variações, mas, cara, no momento, preciso ajustar e tentar explorar melhor as características do que nós temos à disposição aí. Do nosso ponto de vista, é esse modelo. Mas não tenha dúvida que nós vamos ter mais variações, cara. Não tem por que não ter, né, se tem características ali. Mas para fazer a função, a equipe criar da forma que nós criamos hoje, se tu ficar fazendo 2, 3 variações, cara, eles vão bagunçar teu time. Com certeza. Bom? Boa noite, professor. Cristiano Leonardo, da Rádio Resenha. Você falou da oportunidade, de um pouco de sorte. Eu falo que o Guarani hoje teve muitos desfalques para você montar a equipe que enfrentou a América na noite de hoje. E se o Bruno Mendes, dentro do seu plano de jogo, com 2 extremos de muita velocidade, seria um jogador ideal para trazer essa sorte para a equipe do Guarani, que é um jogador de finalização e com o seu perfil, com o seu plano de jogo, traz um pouco essa primeira linha defensiva da equipe adversária. O Bruno é um atleta já com um currículo aí de respeito, né? Então provavelmente o zagueiro entra com mais cuidado, mesmo o Paraíso sendo um ótimo jogador, ótimo mesmo, muito completo, um atleta que vai evoluir bastante ainda na carreira. E o Bruno Mendes é mais conhecido, obviamente, um atleta que, cara, medidas as proporções, né? Sempre que tem um 9 mais renomado, o zagueiro tem um cuidado maior, né? É avisado para ele, é estudado isso em cima do adversário, Bruno Mendes. Então, assim, é um atleta importante para o elenco, está se recuperando de lesão, não tenho dúvida que vai ser aproveitado na sequência aí. Mas eu preciso valorizar quem está, né? Então, cara, eu sei que o Rafael é um menino jovem, o Paraíso. Eu sou fã, assim, dos guri. Estão muito dedicados, cara. Muito dedicado mesmo. Falta ainda malandragem, ter um pouco mais a bola, que vai pegando nesse nível mesmo. Então, quando eu digo Santos, América, Curitiba, eu acho que a gente consegue ver mais ou menos o nível que nós estamos também. Não é ruim medir força para esses times, sabe? Então, assim, o Santos lá, 4-1, mas se for olhar o jogo, estudar o jogo, as chances que eles tiveram, que foram 7, eles fizeram 4. Aí tu vai ver o Curitiba, foi um jogo de igual para igual. Então, assim, a gente tem, cara, potencial, sabe? Falta, e essa questão da sorte que eu falo, é não bater a bola na mão do Douglas ali, que foi cabecear e ela desviou na mão, sabe? Não foi por interesse. E também não estou chorando a questão da arbitragem, tem o VAR para ser justo, né? Mas, é muito azar, né? O cara ia cabecear a bola e ela desviar na mão. E o VAR chamado, um lance que a bola nem ia em direção ao gol. Então, assim, eu acho que todos são importantes. O Bruno Mendes vai nos ajudar, não tenha dúvida disso. Mas estou, cara, extremamente feliz com o Paraíso que fez gol hoje de novo. Então, cara, nós temos um elenco bom, vocês vão ver que nós vamos dar a volta por cima. Vocês vão ver. Falou, rapaziada. Obrigado aí, viu? Uma semana abençoada para vocês aí. Valeu. Acabou a entrevista coletiva do técnico Júnior Rocha. Falou e não falou nada. Não, mas pelo que o Júnior Rocha, né, disse, né, na entrevista coletiva, pelo desânimo dele, é o reflexo do Guarani em campo, né? Reflexo do Guarani em campo. E, né, até pergunta do Bruno Mendes, né, que está aí lesionado. Essa pergunta aí foi, então, assim, pelo amor de Deus, hein? Cara, Bruno Mendes na situação dessa, pelo amor de Deus. O Bruno Mendes está na recuperação, né, mas tudo bem. Mas pelo que ele disse, né, você vê, no meio campo ele concorda, né, mas ele tem as convicções dele. E o que a gente escutou aí é o seguinte, meu amigo. Ele até mesmo está surpreso, ele falou até mesmo com o Toninho Cecílio, né, cuida da parte de futebol, como evoluiu a Série B, né? Então, pois é. Agora que ele tá vendo a evolução da Série B? Pois é, como a Série B evolui a cada ano que passa, a cada temporada que entra, a evolução maior da Série B. E você não pegou uma Série B disputada, viu, Rocha? Hoje tem o quê? Santos, o Sport. Você não pegou uma Série B. Tinha o Cruzeiro, né? Tinha o Botafogo. Aí você então, é aquela, né? Você tem na prateleira, né? O arroz A, B, C, D, né? Você pega o D, quer fazer ele soltinho, aí fica difícil, né?
E os seus torcedores, né? É até difícil analisar em cima do que disse, né, o Júnior Rocha, porque o desânimo na entrevista coletiva foi tremendo, né? E ele, né, insiste, foi perguntado sobre a formação, né, do 4-3-3, etc, e ele acha que, né, nas palavras dele, vai melhorar. Então, se vai melhorar, vamos esperar agora, né, porque o campeonato não é, como ele disse, né, que o campeonato, o América Mineiro, o Santos não é um campeonato pro Guarani, né? Então, é aquela, né? Vamos aguardar aí contra o Paysandu, que é o campeonato nosso, né? Vamos jogar contra o time que está também lá embaixo, né? Então, ele tem total confiança no trabalho dele, também nos jogadores, né? Tanto que ele respondeu do Chay sentiu, o Chay sentiu, pelo que eu entendi, se o Chay não tivesse sentido, estava em campo ainda. Então é aquela, né, Gustavo Marques? Agora vamos aí, né, esperar a Guarani volta a campo no sábado, às horários das 21 horas. O torcedor do Guarani, mas nem nisso tem sorte, né, velho? O Batman tem inveja do Guarani. Se tivesse mais no poder. Seria diferente, né? Já tinha acertado já algumas coisas, né? Muricy Ramalho, né? Alguns treinadores aí tarimbados, ele manda embora, né? Não fez o que ele, né? Metia o dedo, falava, mas hoje tinha um jogo, 2 jogos, então, 3 jogos disputados e ia resolver o problema. Então, mas aí agora o que temos hoje é isso, para hoje é isso. Confiança total no jogador, obviamente que não vai falar, né? E a janela vai abrir quando tiver na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pode ser tarde. Então, exatamente. Como diria aquele programa, né? Agora é tarde. Falando em tarde, hein? Vambora? Opa, 00:08. Tá certo então. Albert, um abraço. Até sábado às 21 horas estaremos aqui na transmissão de mais um jogo do Guarani. Um abraço, Gustavo Marques, ao Felipe Marques, a você, amigo internauta conectado nos canais do Futebol Interior, né? Nossa grande audiência. Agradecer mais uma vez vocês estarem juntos, né? Juntinhos aí com a gente nos canais, né? Todos os canais, todas as plataformas. E até sábado, né? Sábado contra a equipe do Paysandu, e o Guarani necessita mais do que nunca da vitória. E vamos ofertar a vitória para o torcedor bugrino. Gustavo Marques, um abraço. Um abraço, Albert Cavalcante. Vamos com a ficha técnica do jogo, a derrota do Guarani, placar de 2-1 para o América Mineiro. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Campeonato Brasileiro, Série B, 6ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Jogo que aconteceu às 21 horas. O Bugre começou vencendo, hein? Começou ganhando o jogo. Gol de Lucas Paraíso logo aos 18 minutos. Bateu cabeça ali a zaga da equipe do América Mineiro e Lucas Paraíso aí converteu, mandou pro fundo da rede, abriu o marcador. O Guarani tomou empate e logo depois a virada. Um jogo péssimo, um jogo ruim do Guarani, que foi a campo com Vladimir, Lucas Adel, Douglas Barcelar, Diogo Matheus, Jefferson Camacho, Matheus Bueno, João Vitor, Lucas Paraíso, Chay e Reinaldo. Reinaldo saiu, entrou Marlon, o Chay saiu, entrou França, o Lucas Paraíso saiu, entrou o Rafael Freitas, o Camacho saiu, entrou o Anderson Leite, e o Lucas Adel saiu, entrou o Rayan, técnico do Guarani, Júnior Rocha, que na sua coletiva disse que é um campeonato difícil e buscando aí, evidentemente, nas próximas partidas, nas próximas rodadas, uma vitória. O árbitro da partida foi Anderson Ribeiro, que apitou a derrota do Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa, placar de 2-0. O Bugre, que não conseguiu vencer o América, teve a oportunidade jogando dentro de casa e não conseguiu vencer. O público pagante foi 2.858 pagantes, né? Não público foram 704, público não pagante, por um total aí de 3.562, para uma renda de R$ 75.970. Guarani perde pelo placar de 2-1. Valeu, ótima noite a todos, ótima terça-feira e até a próxima. Valeu! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.